expertise in sectors such as tourism, the sea, agri-food industry or science, technology and more. Quality of life. In the Azores there are perfect experiences. Work and develop a project in the different region, but within Europe, is in the Azores a gateway to success. Here, there's more time to live. Welcome to Azores, our European paradise in the center of the world. Muito bom dia. Em nome de Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores, sejam muito bem-vindos à Conferência Excelência na Educação, Formação Profissional nas Ilhas Europeias, Novos Caminhos, Futuros, Promissores. Esta conferência assinala o arranque dos trabalhos do projeto OVERSEES e está a ser transmitida em direto nas redes sociais do Governo dos Açores e do próprio projeto. Para dar início à sessão de abertura, vai usar da palavra, por videoconferência, a senhora Vice-Reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Helena Carreiras. Muito bom dia. Good morning. I thought I would speak English. Suppose that this is the best choice, considering this is an international project and we have international guests. So allow me to, on behalf of the Rector of ISCTE, Professora Maria de Lourdes Rodrigues, welcome all the participants today in the Açores. I would like to be there. Unfortunately, it was not possible due to many commitments. The Rector herself is involved in an important activity at ISCTE in Lisbon. But on our behalf, I would like to welcome you, everybody, and particularly salute, I don't know if the President of the regional government is there, himself, President Bolieiro, or representatives of the regional government of Açores, and other guests of this conference. It is with great pleasure that I share with you a few opening words regarding the importance of this conference and its special meaning for ISCTE in particular. Of course, that means also saluting and congratulating the organizers, those from our Center of Knowledge Transfer, Knowledge and Innovation Center, who have been who are leading this project, and wish them all and all the partners very many successes in the development of the project. Let me just tell you why this project is so meaningful to ISCTE. Well, mainly because it aligns completely with the strategic plan of our university. We are a leading research university with a high degree of internationalization and focusing on impactful knowledge transfer to society. And we are, of course, focusing on teaching, education, on research, and connection with society. We believe these core missions can only be successfully pursued if we partner with the environment and if we align with societal challenges. So the first reason is that this project, focusing on the development of a model of vocational and educational training in European islands, but with a special attention to the smart specialization activities associated with the twin transition, the green and digital transition, is completely, as I said, aligned with our objectives, with our strategic plan. These are societal challenges that are absolute priority and that ISCTE is tackling among its many different activities in the fields of education, research, and knowledge transfer.
The second thing is that as the project, we are also valuing particularly the connection with societal partners, with the ecosystem. We cannot answer those challenges and provide knowledge that helps to address them if we do not have these strong partnerships, this strong networking, involvement, engagement of all societal actors, as you do in this overseas project. ISCTE has been known for a strong focus on public policies. Today, Director is right now opening our public policy forum. This is the 14 years that we organize this activity, underlining the variety of areas in which we partner with other societal actors in order to tackle the challenges of the territories as well. So this is another point of contact with the project. ISCTE is very much focused into the need to help address the challenges of territorial cohesion. And this is particularly relevant for the islands like Açores and all the other islands of our partners in the project. It's absolutely fundamental that we do not lose sight of the need to keep all these actors and territories integrated, but also valuing its own resources and the way they can contribute in a very specific manner and distinctive manner to our common development, to our common future. So this is another important element of connection between our goals as a university and the project you are developing. Of course, the others are this idea that it's important to be together to answer the challenges, the level of internationalization and the challenges of cooperating internationally are fundamental to you two, and I'm sure that being such a varied consortium, you will be able to fulfill your goals, because as they say, if we want to go fast, we go alone, but if we want to go far, we go together. So I really hope that taking the profiting from the level of internationalization of our entities and this very wide focus on the involvement of different partners, you will go far and provide us all with the right answers to tackle digital and green transition in terms of the educational models, the VET models that we are able to provide. Then again, the methodologies, interdisciplinarity or transdisciplinarity, as you say, you have this model that values these different areas, perspectives that are brought together by the different partners. And this is absolutely fundamental. ISCTE as a university is also very much using this resource of proximity and intent to connect the social sciences and the technologies to tackle the challenges. And I think this is also at the core of the project. And finally, because I do not want to take a long time, I want to say that there is also something which in your project we believe is fundamental. The idea that after the end of this project, there will be a community of practice. That is, that you will generate the conditions for something to remain, for the maintenance of links, connections that will ensure that your results and more research and more knowledge transfer that will take place will remain and will be there in a more durable and systematic manner to help
of those who live in islands to be part of a community that will be attentive and able to gather resources to answer the new challenges that these transformations require. So again, I wish you all the best for your project. I wish you all the actors that will be involved to work productively, to enjoy the beauties of the islands, to enjoy the possibility of working together. I would say it's not over see, it's the ability also to see over and above differences and above specificities and build common ground for a better future for our citizens and for us all. Thank you very much for inviting me today. Muito obrigado, Sra. Vice-Reitora. Seguidamente, usará da palavra Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolheiro. Muito obrigado, bom dia a todos. Good morning. Welcome to everyone. I will make my speech in Portuguese, but I will read slowly to help the translation. Senhora Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, Doutora Maria João Carreiro, Senhora Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Doutora Sofia Ribeiro, a Senhora Vice-Reitora do ISCTE, Helena Carreiras, que acabamos de ouvir, pessoa que nas suas funções ministeriais anteriores fez comigo uma relação de proximidade e amizade, passo que lhe transmitam o meu cumprimento afetuoso. Sou deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhora Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Doutora Piedade Lalanda, Senhora Vice-Reitora da Universidade dos Açores, Doutora Susana Caldeira, Senhor Comandante da Zona Marítima dos Açores, Comodoro Conceição Lopes, Senhor Diretor Regional de Qualificação Profissional e Emprego, bem como os demais diretores regionais aqui presentes, Senhor Coordenador do Projeto OVERSEES, o Professor Francisco Simões, Senhora Presidente do Conselho de Administração do Teatro Miquelense, hoje nossa anfitriã, Doutora Maria José Duarte, estimados oradores e moderadores convidados, entidades civis, autárquicas, militares, das forças de segurança e representativas dos diversos organismos governamentais e não governamentais, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia a todos, todos. É de inclusão que falaremos. Bem-vindos à região autónoma dos Açores, todos os que se deslocaram para participar neste Kick-Off Conference of the Overseas Project. Welcome. A minha saudação institucional e também afetuosa a cada um. Como sabeis, os Açores integram, em conjunto com as outras 4 regiões insulares da União Europeia, o Consórcio Internacional para a criação de um Centro Vocacional de Excelência, cuja candidatura foi, em boa hora, aprovada pela Comissão Europeia. A abrir a conferência, desejo, em nome do Governo dos Açores, a melhor inspiração e as maiores felicidades a todos os participantes. Coesos e inovadores, teremos muito a ganhar e daremos sucesso à estratégia, aliás, às estratégias, porque são plurais, de desenvolvimento regional da União Europeia,
esta Europa de regiões e, designadamente, pela excelência na educação e formação profissional em ilhas, o que, aliás, é fundamental para responder aos desafios e oportunidades das novas economias. Enfim, para vencer os desafios do futuro. No futuro, tudo é novo. E por isso importa preparar reação, ação perante a inovação, a novidade e aquilo que é o desafio da oportunidade de vencer. Os nossos parceiros neste consórcio são especiais e dedicados a este projeto em concreto. Este consórcio é coordenado pelo ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Aproveito, pois, para renovar o meu cumprimento e felicitar em particular o ISCTE, nas pessoas da senhora Vice-Reitora Helena Carreiras, que ouvimos via Zoom e que abriu esta sessão, bem como ao notável investigador Francisco Simões, que tem desenvolvido diversas iniciativas centradas na juventude em toda a Europa e, desde o ano passado, é coordenador de um estudo europeu de alto nível sobre a juventude nas zonas rurais. Nos Açores, a nossa insularidade tem muito de mar, mas muito de ruralidade. Parabéns e bem-ajam. Este projeto, designado de Overseas, será executado durante 48 meses. Agradeço o empenho nesta inclusão dos jovens açorianos e em todo este tempo. Permitam-me que aqui enalteça, nas pessoas da Senhora Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, bem como do seu Diretor Regional da Qualificação Profissional e Emprego, que mobilizaram para aqui este arranque dos trabalhos, para além da adesão dos Açores ao consórcio. Muito obrigado. Evoco igualmente a reveladora participação e empenho da Senhora Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, pois a excelência da educação e formação é agregadora e compromete-nos com as nossas próprias convicções, sendo, pois, horizontais a todo o Governo dos Açores, a que tenho a honra de presidir. Eu próprio sou um entusiasmado da educação e da formação e qualificação. O capital humano é o melhor que temos em nome do futuro. Com o evento de hoje, assinala-se o arranque dos trabalhos deste projeto, juntando todos os parceiros regionais e internacionais das 4 regiões insulares, a saber, Açores, a região oeste da Irlanda, Ilhas do Egeu e Sicília. Bem-ajam a todos. Este projeto visa promover, sublinho, a excelência no ensino e formação profissional como ferramenta de transformação económica e social, com um modelo de cooperação que articula pessoas, empresas, entidades formadoras e governação pública para acelerar, pelo menos, a dupla transição identificada nas estratégias de especialização inteligente das regiões insulares aqui envolvidas. Estas transição digital e ecológica. E a verdade é que não há nada de mais constante na nossa vida, na vida de todos, do que a própria mudança. Por isso, as transições, afinal, são uma permanência. O grande objetivo é acelerar as atividades económicas ligadas aos setores estratégicos como a agricultura sustentável, turismo rural, energias renováveis e digitalização. É o retrato dos Açores e da nossa ambição. O Overseas coloca estas regiões como regiões de referência na União Europeia em matéria de excelência vocacional. Este projeto ajuda a promover um modelo inovador de ensino e formação profissional, alinhando com os principais
com os princípios, de transição ecológica, digital e inclusiva que regem as políticas comunitárias para a próxima década e, portanto, também para a próxima década da região. Com este elemento, a nossa região, isto é, os Açores, reforçam, na verdade, o seu programa operacional Açores 2030. Está tudo ligado, como diria o bastonário da Ordem dos Psicólogos. Reforço, nomeadamente, nas áreas de formação inicial, da qualificação ao longo da vida e da modernização do ensino profissional, contribuindo para a execução eficaz dos investimentos públicos previstos e para a prossecução dos objetivos da nossa coesão económica e social. Com esta iniciativa, o Governo dos Açores redobra o seu esforço na tentativa de atingir as metas regionais de redução do desemprego jovem e da requalificação de ativos. E que sucesso temos tido nestes objetivos. O número de jovens que optam pela via do ensino profissional tem vindo a crescer nos Açores. No passado ano letivo 2019-2020, ano letivo precedente à nossa assunção de responsabilidades governativas, ingressaram no ensino profissional 715 novos alunos. O ano letivo 24-25, isto é, o corrente, ingressaram 946 novos alunos. Um crescimento. Este crescimento para a nossa realidade é significativo e estimulante, pois confirma sucesso neste percurso feito. Para o próximo ano letivo, a região terá em oferta 54 cursos, possibilitando a entrada de 1.103 novos alunos, sempre a crescer. Afinal, a formação profissional já não é um recurso, é uma primeira escolha. A nossa aposta estratégica está a ser ganha. Os jovens açorianos estão cada vez mais empenhados na sua formação, empenhados em construir um futuro bem-sucedido para si e para os Açores. Com esta iniciativa, queremos também chamar a atenção para o esforço que temos vindo a realizar no intuito de integrar cada vez mais os jovens que têm estado ausentes da formação e do mercado de trabalho. Os denominados NEETs, os jovens que não estudam nem trabalham. A evolução que impulsionamos nos Açores fez-nos passar dos então 20,7% de jovens que não estudavam nem trabalhavam, este era o retrato de 2020. Agora são 11,2%, isto é, diminuímos 9%. Por outras palavras, deixaram de ser 11.600 jovens que não estudavam nem trabalhavam e são agora 6.200 os jovens nestas condições. Uma fantástica diminuição. Mas queremos ainda mais evolução e menos jovens NEET. Há ainda, pois, um caminho a percorrer e estamos na direção certa e a fazer progressos. Estamos a implementar estratégias de formação adaptadas às necessidades do mercado de trabalho, nomeadamente no que concerne à requalificação dos ativos e à inserção de jovens no mercado de trabalho. Estamos a estimular a cooperação internacional e o desenvolvimento de parcerias de longo prazo entre instituições de ensino, empresas, entidades públicas e organizações da sociedade civil. Estamos certos de que o Overseas virá a ajudar a robustecer esta caminhada dos jovens açorianos e da nossa região rumo ao seu futuro individual e ao nosso futuro coletivo, contribuindo assim para fazer dos Açores uma região de oportunidades. Minhas senhoras e meus senhores, noutro nível de integração da região autónoma dos Açores na União Europeia, somos uma região política, reconhecida no Tratado de Funcionamento da União Europeia,
artigo 349, como uma das suas 9 regiões ultraperiféricas, o que nos permite beneficiar de medidas específicas nas principais políticas da União Europeia, como a agricultura, a coesão e a concorrência. Em substância, tal significa que as instituições europeias reconhecem a necessidade de apoios diferenciados ao desenvolvimento destas RUP, atendendo às especificidades incomparáveis com outras regiões que as marcam como territórios e populações com especiais necessidades. Esta realidade é inegável. Eu próprio tenho feito esta afirmação em todos os fora da União Europeia em que participo. No entanto, tenho dito isto em tantos outros fora, onde também faço intervenção pública, dizendo que, para além de uma região de necessidades, queremos ser, e temos potencial para isso, uma região de oportunidades. Oportunidades de desenvolvimento nas novas economias e de relevância geopolítica na União Europeia. Para tal, é a nossa profunda convicção, aliás impulsionadora da nossa ação política e governativa, a excelência na educação e formação profissional, que nas nossas ilhas é fundamental e no passado terá sido negligenciado, sobretudo num período pré-autonómico. Será assim que iremos responder aos desafios e oportunidades das novas economias, especialmente nesta dupla transição digital e ecológica que é o nosso contexto. Aderimos, por isso, com entusiasmo a projetos inovadores como o OVERSEES, financiado pela União Europeia e que tem vindo a transformar o panorama das Ilhas Europeias, incluindo os Açores, ao investir em cursos gratuitos e de alta qualidade, alinhados com as necessidades do mercado de trabalho local e com as estratégias de desenvolvimento regional. Formação adaptada às especificidades das ilhas, com foco em setores estratégicos como, repito, a agricultura sustentável, o turismo rural, energias renováveis e digitalização. Parcerias entre universidades, empresas locais e entidades públicas para garantir a oferta formativa e para que esta responda às reais necessidades do tecido empresarial insular do presente e do futuro. Esta é, aliás, a grande oportunidade, mas também o grande desafio. É olhar a necessidade do presente com perspectiva relativamente às oportunidades do futuro. Não devemos apenas esgotar a nossa atenção nas profissões tradicionais, mas na descoberta das novas profissões geradoras da oportunidade e das novas economias. Desenvolvimento de competências práticas e transversais, essenciais, pois, para a empregabilidade e para estas transições a que fiz referência. Inclusão social e combate ao abandono escolar, promovendo oportunidades para jovens que, de outra forma, estariam em risco de exclusão do mercado de trabalho. E ainda subsistem, infelizmente, muitos destes casos. A formação profissional orientada para as novas economias permite, e a entender comum, preparar profissionais para os setores emergentes, como as tecnologias verde e digitais, essenciais para a sustentabilidade e competitividade das ilhas. Nos Açores, a nossa identidade é alinha com sustentabilidade. É a nossa marca. Dinamizamos a nossa economia para valorizar os setores tradicionais, mas promovendo a sua inovação e o empreendedorismo neles e acrescentando-lhes novos setores ligados a estas novas economias. Estamos a valorizar o papel dos jovens nas comunidades, criando condições para que possam construir carreiras promissoras sem necessidade de emigrar. Hoje, a economia dos Açores é uma economia atrativa,
que na mobilidade global atrai imigrantes. Então, por que termos necessidade de recorrer à imigração dos nossos jovens? É também nosso desafio reter os talentos, os nossos talentos. A excelência na educação e formação profissional em ilhas, portanto, não só responde aos desafios locais de qualificação e empregabilidade, mas também posiciona os Açores e todas estas regiões como laboratórios de inovação para as novas economias, com impacto positivo e sustentável nas comunidades insulares. Aliás, na qualidade de presidente da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, em 2021, e no quadro da presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021, tive a oportunidade de desafiar a Comissão Europeia para olhar para as regiões ultraperiféricas como laboratórios de futuros. Também aqui, este projeto OVERSEES dá uma oportunidade a estas regiões insulares de serem verdadeiros laboratórios de futuro. Tendo em conta que aqui se promove a ambição global de alcançar a excelência do ensino e formação profissional nas Ilhas Europeias, construindo grupos temáticos colaborativos para promover a cooperação regional e transnacional e facilitando parcerias de longo prazo entre prestadores de ensino e formação profissional e as empresas, os Açores e o Governo regional estão plenamente motivados nesta participação. Encaramos, igualmente, tal como este projeto, que o papel da formação nas profissões-chave para a transição ecológica apoiam a mudança para as novas economias e para as sociedades da União Europeia, sociedades e economias mais circulares e mais sustentáveis. Motiva-nos que as nossas instituições de ensino e formação profissional sejam capacitadas para desenvolver cursos adaptados às necessidades específicas das ilhas, garantindo relevância e aplicabilidade prática, alinhando, por exemplo, a formação com as necessidades do setor produtivo, da economia verde, da economia azul, da tecnologia espacial, que nos Açores tem especiais oportunidades, e promovendo depois a empregabilidade e empreendedorismo nestas áreas. Abro aqui um parêntese. Creio que devemos todos nos Açores assumir com orgulho o entusiasmo com que o mundo viu a decisão pioneira, liderando pelo exemplo na política de conservação e proteção do nosso mar, dos oceanos, com o alcance da criação de áreas marinhas protegidas, num montante de 30%, como determina os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Já o fizemos e fomos reconhecidos internacionalmente por esse feito. Não queiram forças políticas retrógradas dar um passo atrás, porque perdemos prestígio e dimensão global nesta dinâmica. Mas estamos a fazê-lo também na economia verde e na circularidade das nossas economias. Em todas as áreas, incluindo na energética, porque sim, temos um plano de utilização crescente de fontes renováveis no abastecimento de energia que aqui produzimos nas nossas ilhas. Eu confio nos jovens dos Açores e neste projeto colaborativo e transnacional. Desejo sucesso e inovação, concretizações e resultados. Temos um outro desafio em Santa Maria, com o Centro Tecnológico Espacial, que será vantajoso para a geocentralidade política e tecnológica que os Açores representam. Temos desafios relevantes transatlânticos na passagem dos cabos submarinos de fibra óptica, os smart cable, que potenciam os Açores com uma geocentralidade incomparável nas ligações entre 3 continentes. E por isso, também no digital, nós somos relevantes e temos estas oportunidades. Parabéns e felicidades. Muito obrigado
pela escolha dos Açores e pela adesão ao Overseas, com muito me orgulho. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluída assim a sessão de abertura, damos início aos trabalhos da Conferência. Para a apresentação Overseas, Passado, Visão, Objetivo e Caminho, vai usar da palavra Francisco Simões, doutorado em Psicologia pela Universidade de Coimbra, investigador associado do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE e presidente do European Rural Youth Observatory, além da coordenação e investigação em diversos projetos nacionais e europeus, é o coordenador do projeto Overseas. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença. Gostaria de começar por saudar o Sr. Presidente Regional, do Governo Regional, Dr. José Manuel Bolieiro, e agradecer a sua presença, bem como as suas palavras de incentivo ao nosso projeto e à nossa iniciativa. Cumprimentar também a Sra. Secretária Regional da Habitação, Juventude e Emprego, pelo apoio permanente que tem dado a esta ideia e ao consórcio que foi criado no âmbito deste projeto. A Sra. Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, a Dra. Sofia Ribeiro. Uma saudação especial também ao Sr. Diretor Regional, Renato Medeiros, que coordenou este evento local de arranque do projeto aqui nos Açores, e às demais autoridades aqui presentes, estendo também as minhas saudações. O meu objetivo hoje é dar-vos uma visão panorâmica do projeto, procurar mostrar quais são os caminhos que queremos percorrer, olhando um pouco ao passado, àquilo que levou à formulação desta ideia, pensando também no caminho que teremos que fazer durante os próximos 4 anos, em conjunto, com vários parceiros internacionais que também estão aqui presentes hoje e que também aproveito para saudar, e depois dar uma visão, ainda que breve, do futuro que nos aguarda, do caminho que queremos fazer, aonde queremos chegar. Mas, como é óbvio, eu não posso ignorar o meu passado, se calhar também um pouco o meu defeito de formação como psicólogo, o que significa que eu estou sempre a pensar no desafio seguinte. O desafio seguinte, certamente, neste projeto é imenso, é uma responsabilidade tremenda, apesar da oportunidade que nos aguarda, mas, por outro lado, eu penso nos desafios mais imediatos. E o desafio mais imediato num dia tão preenchido como o de hoje, um dia tão intenso como vai ser hoje, é captar a vossa atenção. Porque eu sei que muito facilmente a nossa cabeça deriva para outras coisas. Coisas mais doces, coisas mais aprazíveis ou coisas mais relaxantes. É muito fácil. Eu já estive desse lado, vou voltar a estar e, portanto, facilmente a nossa cabeça deriva para outro lado. Portanto, a nossa intenção hoje é captar a vossa atenção, garantir a vossa participação e presença neste evento e fazer deste momento um momento de partilha e um momento de interação que seja verdadeiramente produtivo para o projeto. Mas não esquecendo isso e não aplicando a teoria psicológica apenas à audiência, aplicando a mim próprio, vamos falar um pouco do passado. E gostaria de falar um pouco das causas que nos trouxeram aqui. E há várias causas que serão, algumas delas, mais remotas, mais distantes, e essas são um pouco mais pessoais. Causas comuns, que são aquelas que nos trazem em conjunto aqui hoje, e também as causas próximas, os acontecimentos mais recentes que levaram à formulação deste projeto e à sua submissão. E começando então pelas causas mais distantes, vocês vão assistir a um momento de autoanálise em direto. Porque, como eu dizia, não era justo apenas
projetar aquilo que vai passar pela vossa cabeça durante alguns momentos das várias apresentações. Nós vamos divagar, é da natureza humana. Mas aquilo que gostaria de partilhar convosco é um pouco a própria análise pessoal sobre os motivos que me trouxeram aqui, enquanto coordenador deste projeto. E há causas que não são imediatamente evidentes, são causas mais ligadas ao nosso passado. Embora o passado seja um lugar muito perigoso, como nós sabemos, é muito comum ouvirmos expressões como antes é que era, ou éramos felizes e não sabíamos. Eu, por acaso, não gosto nada destas expressões. Eu sou uma pessoa muito orientada para o futuro, gosto sempre de pensar no que é que vem a seguir, mas a verdade é que, comumente, vamos ouvindo essas expressões e vamos ouvindo esse tipo de análise narrativa, que, aliás, hoje em dia está muito presente no debate político e no debate público. Mas, de toda a forma, é preciso perceber que há coisas que deveriam ficar no passado. Mas já que estou a falar-vos aqui com toda a transparência, este sou eu, não se vê ali a legenda, em 86 ou 87, há alguma investigação arqueológica a determinar o ano certo. Há coisas que melhoraram, nitidamente o corte de cabelo está um pouco melhor. Mas não deixa de ser uma criança que via nos Açores, há 40 anos atrás. No momento em que era uma região essencialmente fechada ao mundo. Conectada, mas fechada das novas tendências. A nossa forma de chegar ao mundo era um canal televisivo que nos uniu enquanto ilhas, que deu uma certa projeção arquipelágica à região, mas que abria-nos essa janela e que nos fazia pensar no mundo como um lugar que nos chegava numa tela muito pequena, mas que parecia muito grande. E eu lembro-me de me perguntar continuamente porquê é que vivia nos Açores. Porquê é que vivia num espaço tão isolado? Porquê é que estava tão distante? Fazia-o a partir da Terceira, de onde sou natural, ali da Costa Sul. Este é um lugar bastante disputado na Terceira, entre o Porto de Judeu e São Sebastião. Há pessoas aqui que já me ouviram falar sobre isto, ali a Salga. Mas, de facto, essa questão sempre esteve na minha cabeça. Qual é o lugar que as ilhas ocupam? Porquê é que estão distantes? Porquê é que há ilhas mais distantes do que outras? Porquê é que vivemos neste espaço? E parecendo que não, isso é relevante para entender que não uma causa própria, é também uma causa comum. E o que vamos fazer a seguir é um pequeno exercício de investigação científica com uma pergunta. Há aqui vários cientistas na sala, aqui logo na primeira fila a doutora Piedade Lalanda sabe perfeitamente que estudos só com uma pergunta não são muito fiáveis, mas eu acho que vamos todos chegar ao mesmo resultado perante um pequeno quiz que eu vos vou propor. Se pensarmos qual destes lugares tem maior ressonância emocional para vós, qual deles é? É a rua, a vossa rua, é o bairro, é a cidade ou é a ilha? Quem é que diz a rua? Braço no ar, podem participar. O André, sozinho, não, há mais uma pessoa, o Dimitri, diz que também é a rua. O bairro. É curioso que nos Açores não há muita noção de bairro. É uma concepção mais urbana. A cidade e a ilha. Pois é. Somos todos ilhéus e, portanto, esse espaço, como espaço de projeção emocional, é um espaço muito significativo. E é o espaço central deste projeto. Como é que ilhas tão diferentes, em geografias tão distantes umas das outras, com características muito distintas, terão algo em comum, mas também algo diferente, que pode ser inspirador para trabalho conjunto. A ilha é, de facto, um espaço de revelação, um espaço de dúvida, mas é um espaço do qual nunca nos conseguimos libertar, na verdade. Todos nós, de alguma forma, tivemos a experiência de sair, de voltar e de sentir que a ilha nunca saiu de nós. E é isso que Daniel de Sá nos dizia com esta frase, que é uma frase marcante da literatura açoriana, mostrando que, nem que seja como abstração a ideia ou sentimento, a ilha faz parte de nós. Então, nesta perspectiva, numa causa que já é um pouco mais próxima, nós no ISCTE, há alguns anos atrás, em colaboração com uma associação local, a Associação dos Jovens Unidos pelos Açores, quisemos perceber, efetivamente, como é que esses laços à ilha, essas ligações emocionais, de alguma forma se refletem, ou podem se refletir,
a intenção de regresso. O Sr. Presidente falou sobre isto, sobre a necessidade de reter o talento, de reter os jovens, de lhes dar oportunidades. Então fizemos este estudo com os jovens universitários que estavam fora dos Açores, portanto, não incluímos os jovens que já estavam nos Açores, na Universidade dos Açores, percebendo se estariam interessados ou não em voltar. E isto nasce de uma conferência que houve em Coimbra, organizada por esta associação. Estavam cerca de 200 açorianos presentes, estudantes açorianos, e eu perguntei ao público, de uma forma completamente informal, quantos deles pensavam regressar aos Açores, e contamos 10 braços no ar, em 200. Isto já foi em 2017. E foi um estudo que nasceu de uma pergunta, como sempre, não é? Depois temos que acrescentar outras. Mas o que descobrimos foi que, contrariamente àquilo que pensamos, não é apenas a condição socioeconómica antecipada, o salário que eu acho que vou ter, o trabalho que eu acho que vou ter, que prediz, que está associado ao retorno à ilha, à intenção de regressar. A ligação emocional é um fator fundamental para predizer a intenção de regressar à ilha. Em idades tão tenras, não é? Ora, eu acho que o grande desafio é como é que se transforma esse laço à ilha em política pública. Por exemplo, a OCDE muito recentemente começou a trabalhar um conceito que se chama Soft Infrastructure. No fundo, a infraestrutura das relações comunitárias e sociais. Como é que essa infraestrutura de ligação entre as pessoas, que acho que será muito cara aqui ao Dr. Rui Marques, e ele vai certamente falar-nos sobre isso mais tarde, pode, de alguma forma, representar um recurso que capta as pessoas e lhes ajuda a dar um sentido de vida. Portanto, no âmbito das políticas públicas, a ligação que temos à terra, ao lugar e às pessoas é um fator fundamental de atração. E não apenas aquilo que vamos falar aqui hoje. E gostaria de sublinhar isto. Porque quando falamos de espaços, não falamos apenas da natureza dos espaços físicos. Falamos da infraestrutura social e humana que existe nesses espaços. Ora, pensando em causas mais próximas, a verdade é que, nos últimos anos, por iniciativa do Governo Regional, tem havido, de facto, um debate à volta do ensino profissional. Certamente com avanços e recuos, certamente com espaço de melhoria, mas, pelo menos com um ponto de partida que me parece relevante. Em 2021, houve a decisão, na altura do então Secretário Regional, Dr. Duarte Freitas, de avançar com a Agenda Regional para a Qualificação Profissional. Foi um trabalho que foi realizado em parceria com o ISCTE. O ISCTE era o consultor científico do projeto e, portanto, é por essa via que eu estou envolvido nesta iniciativa do Governo Regional. E houve uma série de elementos que surgiram de todo um levantamento que foi feito, um levantamento que foi muito exaustivo. Foi feito com as entidades formadoras, os formadores, os formandos, as empresas, outros atores que têm ligação com o sistema de ensino profissional, as escolas da rede pública, que são um parceiro essencial. Ouvimos todos, em todas as ilhas, e percebemos que, por um lado, embora e já é visível esse crescimento, e pode ser intensificado, e deve em muitas áreas ser intensificado, ainda assim, o número de jovens que, ao nível do que nós chamamos de ensino secundário, estava na formação profissional, ainda era residual. À altura, no universo, estamos a falar de menos de 10% da totalidade da população escolar matriculada no ensino secundário. Para termos uma noção, e as comparações valem o que valem, porque os sistemas de formação são todos muito diferentes, mas se formos a sistemas de formação que insistem mais na formação dual e que têm um grande historial na formação profissional, como os sistemas do centro da Europa, de países como a Alemanha, a Áustria, a República Checa, estas percentagens chegam, por vezes, aos 50% e aos 60%. Portanto, é deste nível de comparação que estamos a falar. Claro que com uma rede à volta da própria formação profissional completamente diversa do ponto de vista da indústria, da colaboração entre os parceiros, da participação dos sindicatos nas negociações relativamente às ofertas formativas, portanto, uma participação completamente diversa. Outro ponto que foi visível e que continua a exigir da nossa parte de atenção são as redundâncias. De facto, em diversos conselhos vimos que as ofertas formativas entre a rede pública e a rede de formação profissional muitas das vezes eram semelhantes. E, portanto, havia uma competição desnecessária quando, por um lado, estamos a perder alunos,
Por outro, os recursos são finitos e a colaboração deve prevalecer do ponto de vista da resposta que é necessário dar a este nível. Outro elemento interessante foi percebermos que, já aí nessa altura, se sentia, sobretudo entre as entidades de formação profissional, mas também entre os jovens, de que a oferta formativa tinha que ser, de alguma forma, melhorada e inovada, em áreas como a digitalização, a economia azul, a economia verde. Havia, de facto, essa urgência. E, finalmente, um outro ponto fundamental, diria mesmo a base, a necessidade de melhorar a imagem social do ensino profissional, não como um ensino de segunda, mas efetivamente como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional que cria perspectivas em vez de diminuir a própria identidade pessoal, digamos assim. Um outro elemento que foi importante na formulação deste projeto foi o European Rural Youth Observatory, que é uma entidade que resultou de um outro projeto paralelo, mas que envolve uma série de entidades que estão representadas na nossa parceria e que começou a olhar de forma dedicada à situação dos jovens nas zonas rurais, periféricas, ultraperiféricas da Europa. E que o tem feito desde 2021, agora já constituída como uma associação de investigação, que muito recentemente fez um pedido para se estabelecer aqui nos Açores, nomeadamente no Tarinove. Estamos à espera de resposta. Pode ser que o Duarte nos diga alguma coisa hoje, vamos ver. Mas, de qualquer forma, sempre com esta preocupação de criar um modelo de resposta e de análise sobre as situações específicas dos jovens nestes meios. Portanto, com base nestas experiências, então, chegamos a ideias cruciais que se juntam àquilo que descobrimos no processo de avaliação da própria agenda. Por um lado, os desafios da coordenação vertical. O Sr. Presidente do Governo Regional falava muito bem da condição ultraperiférica dos Açores. Mas a verdade é que, muitas das vezes, as ambições das regiões são filtradas desde Bruxelas até aqui de uma forma que nem sempre é vantajosa. Nem sempre as ambições que são definidas em Bruxelas se refletem para responder às necessidades das populações nas regiões. Portanto, esta necessidade de alinhar mais as políticas públicas, desde o nível europeu até o nível regional, é permanente, é essencial e é um dos elementos a que este projeto pretende responder. Outro aspecto, não é só uma questão de coordenação vertical de políticas, é também uma questão de colaboração intersectorial, de colaboração entre os setores que, de alguma forma, dão resposta a um problema social complexo. Aliás, esta componente foi integrada no próprio trabalho da agenda, foi realizada uma série de laboratórios colaborativos com várias entidades que, aliás, estão aqui hoje presentes, no sentido de perceber qual é o caminho que se pode fazer do ponto de vista da colaboração entre os diferentes departamentos do Governo, o setor privado, o terceiro setor, para que a resposta da formação profissional seja mais articulada. A governação integrada do ensino profissional é um dos objetivos deste projeto, portanto, claramente alinhado com o que pretendemos fazer. E, finalmente, os próprios desafios da digitalização que estão aí. Há uma crença, há um tecno-otimismo no ar, que, no fundo, reflete a seguinte ideia. Com base na digitalização, nós vamos resolver todos os problemas, incluindo os problemas sociais. Mas já é muito evidente que em alguns setores, vou-vos dar um exemplo concreto, os próprios serviços de emprego, a adoção de ferramentas de inteligência artificial não é adequada, tem vários problemas na resposta, por exemplo, aos públicos mais vulneráveis. Basta pensar que, por exemplo, estes modelos são treinados em linguagem e dados que não são linguagem e dados que integram as vivências destas pessoas. Portanto, o apoio direto, humano, mediado pelo contacto direto, continua a ser importante. São desafios em que temos que pensar para o futuro. Bem, com base nisto, visão e objetivo do projeto. E a visão é simples, ou pelo menos é clara. Queremos desenvolver um modelo de excelência para a formação profissional nas Ilhas da Europa e acelerar as atividades de exploração inteligente das diferentes regiões, pelo menos aquelas que têm maior comunalidade, que têm mais aspectos comuns, para acelerar a chamada dupla transição. E este projeto tem uma particularidade. Não são aprovados muitos centros vocacionais de excelência na Europa.
Só para vos dar uma ideia, na candidatura que fizemos e no concurso a que submetemos esta candidatura, estavam a concurso 130 candidaturas e foram aprovadas 13. Portanto, o nível competitivo é muito elevado e, habitualmente, estes projetos centram-se em setores específicos. Não se centram tanto na realidade dos territórios. E, nesse aspecto, este projeto é bastante inovador, porque centra-se nos territórios mais periféricos, mais isolados e das necessidades que têm para fazer avançar estas áreas. E o contexto de candidatura, eu não me vou alargar muito sobre isto, é o contexto de inclusão, inovação e colaboração entre o setor público e o setor privado. Mas eu gostaria de destacar 2 ou 3 elementos. Primeiro, o das reformas no setor do ensino e formação profissional. Este projeto não será bem sucedido se, daqui a 4 anos, o projeto não devolver uma plataforma de inovação para o setor e não, no bom sentido, contaminar o resto do sistema com boas práticas. Aliás, este projeto só é bem sucedido se, para além das entidades parceiras que estão envolvidas e que têm responsabilidades, nós trabalharmos com os outros. Segundo aspecto, empregos de qualidade. Eu vi recentemente declarações da Sra. Secretária precisamente sobre este aspecto. Nós estamos num momento de pleno emprego na região. Eu lamento dizer, eu digo isto muitas vezes e repito, mas o pleno emprego é um conceito do século XX, não é um conceito do século XXI. Os empregos de qualidade são os empregos decentes e significativos. Decentes porque são baseados em salário justo, na inclusão social das pessoas, na sua proteção social, nos seus direitos. Significativos porque dão sentido de vida, porque dão perspectiva, porque oferecem a possibilidade de cada pessoa dar um contributo válido à sociedade. São esses os trabalhos de qualidade, independentemente da área ou do nível que cada pessoa trabalha. São estes os desafios do trabalho de qualidade a que vamos ter que dar resposta. E depois, uma economia inovadora, inclusive sustentável, à volta dos pilares do próprio programa. A parceria é bastante extensa, estão hoje todos aqui representados, eu não vou nomear todos, mas de 4 regiões distintas, como foi mencionado, e o objetivo aqui foi, sendo ilhas, serem ilhas todas elas diferentes. Temos os Açores como região ultraperiférica, temos uma grande ilha como a Irlanda, que às vezes temos até dificuldade em pensar como ilha, mas é, representada pela região oeste do país. Temos as ilhas do Mar Egeu, um arquipélago mais próximo da placa continental, e a Sicília, que é uma ilha também próxima. Portanto, a ideia foi, somos todos ilhas, mas somos todos diferentes. Com este ponto de partida, o que é que podemos aportar ao sistema de ensino e formação profissional? Não vos massacrando muito com os conceitos, porque vejo já imagens de gelados e de praias a circular, queria ainda assim explicar que o conceito centra-se em 4 desafios, 4 pilares. O desafio social, porque estas candidaturas devem dar resposta às necessidades de inclusão das pessoas. E, portanto, o nosso desafio comum era dar resposta às populações mais jovens, abaixo dos 35 anos, alguns em condição de não estarem nem em emprego nem em educação, ou como agora falamos aqui nos Açores, os jovens com elevado potencial de empregabilidade, e para responder a isso, procurar dar essa resposta a alunos, potenciais formandos, que nessa faixa etária possam, de alguma forma, encontrar uma resposta na requalificação ou na atualização das suas competências, especialmente em formações de curta duração. Depois, temos o desafio institucional das próprias entidades formadoras, que precisam de novas ferramentas para dar resposta às necessidades dos seus formandos e das populações. E, nesse sentido, é preciso aumentar a capacidade humana, tecnológica e curricular, que ainda é insuficiente em alguns aspectos, e devo dizer que, de acordo com a agenda, a ideia é que 75% da oferta formativa se vá centrando em setores de especialização inteligente. Logo, é preciso criar um manancial de conhecimento para que isso venha a acontecer. Do ponto de vista económico, a colaboração com as empresas, com o tecido empresarial, com as pequenas e médias empresas, com o terceiro setor, que também dá uma resposta do ponto de vista do emprego, e desse ponto de vista também criar ferramentas que permitam efetivamente que essa colaboração aconteça. E, finalmente, como eu vos dizia há pouco, o desafio da governação integrada, procurando modelos que deem resposta à coordenação entre setores de governação para melhorar o próprio ensino e formação profissional.
Para apresentar, no fundo, o que vamos fazer hoje, falamos de alguns princípios. Um primeiro princípio deste projeto é a participação e o co-desenho de soluções, que, aliás, vai ser explorado pelo meu colega Paul Flynn, da Universidade de Galway. Acho que é importante perceberem que o ponto de partida deste projeto não é aplicar currículos que já existem. É criar de raiz, com as pessoas, e quando digo as pessoas, os jovens, os formadores, as escolas de formação profissional, as empresas, o terceiro setor, as novas respostas de formação profissional que podem ser testadas. Portanto, vamos ter pilotos e vamos testar essas respostas. Portanto, ao contrário do que acontece e que tem que acontecer, uma resposta que vem do Ministério ou de uma Secretaria Regional para as escolas, o percurso aqui é completamente inverso. Nós vamos construir de base, criar essas propostas, validá-las e, entre aspas, levá-las ao mercado, trazê-las para as respostas curriculares da própria região. Outro princípio muito importante é responder às necessidades do mercado de trabalho, combinando as suas necessidades com a capacitação das entidades formadoras, mas também, por outro lado, a visão dos jovens, porque a visão dos jovens estará sempre no centro. E o meu colega Cetélio Gialis, da Universidade das Ilhas do Marija, vai falar-vos um pouco sobre isto. É uma segunda apresentação que temos da parte da manhã. Terceiro princípio, inovar através de modelos de formação mais flexíveis e mais ajustados às necessidades locais. Nós vamos sempre ter um desfazamento entre a resposta formativa e as necessidades do mercado. E a tendência para esse desnível aumentar é muito grande. Basta pensar no avanço que a inteligência artificial está a fazer e nas alterações que está a trazer ao mercado de trabalho. Portanto, esta corrida é cada vez mais intensa. Mas vamos tentar, de alguma forma, dar resposta a este desafio e uma das mesas redondas vai focar exatamente este princípio. Depois, entender as necessidades do mercado como oportunidade, especialmente nos setores estratégicos que foram definidos. É outro dos princípios que vamos discutir numa mesa redonda hoje, também olhando aos contributos que o setor privado poderá aqui trazer. E, por fim, as vozes jovens têm de estar permanentemente no centro. Eu, há um ano, fiz um pequeno desafio à Direção Regional, porque foi feita a campanha, isto é público, portanto acho que posso partilhar, porque a campanha continuava a trazer imagens de jovens que nós não conhecíamos. E fiquei muito contente de ver que, finalmente, este ano, nós colocamos nos outdoors e em toda a comunicação que é feita da campanha a tua primeira escolha, os jovens que têm sido sucessivamente medalhados no concurso de profissões a nível nacional e internacional. Portanto, não há dúvida nenhuma que é possível ter formação profissional de qualidade nos Açores e, com isso, obter o devido reconhecimento. E o reconhecimento é deles, para quem eu peço uma salva de palmas. E antes que definitivamente deixem de me ouvir, porque há esse efeito, não sei para quem conhece, aqui os mais antigos devem-se lembrar da série Peanuts, do Charlie Brown, e devem-se lembrar da professora do Charlie Brown. Lembram-se? Talvez não se lembrem muito bem, porque só se ouvia um saxofone, um trompete, porque o Charlie Brown não ouvia nada, estava imerso nos seus pensamentos. Portanto, antes que comecemos a ter esse efeito na nossa cabeça e comecemos a pensar noutras coisas bem melhores, vamos então falar muito brevemente do caminho. E qual é o caminho? Ter a noção que estamos num momento de viragem ao nível da formação profissional na Europa. Uma das 3 iniciativas nos primeiros 100 dias da nova Comissão foi a chamada União das Competências. É uma prioridade da Europa, face a todo o contexto internacional, vir a reter mais talento, melhorar as competências das pessoas, porque continuamos a ter desafios. 1 em cada 5 adultos tem dificuldades em escrever. 1 em cada 4 jovens de 15 anos tem aproveitamento insuficiente em leitura, matemática e ciências. Quase 4 em cada 5 pequenas e médias empresas não conseguem encontrar os profissionais de que necessitam. E face a isto, é preciso, de facto, que todos os cidadãos europeus possam ser dotados das competências necessárias, que as empresas se tornem mais competitivas e que possam procurar e encontrar essas competências e, muito importante, que as qualificações possam ser móveis, no sentido em que sejam reconhecidas por toda a Europa, independentemente de um jovem ser formado nos Açores, na Polónia
ou na Estónia, não interessa, é importante que essas competências possam circular pela Europa. E face a isto, é preciso que haja também um modelo de coesão para a Europa. Não basta fazer a proclamação. É fundamental que percebamos que nas diferentes regiões da Europa, e esta análise não me vou deter sobre isto, sobre as regiões mais periféricas e rurais da Europa, nem todas as situações são iguais. Há regiões que, de facto, estão em condição mais difícil e, curiosamente, os Açores, em muitos aspectos, não estão na condição mais difícil que possam imaginar comparativamente a outras regiões na Europa. Mas esse era um longo debate e não vos vou amassar com isso. Termino deixando aqui quais são os principais resultados que nós temos que produzir. É a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação. Primeiro, um portfólio de novas formações. Um programa de orientação vocacional que vai circular pelas escolas, que queremos que seja também aberto às escolas da rede pública. É muito importante esta colaboração e fico muito grato pela Sra. Secretária Regional de Educação estar aqui connosco e poder partilhar também com ela este desígnio. Formações de curta duração que permitam requalificação rápida das pessoas, de muitos jovens que procuram uma nova alternativa em termos de carreira profissional. E também, e esse é um grande desafio, a criação de um programa de formação de nível 5, internacional, inteiramente online na área da digitalização. Um segundo resultado é criar uma plataforma de colaboração digital entre as empresas e as entidades formadoras e os jovens. Um espaço de conversa, uma praça onde as pessoas possam se encontrar e responder mais rapidamente ao desfazamento entre a oferta e a procura. Por outro lado, uma comunidade de prática. A ideia é, bem, tivemos um apagão há pouco tempo, eu por acaso estava no Porto, não foi agradável. Uma comunidade de prática que comece nestas 4 regiões, mas que se expanda a todas as ilhas da Europa. A ideia não é terminar em 2029, é dar projeção à formação profissional, não só nestas regiões, mas também nas outras. E, por fim, um número bastante alargado de pessoas nas diferentes regiões que será abrangido de forma equitativa e respondendo às necessidades de cada região. É, portanto, este o nosso desafio, e termino pensando que, por mais sinuoso que seja o caminho, por mais tortuoso que ele possa ser, ou mais reto, no fundo, está sempre ao horizonte. E como dizia o Eduardo Galeano, a utopia está no horizonte, avanço 2 passos, ela recua mais 2 passos. Avanço mais 10 passos e o horizonte recua outros 10. Por mais que ande, nunca mais lá chegarei. Para que serve então a utopia? Para isto, para continuarmos a andar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Avançamos agora para o painel dedicado à inovação no campo da educação e formação profissional, para uma comunicação subordinada ao tema coprodução e participação em experiências inovadoras de ensino e formação profissional. Vai usar da palavra Paul Flynn, investigador e professor na Escola de Educação da Universidade de Galloway, Irlanda, e diretor adjunto do Centro de Investigação em Pedagogia e Envolvimento Público. Good morning, everyone. I'm delighted to be here with you today to explore how co-production and participatory practices can be harnessed to create more responsive and resilient vocational education systems, especially in island contexts, where challenges are unique, but so too are the opportunities. My name is Dr. Paul Flynn from the School of Education at the University of Galway on the west coast of Ireland. So why co-production in VET? Well, around the world, VET is under pressure to evolve, to meet the demands of digital transformation, the economic shifts, the climate crisis, that twin transition that we speak about so much. But for islands and the regions, these issues are amplified. Isolation, limited infrastructure, and youth migration lead to talent loss, and this can often be cyclical, difficult to reverse. So we need VET systems that are localised and agile, adaptive, able to respond to the needs of emergent challenges.
some that we know about, and some that we are yet to find out anything about. Co-production offers us a way forward, ultimately as a mitigating force. So what is co-production? Well, it moves from a top-down service model to one where value is created with and by stakeholders, by you in the room. Ostrom in '96, and then later expanded on in 2013 by Boviard and Loeffler, state that co-production is about shared decision-making, mutual benefit and power sharing, not just during the process of co-production, but beyond that into the future, establishing sustainable relationships that are willing and able to respond to those challenges. In the vocational educational training sector, the VET, this means communities and industries are not just consulted, they co-own the design and delivery of learning. In terms of the island context, islands face structural disadvantages that other jurisdictions certainly do not. The geographic remoteness, small labour markets, and often a reliance on narrow economic sectors. But what they also offer is a tight social fabric, and in many cases a strong tradition of informal learning and community solidarity. These are fertile conditions for co-production, and fertile conditions indeed for the success of the Overseas project. So why stakeholder co-production matters? Well, on islands, everyone knows someone. Maybe it's an island thing. This closeness, makes co-production logistically easier and often more impactful, both in the proximal and in the distal. Stakeholders, including employers, youth, young people, NGOs, and diaspora, those who leave us and may return, can rapidly pilot, scale, and refine vocational initiatives. And critically, they can hold each other accountable, both during the co-production phase and into the future. And this can be cross-generational, supporting governance at a local level. But the full ecosystem of co-producers is what needs to be considered, because co-production is not just about students, it's about a broad alliance. From VET institutions to small and medium enterprises, from diaspora communities to local authorities, this employment ecosystem creates a rich feedback loop between learning and work that island communities are ideally placed to harness. When this collaboration is systemic, we get relevant training, responsive training, reflexive engagement, and stronger employment pipelines. And there are 4 essential dimensions to co-production that the Overseas project will embrace, or is embracing. And if we break it down into those 4 dimensions, they're quite simply co-design, co-delivery, co-assessment, and co-evaluation. Together. The co-design element, curriculum shaped by employer and learner needs. Delivery, industry professionals who contribute to the teaching and mentoring. The co-assessment, evaluation includes real-world performance feedback beyond high-level metrics, a more qualitative, responsive engagement. And the co-evaluation, stakeholders are accountable for outcomes, both to those who they deliver the content to, but also to each other and the major stakeholders who put it in place in the first instance. So stakeholder engagement is critical, it's crucial, it's vital. Each of these steps strengthens alignment between learning and labour market needs, not just in the immediacy, but into the future. And this should be an infinite sequence of refinement and improvement, constantly striving to see that horizon and what sits on it. To talk about a couple of examples, small-scale example and an emergent example in the European context. In the Pacific, we see innovations like climate-resilient VET training. These programs blend traditional ecological knowledge with traditional technical certification supported by international partners. Although small-scale, it is an effort to become more resilient. These Pacific island communities have developed specialised training resulting
in micro qualifications that are most critically, they're recognised by industry. Not just in the 6 months post-project, in the year post-project, but on into the future, and are constantly evolving to respond to the demands of the community and that of the labour market. And these solutions are ways to deal with environmental challenges by working with nature instead of against it. This work is funded by the European Union, France, Canada, New Zealand and Australia. And the qualifications that the students receive are a crucial move towards making not only their own lives better, but improving the Pacific Island ecosystems, the communities that they live in, those streets, neighbourhoods, towns and islands, that sense of identity and belonging, to make them more stronger and adaptable into the future. It's a model of co-production that is both culturally rooted and globally aware, although small scale. Another example, perhaps, is Malta. Malta, despite its small size, has developed sector skills councils that bring employers, educators and policymakers to the same table. Its aim is to make the twin transition, much like the Overseas project, much like all of us, along with an ageing population, necessitated a strategic approach to skills policy formation. This approach allowed the country to experience robust economic growth with low levels of unemployment. However, Malta has also made significant strides in recent years on a number of skills metrics, including reducing the incidence of early school leaving, improving mechanisms for recognition of prior learning, and bringing adult participation in education and training. Now, these challenges, however, at the same time, Malta, like many islands represented here in the room, still faces labour and skills shortages, skills mismatches, and a high share of adults with low levels of skill. These challenges are particularly critical for Malta's large maritime sector, which is central focus of the country's smart specialisation strategy. So developing a national skills strategy and action plan with targeted measures to close the skills gap in their maritime sector was and still is a top priority, underpinned by strong political commitment. But while challenges still remain, the dual training module that they have in place is well positioned to take advantage of a co-production process, should they choose to. So while the Pacific Island Initiative operates at a community level, at a grassroots level, it does show the powerful potential of co-production if it can be applied at scale, as does the Maltese approach as they aim to support its maritime sector. And so if Malta can employ a process of co-creation or co-production working together based on that policy formation and that skills documentation, the future is bright. So yes, co-production is a powerful process, but it also needs to be systemic. It needs to be rigorous, and most importantly, it needs to be intentional. It needs to be intentional from the start, not retrospective. And it needs to be anchored to institutions that can support a sustainable engagement with the employment ecosystem, not during the process of co-creation where it's important, but beyond that and into the future, after this project has concluded. And the VET Centres of Excellence in the Overseas project have the potential to become those anchors. But there are challenges with co-production, and we should acknowledge them. We should lean into those challenges. Of course, co-production isn't easy at any level, Pacific Island, Mediterranean. Small institutions often lack the capacity. Stakeholders risk burnout from repeated consultation without clear results, and we see this post-COVID across a wide variety of fields where ongoing research has instigated a fatigue with engagement. And without supportive policy and funding, co-production can become performative rather than transformative. And so what we need are enablers of co-production. We need legal, policy, frameworks that support decentralised decision-making. We need funding earmarked for collaborative innovation, capacity building for all partners, not just educators, but industry and community members too. The VET Centres of Excellence, such as those in the Overseas project and the project itself, bring all of this together. The essential ingredients are here. We just need a process to bring it to conclusion. And co-production is certainly that process. We also need to recognise that there are practical tools for engagement. On islands, there are tools like skill hubs, learning labs and employer-in-residence models that have been really successful and proven to contribute to the outcomes of such intent. Diaspora networks can be leveraged to mentor and fundraise, and while digital platforms can
Digital platforms can overcome distance and time barriers. So again, the ingredients are here. These tools make co-production visible, actionable, and accountable. Again, the essential ingredients. And VET Centres of Excellence in the Overseas project help make co-production a sustainable, iterative, and reflexive process. When done right, co-production leads to better employment outcomes. Previous speakers have spoken eloquently around what this project aims to achieve and what it can do, the change that it can make. Higher youth retention, young people leaving islands, not always or rarely coming back. As learners see local pathways emerge before them, they are more likely to step onto those pathways and realise their own potential, particularly on small islands where many of them wish to stay. Institutional trust built on shared ownership is a sustainable model. But most importantly, perhaps, co-production empowers employment ecosystems to shape their own future, because the process itself establishes the foundations and the structures above that within which that relationship can flourish. And while establishing your own future, the same process allows the actors in that space to respond to its evolving needs. As we said previously, around those we know now and those we do not know yet to come. It allows it to be agile. Looking ahead, the future of the VET in Ireland must be participatory, adaptive, community-led, and this must be iterative and reflexive, and co-produced, if it is to be sustainable and ultimately scalable. As challenges intensify, and they surely will, from automation to climate change, our best defence is strong, co-produced institutions that respond quickly and equitably. Working together as stakeholders in our own education employment ecosystems, we can develop resilient responses to the challenges that face us now and that lie ahead. Some final thoughts, and let me close with this. In small systems, everyone's voice counts. Islands are perfectly placed to be global leaders in co-production, perfectly placed, because the scale enables relationship-built change. Let's not view these territories as marginal, and as the President mentioned earlier on, but as laboratories of innovation that the rest of the world can learn from, and that Overseas project can develop and champion. Thank you for listening. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra para uma comunicação sobre inovação, formação e criação de emprego nos mercados de trabalho periféricos, Stelios Ialis, professor do Departamento de Geografia da Universidade do Egeu, na Grécia, e diretor e supervisor académico do Laboratório de Investigação em Geografia do Trabalho. Good morning. Nice to meet you all. It's my pleasure to be here. I'm an islander myself, and this is something that I consider an essential part of my identity. I come from Rhodes, Greece. I have been invited by Francisco to visit Azores many times, so I made it, and I've promised to my daughters to bring them too next time. So the title of my presentation is Alternative Economic Sectors and VET in Island Economies, a conceptualization through the lens of spaces of youth. The term NEET, Young People Not in Employment, Education or Training, was introduced in the UK in the 80s for those under 25 or under 30, and it's a widely accepted term for youth vulnerability. But young NEET people are not evenly accepted and distributed. I will provide you some figures. So there are almost, sorry, I have to coordinate two systems here. So there are almost 500,000 NEETs in the island regions and countries of EU by 2023, of which almost half of them are in Sicily, and 60% of them are women. So a huge number.
In order to conceptualize youth, we have to overcome traditional analysis of what youth is. So traditionally, we believe that youth is a developmental temporality that culminates in adulthood and is signified by certain social and developmental milestones, such as having a full-time work and leaving the family and home. Yet, we are facing a period of ineffective youth transitions. So many young people, as has been already noted, face limited and precarious employment opportunities, are under inefficient vet for the formation of young people into workers, have to hold a high skills mixed market demands, which are in cases not able to do. So whether and how young people reach certain milestones is a highly uneven process that is differentiated. And young people in the island regions face important difficulty on that aspect. So spaces of youth is a concept that can help us deeply understand what the problem is and perhaps face it. So young people are developing a mutual reciprocal relationship between themselves and space. And we have to examine how different spaces, like the vet centers we need to develop in the frame of this project, can save both the opportunities but also make restraints or have restraints that young people face. And so we have to examine the mutual interrelationship between young people and space. So youth spaces of VET are spaces when young people work or through which young people receive VET. They save the employment opportunities and the work constraints they have, as already said. And they can be physical or digital. I think that in the frame of this project, we will examine both physical and digital types of VET youth spaces, involving all the actors that have to be involved. But there are certain challenges for youth spaces in the island regions. Island regions, as has been already noted, often face backward production structures. They are over-specialized, especially in tourism. They face scarce or inefficient spatial planning and labor-related infrastructure, and they often face exploitative, short-term, low-paid, atypical employment relationships. So the youth spaces, the excellent youth spaces or the excellent youth spaces of VET that we have to develop have to avoid all these difficulties. One way to do this is to focus on alternative economies for youth employment. This can be social economy patterns and enterprises, and also digital platform-induced sharing economy. I won't go into details, but we can discuss about the challenges, the promising aspect, but although the difficulties that are related to this type of economies. Here you can see a map revealing the high number of needs of young people not in employment, education, or training, especially in Southern Europe. So you can see that the problem with the red color, with the red-colored regions, is in very high in Southern Italy and also in Central and Northern Greece. But also the orange color reveals significant expansion. Social economy has been traditionally expanded in many island regions, and it faces specific path dependencies, but it's also geographically unevenly expanded. So there are a lot of social economy enterprises in southern Spain, but not in Greece. And we have to take this heterogeneous situation under consideration in order to change things. The key challenges for successful implementation of social economies island regions are many, but I have to stress that we need education and training in efficient VET youth spaces in order to develop VET enterprises, social economy enterprises that are strong in island regions. And we also have to do many other things like develop strong links with youth employment programs, etc. These are some extra challenges that the sharing economy, the platform sharing economy is facing in island regions. They also have to be faced because in many cases we have the monetary value created by the service provided is not equally distributed to those involved in sharing economy.
So, to keep it short, and I will be able to answer any of your questions later on, in order to build resilient VET youth spaces and reduce need rates, this is what we seek to do in overseas, we have to face backward regional economic structures. We have to change our inefficient institutions to develop more efficient institutions, and also to face persistent social divisions and extensive informalities that in many cases island regions face. So perhaps we have to reduce informal economy practices and offer better jobs to young people. And this is one way, one strong way to develop their links with the island economies. Keep young people in the islands by offering them good jobs or inviting new young people to the island regions, but by offering them good job opportunities in the islands. This is something that we have to keep in mind if we want to change the situation and reduce need rates, especially in regions like the ones of the EU South. To summarize, the key issues we have to tackle, or we will tackle, or we will try to tackle during overseas implementation are the following. We have to develop some meaningful youth spaces of VET excellence. We have to, let's say, encourage or support multiple forms of agency. We don't want young people to get involved into programs like passive actors, but we want them to be active contributors, developing their own agency, both in the market but also through their unions or other forms of organizations. We have to support digital youth spaces of work, so support perhaps forms of sharing economy through digital youth spaces, but do it in a way that is meaningful and satisfying for the young people themselves. Finally, we have to pay emphasis on young people's geographical mobility. Francisco told a lot of interesting things about the remoteness of islands. Islands are based on good transportation, good and cheap transportations. And this is one way we can support the young people staying on the islands. If they can travel frequently and cheaply, then they can stay on the islands. And then, finally, we have to pay emphasis on alternative forms of economies, perhaps try to avoid, I mean, in my place, in Rhodes, all young people are considered to be future workers of the tourism sector for big hotel, five-star hotel industries. We have to think other ways to keep them in the islands by working in alternative sectors and make them feel that they are producing something that is meaningful to them. Thank you. See you around. Bye. Muito obrigado. Vamos interromper temporariamente os nossos trabalhos para uma pausa para café, que será servido no piso 0 do Teatro Michelense. Retomamos a conferência em 15 minutos.
Dê-nos o favor que retomem os vossos lugares para darmos início aos trabalhos. Obrigado. Reiniciamos agora os nossos trabalhos com a mesa redonda. O que significa a inovação para os sistemas de ensino e formação profissional nas ilhas? Convido a subir ao palco Francisco Simões, coordenador do projeto OVERSEES, para moderar esta conversa. Juntam-se a ele os nossos distintos oradores, Domingos Borges, da Escola Profissional da Praia da Vitória, em Portugal, Nectária Marava, da Apopsi S.A. na Grécia, Salvatore Palermo, da Euroform, em Itália, e Michael Murphy, do Mayo College of Further Education and Training, na Irlanda.
It's okay? Could me to rearrange the... It's okay. You're still not free from my own interaction with you. Sorry. No more ice cream, no more relaxing pictures. But I hope a good conversation with my fellow colleagues from the different partners. Just a brief contextualization. Our consortium has different types of partners. Some are research institutions, as in my case. Others are vet providers, so schools or institutions that provide vocational and educational training. That's the case here. We also have companies or science parks that are launching startups and small businesses. And the third sector, so we also have the third sector involved. Social economy initiative. So it's a very diverse consortium. My responsibility is to make sure this works. Let's see, because the perspectives are very different. But I'm quite optimistic that it will work. So to include it in this kickoff conference, we decided to have a very informal conversation among those that are providing vocational and educational training in the different territories of the project. So, with me are Domingos Borges, from Escola Profissional da Praia da Vitória, so the local guy, although he comes from Terceira. That might be an issue, I don't know, but I'm also coming from Terceira, so we're in a majority here, Domingos, in this case, on this side, only on this side. Then, Salvatore Palermo is represented by Francesco from Euroform, which is a vet institution in Sicily. We also have Nectaria Marava coming from APOP-CSCA, which is a vet provider in Greece. And last but not least, Michael Murphy from Mayo College of Further Education and Training from Ireland. So, once again, thank you for joining us for the kickoff for this conversation. Michael said you should go easy because I still have to rest a bit from the trip, a long trip. It's not easy to get here, I know that. But I will start with the locals, with Domingos Borges. For a first question that I would like also to share with you. And it's a kind of tricky one. But Domingos Borges is used to tricky things, I think. Unfortunately. But the thing is, we have a big focus on innovation in this project. And you have a very long experience of being involved in vet provision. So my question is, when you listen to the word innovation in vocational and educational training, and in the context of this project, what comes to your mind? What should be innovation in this context for you? Bom dia a todos. Eu vou falar português porque Tudo bem. é mais fácil e é a ver quem traduz. É curioso que eu ando neste negócio da formação profissional. Eu digo negócio intencionalmente porque no início toda a gente jogava que isto era um negócio. Íamos todos para aqui para ganhar muito dinheiro. E portanto, desde o início que o ensino profissional, do meu ponto de vista, foi inovador em várias coisas. Foi inovador em termos metodológicos, porque adotou o sistema modular, que era uma novidade há 35 anos. Hoje em dia, se calhar, já há necessidade de pensarmos em outras coisas. E é para isso que temos o projeto. Depois, foi inovador na abertura e na relação com a sociedade e com os empresários, através do estágio nas empresas e, sobretudo, uma coisa que se fala pouco, que é a prova de aptidão profissional, onde os jovens têm a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos, defendê-los perante um júri externo à escola e serem avaliados e dá também a oportunidade aos empresários de nos darem feedback sobre aquilo que nós estamos a fazer,
está bem feito ou se tem que ser alterado. Acho que por aí somos inovadores. Somos inovadores também noutros aspectos, nomeadamente no relacionamento e numa pedagogia mais individualizada. O aluno não é um número, não é uma abstração, é uma coisa concreta que nós temos e que, se não houver uma relação de intimidade e eu diria até de uma certa cumplicidade entre o formando e o formador, o êxito fica mais difícil. Eu gosto de dar exemplos porque falar no abstrato é muito complicado para mim. Eu não sou de psicologia. Mas há psicólogos na sala, não há problema. Pois. Mas nas últimas 3 semanas, só para vocês perceberem, apareceram-me em cima da secretária 3 pedidos de anulação de matrícula de jovens do 3º ano que só faltava fazer o estágio final. E claro, quando eu vi aquilo não assinei, chamei-os um a um, conversei com eles e no dia do baile dos finalistas, uma delas, com uma história de vida incrível, mãe de um filho, que fez o curso todo sem uma única falta, estava no momento de esgotamento e então a reação imediata era anular a matrícula. E eu disse, não anulas, vais para casa, descansas, pensas na tua vida e quando tiveres em condições vens falar comigo e para retomares aquilo. No dia da festa ela veio ter comigo e disse, professor, hoje fiz a PAP, está aprovado, vou fazer estágios no tal sítio, muito obrigado por me poderes ajudar. Portanto, é a relação pessoal que é importante aqui também e que foi inovador e continua a ser inovador, porque nós falamos muito no problema do alinhamento com o mercado de trabalho, na gestão e organização da escola, mas isto tudo tem que ser pensado em função do público que temos na nossa frente. Sim. Porque senão não há inovação, não há sucesso, não há nada. I will summarize for them. Thank you. From the perspective of Domingos, innovation is the kind of new curricula that you bring in, the kind of new approaches to the private sector, but he also points out the importance of relationship, of social support, of how you engage with young people. So in that sense, social innovation is also an element of how VET is shaped. I will come back to you, Nektari, on this. So is that the same in Greece? What are the other elements of innovation that you see that in the past and from this project can be included so that the VET sector can benefit from what we are doing here together? Okay. I think I totally agree with Domingos a lot. Okay, yes. What we're trying to do here now in Greece in vocational training and lifelong training is that to try to combine a different approach in VET. This approach focused on demand-driven approach of skills. So we include innovative style of not focusing on the curriculum only, but on the skills of individual person in the VET system. So individualized, personalized approach is key to us as well. We're trying also to have a key element that I think Domingos as well said is the outreaching, how to reach out to young people. How to reach out to young people. And this is related to the image that VET providers have in Greece. I don't know if they say... You also struggle with this idea of a negative stereotype? Yes, a lot. The negative idea of stereotype. And, okay, we have some innovations during the last decades about the vouchers, that we give vouchers. We have digitalized the voucher system. We have digitalized a lot how to apply to take a learning curriculum. But this digitalization is good, it's okay, it has removed the distances. We have 4 islands, for example, to find people, but then creates another difficulty about how to communicate, how to deal with this digitalized approach. So I think this is something very
very challenging in Greece now, and we trying to do it by endorsing the AI, but endorsing the AI in a personalized, we call it... To outreach? To our outreach as well, and identified the actual needs of the population targeting, either needs. It's very difficult. It's something we're trying to draft it now. It's not our path there now. It's something that we aim to develop. Actually, as a company now, we're implemented a different kind of approach. We call it Skills Deployment Center. That is not really related only to offering training curriculum to the needs, but to have a whole system from either by coaches, that's persons that are going to go out and outreach the needs. We have an online system that everyone who knows how to do. So more than one tool and more than one approach, not relying only on... Yes, exactly. More than one tool, more than one approaches, because I think we need a holistic approach. That's the innovation for us. And I think we needed to empower people in order to get the training they need, to build upon lifelong training. That's the negative stereotype, and the image we said it before. And we think we do it because we have developed this holistic approach. It depends on coaching, mentorship, training curriculum, doing online on hybrid mode, both of them. Depends on the flexibility on the number of Because also to outreach in islands, you have to rely a bit more on digital platforms. Yes, a lot. And actually, because, during the pandemic, we developed a lot of moods and platforms and so on, we use it a lot. But we found that we have to have a physical center as well, in order to have the human communication that we need. So now on, we have a center, a vocational center that's established in one island. It's the capital of the region of North Aegean, the Syros Island, not Lesbos Island. That's crucial for us because we have the person there that helps anyone to get in. He can talk with them, or she can talk with them, and then they trying to connect innovation with the human aspect as well. That's very, very important for us. On one side, for sure, different programs or programs that are responding in a more dedicated way to the needs of young people are important. The human element is always present, but you can combine it in a good way with digital outreach and digital we have what we have during the last year, that we have to certify it as well, the training. That's very validated, certified. That's very crucial for us. So we have collaborated with other private agencies that are doing that. For example, I don't know the name maybe, that's related with certification and validation. And we're collaborating with universities as well in order to validate our training activities. That's very crucial. We have the collaboration initiative as well. That's something quite unique in our case. I'm trying to do a lot because no one's do it by yourself. We need the collaboration, the communication with others. We're trying it a lot during the last decade because previously, we have committees, national committees of VET. We have different establishment of committees, but they don't really work. Now, lately there was a law change in Greece that we have to, it was back in 2020, but now have changed a bit more because it has also strengthened. We have to establish production facilitation for VET, production networks with VET providers and production stakeholders in order to, in each region, to decide what VET curriculum will be developed. This is the law was legislated last year, so it's quite new. Quite recent. So something that maybe we can learn from during the project. I'm always looking for other things that are being done. If they're good,
we can engage? You don't know yet. We're just establishing. You don't know. We'll be waiting for yes, that. Yes, and another thing about the changing in the curriculum, we're trying to change a lot of the curriculum because, okay, the EU has some key priorities, digitalization, green digitalization, but now we find that in remote islands like Aegean or Azores probably, we need to not only focus on smart specialization strategies are developed in a European level, but have to focus on a regional level at our cognitive capital, what the needs of people want to know in order to focus on skills, maybe transversal skills that can go from one job to another job because the market is quite changing during the years. It will be changed a lot. So those local needs must be also in terms of the innovation. Yes. Thank you, Nectari. I will pass it on to Francesco, and I'll leave Michael to the end so you can summarize. Francesco, so from the Sicilian perspective, so we heard some of the elements that are core elements for innovation in the Azores, in the Aegean. Is it different in Sicily? Are you trying to find other features of innovation in this project that were not mentioned? How do you deal with innovation from the Euroform perspective in Sicily? Okay, from the Euroform perspective, I would say that our first problem in this historic moment is students' engagement. We have a lot of natural and cultural resources, and we have even human, of course, resources. We have young people, but we still struggle to match them to enrich and to increase our island economy, because we have, we already saw before in the presentation that we have a high level of need young people that are not employed, nor in education, nor in training. So we have human capital. We just have to train them, and this is our job. But we still struggle to reach them and to convince them to be enrolled in our courses, to be trained for the skills that the market job need. So the way to engage them and outreach them is clearly something that you want to improve at innovation. Yes, we are trying in this moment to collaborate more with the third sector organizations that are more rooted in the social context where young people are and live and interact. And we will try to improve this way because we think that it could be a new way. Right? We need to, again, to have a holistic approach, so we have to engage more and more stakeholders. Maybe so far, at least from our perspective, is something that we have to try to engage more young organizations. So maybe they can help us to outreach young people and convince them to work for their future. So institutional collaboration is also an element that has to be added to curricula, to technology, to other elements that are necessary. Yes, of course we need key policies that are informed by on-the-ground realities. We need to cooperate with the private sectors. But in this specific moment for us, I would say that this is the most urgent area of improvement. And we have, of course, in Sicily, in the south of Italy especially, we face a problem of public perception of that institution, that pathways. That will probably common to all regions. Yes, a point we already mentioned, because, of course, learners and families especially saw that pathways as a second choice, fallback. And fewer and fewer young people choose vet institutes instead of general education. And of course it's an alarming trend for us in Sicily, because we strongly need skilled technicians to support our economy. And so I would say that this is the main element. Yes. Thank you, Francesco. Michael, so when we think about Ireland, we think about technology. And when sometimes, probably wrongly, I don't know, I would like to know your opinion, we think about innovation, we think about technology.
What is your experience? How do you innovate? What are the main trends of innovation in Ireland? Is it strictly using technology? Is more than that? When I was thinking about the discussion today, I think that innovation in FET, as we call it, or VET, in the European perspective, can be divided to innovation in FET. And I think one of the key things that we do is we're very responsive to the needs of industry. So if we need to put courses on, we can put them on very, very quickly. But I do think we have a responsibility then to create innovation out of FET. So we need to make sure that the graduates that we're producing can find ways to be innovative when they're seeking jobs. I think it's the only chances that the island economies have, and you referenced earlier that Ireland was the Ireland, but I think the west of Ireland, where the University of Galway are from and Mayo College, it's more akin to the Azores. So I think there's a dual track economy in Ireland that a lot of the investment and innovation goes towards Dublin. So we think we have a responsibility that we develop the western seaboard, which is more akin to our partners in this project. Yes. So I think we've seen, like we're putting on things like, we've one course, for example, in ancient grain production. And the idea being that we're teaching the business skills in our students to roll that out, and maybe we'll morph into whiskey production, food production, that type of thing. But unless we can teach those innovative skills on the ground, we feel so more and more specific skills, more directed to specific areas, and not only the broad range of areas. Yeah, so basically pick an industry that maybe they can work on. They may not develop something in that industry, but they'll have the mindset that they'll have an entrepreneurial streak and they'll spin out something else of that. And even if we got 3 or 4 of those in every college over a 10-year period, all of a sudden you could have employers with 250, 300 people, which transforms a region like the west of Ireland, rather than the East Coast. But then do you face problems of saturation in the sense that sometimes vet providers are very skillful in finding niches of training, and then everyone around starts to do the same? Does that happen as well with you, or is it a bit, or you try to change the structure and the kind of curricula that you are providing? Yes, and that used to happen, but in recent times, in the last 5 years now, there's been a policy change where they're setting up more regional colleges, and basically, so we run all the colleges in Mayo now, so we have the decision that we don't replicate ourselves. So that's gone to an extent that you see a good idea and you copy it. So we're trying to get national policy with the College of the Future model and investment in capital projects that will stop colleges doing that. Okay. We will open the discussion to everyone here. Before going to that, I'll go for a quick question, just a brief answer from your side, and then we'll open the discussion. Of course, innovation doesn't happen in an empty space, a vacuum. It needs resources, and one is, of course, related to the policies, how the policies support innovation and support the vet systems to do the different things and to try to bring new approaches to the sector. So what I would like to hear very quickly from you is how in your regions policies support or do not support innovation. Do you have enough room, a good framework to promote innovation from your local policies? Maybe we can start with you, Francesco. Yes, of course. Yes and no, or yes? Yes, no. Middle. Yes, middle. Because I think that vet policy in Sicily are still trying to replicate themselves. Basically, they are very traditional, and of course. Is it very top-down in terms of approach? Yes, and of course we have innovative policies on the table. But I think we still have a problem and a difficulty in translate these policies, cooperating with vet providers and other stakeholders, to translate into relevant and concrete vet programs. So, but in your case, sorry for interrupting, in your case, my curiosity, are you more driven by the national policies or by the regional policies, or both? Regional, because okay. In Italy, vet system is regional ruled, and so the most important governance level is the regional one. So there's some degree of autonomy to innovate there. Yes. Okay. Nectaria, in your case, I think, how is the framework? Short answer. Yeah, I think we got, we have, as I mentioned before, we have some new law in 2004,
that mentions that we have to have regional vet systems with product labor market liaison committees. Okay. But it's something I think that's not operated so far. It's something that's driven by federal government. So it's more national. Yeah, it's more. That's not multi-level governance. More, it's different approach. So there is a problem there. So I think something that we can learn from the overseas project, because we have the co-creation activities and so on, so we can learn about that. But it's something that's on the table. You usually discuss. Yes, we discuss it, and they're operating we have national committees, they're operating, they're discussing, they propose ideas, and nowadays we have another reform that we call School of Advanced Vocational Training Center, that can collaborate academic, private stakeholders, enterprises, and vet providers of VIPA. VIPA is the Public Employment Service in Greece, in different regions. Of course, the formation of this advanced school employment, the vocational center, is referring the advices of the regional governance of the regional Aegean, but the total, how it will be implemented or how be strategically operated are developed by the central government, the central ministry responsible for training. So different realities here, space, room for learning. Yeah, that's true. I'll go to Domingos. Of course, you have the secretary here, so you have to comment, but you're used to that. So, and you have a long career in the system, so you've seen different policy approaches to the sector. How has it evolved? How is the framework right now? What can be still improved in terms of the policy framework? Eu acho que nós temos desde o início um espartilho que tem a ver com o modelo de financiamento dos cursos profissionais. Licenciamento. O modelo de financiamento dos cursos profissionais. Sim. Que limita, de certa forma, a margem de manobra. É verdade que já se evoluiu muito, mas ainda temos esse espartilho. O Catálogo Nacional das Qualificações foi revisto e vai ser posto em prática dentro acho que para o próximo ano letivo já. E já faz uma abordagem diferente, a abordagem por competências e não por objetivos de aprendizagem. Certo. Que é uma transformação bastante grande. E já deixa uma margem de manobra para as escolas, dentro dos seus contextos, poderem escolher que tipo de conteúdos querem dar num determinado número de horas. Portanto, aumenta a flexibilidade em termos Exatamente. Agora, o meu problema é que eu acho que essa flexibilidade a nível pedagógico não vai ser acompanhada a nível do financiamento. Isso pode ser uma restrição. Sim. Porque nós, quando pensamos fazer uma oferta de um curso, normalmente eu costumo dizer que temos que só conseguimos colocar no mercado um aluno desse curso dentro de 5 anos. Porque temos que fazer um pedido de curso, um pedido de licenciamento. O curso normalmente são 3 anos no nosso sistema, que é outra coisa. Nós temos um sistema de dupla certificação. Não é formação profissional pura e dura. Ali a escolaridade também está subjacente e os jovens estão na formação, na escolaridade obrigatória. E nós temos essa responsabilidade também. Portanto, temos aqui um limbo em que nos movimentamos e tentamos dar respostas àquilo que as empresas querem, sem pôr em causa o que temos que fazer, que é preparar os jovens também para fazer o 12º ano e eventualmente irem para o ensino superior. Agora, acha que nós temos que ter essa capacidade de ver o que é necessário, de antecipar as necessidades e tentar dar respostas atempadamente. Isso tem acontecido, nomeadamente nas áreas das novas tecnologias. Acho que os Açores têm trabalhado muito bem. Nós temos feito um grande trabalho e a senhora secretária está ali. Eu vou dizer isto, ela sabe que se eu pensasse o contrário dizia da mesma maneira. Temos feito um trabalho muito importante de promoção da imagem do ensino profissional, da dignidade das profissões. E isso é fundamental, porque os jovens não... Isto é, há muito curso, nomeadamente na formação profissional, que não é sexy, não é apelativo. E então eles não escolhem aquilo, escolhem os cursos mais
mais apelativos. E há áreas que são muito importantes em termos de economia, que nós precisamos de muita mão de obra e que tem que ser um trabalho muito de orientação vocacional, de forma a que esses jovens sigam esses caminhos e deem respostas àquilo que as empresas efetivamente precisam. Sim. Agora, isto é uma guerra entre aspas, é uma never-ending story, porque a situação ideal, paradisíaca, que não existe, seria: eu tenho um curso que me solicitaram, eu faço um desenho curricular, tenho aqui X horas, que é o mínimo que me preciso, e a tutela dizia-me assim: olha, para esse curso eu dou-te X para tu formares X jovens. E aí nós tínhamos a liberdade de individualizar mais o ensino, dar mais inglês aos que precisam, menos português aos que não precisam de inglês, e assim gerir o currículo dessa forma, porque o que nós temos é um ensino modular, mas que todos têm que frequentar o mesmo número de horas e todos têm que frequentar os mesmos conteúdos. Portanto, porquê? Porque há o espartilho do financiamento. Isso para nós até coloca um desafio sobre como é que podemos individualizar as respostas nos próprios programas que vamos criar, não é? Claro, também vai ser um desafio também o financiamento disso, não sei como. Just to summarize, Domingos was mentioning the funding restraints, how that can be matched with the flexibility in terms of the curricula, how you can make it more flexible and more individualized. That's a main issue. And also how you respond at the same time, while you do that, to the needs of the market, because they're always evolving and changing, so it's quite hard to combine all these elements. Eu queria, se me permites, Sim. E depois temos uma outra situação que eu acho que a região vai ter que resolvê-la rapidamente, que são os cursos, as profissões, digamos assim, regulamentadas. Estou a falar de técnico de gás, técnico de frio. Os jovens fazem os cursos e não ficam aptos a exercerem a profissão. Tem outros requisitos. Tem outros requisitos a nível nacional. Têm que ir fazer um curso ao IPQ ou outro qualquer para poderem ser autorizados a trabalhar. Quer dizer, no fundo, vão repetir aquilo que já deram em termos de oficina cá, mas tem que ser numa instituição acreditada. E eu acho que a região ou cria essa instituição ou então arranja uma forma de resolver o problema. Sim. Porque é um problema para os empresários que por vezes têm jovens lá que têm a capacidade de fazer o trabalho, mas não o podem fazer porque não estão certificados. Não estão certificados. E isso é um problema fundamental. Domingos was mentioning also the lack of a framework at the regional level for some professional areas like gas technicians, that they do a course, but then they need an extra certification from a certified authority so that they can go to the work market. In your case, Michael, policy restraints, frameworks, and then we'll open up the discussion to the public. Yeah, I think it is an interesting point to note for the audience is that FET in Ireland was only created really in 2013, so the government merged further education and training, became known as FET. And that's only around since 2013, where there was a huge change made with the national agency that funded traditional apprenticeships, and that was merged with the training side. And so there's only been 2 FET strategies. So policy is relatively new and it's emerging. And interestingly enough, that in Ireland as well, people only make the choice to go into a vocational education and training course at the point of 18 years old. So they finish their traditional... 18? Yeah, they finish their traditional secondary education. And we really struggled to get people to realise that a further education course was the right choice for them at that stage. And since, in 12 years, now in Ireland, 1 in 10 adults is engaged in a FET course. So there's 439,000 enrolments out of a population of 5 million people last year. So it is rapidly becoming the first choice. But it has taken those 2 5-year FET strategies to get to that stage. And at the moment, the national agency who funds us, and it's around 1.2 billion of funding per year to the further education and training sector in Ireland. And the national agency, they're in the process of writing their 3rd iteration of the FET strategy. So policy, in terms of the European perspective, is relatively new. Michael, just from my curiosity, why did the national authorities decide to go for it, for that reform? What is the incentive? Well, like in Ireland loves a good scandal, so there was a huge... it's always a good incentive, a scandal. There was a huge lack of governance over the national agency that was providing the apprenticeship training, and it was actually disbanded because of that.
And that was the catalyst to that. And also Ireland at the time, like the rest of Europe, was emerging from the economic crisis. Exactly. And they needed skills to be developed. And that was the two main reasons. But really it was a national scandal. There was a lot of lack of governance and overspending in an old department. And they disbanded it and created a brand new department that merged together the further education and the training side. And they became the funding agency for all further education and training in Ireland. And we have seen a strong economic development in Ireland for the past few years. Is this change and how is VET contributing to that? Is it responding to the skills needs there? Is it part of the economic change that you have seen, or not so much? It is definitely, but I think like all our European counterparts, there is a national crisis in skills development at the moment. And industry, I feel that they will always say that you're not producing the graduates in a certain area, but industry need to step up to the plate as well, because if you're paying a very bad wage or you're not given career progression, people aren't, like young people now, they're very clever, they research what vocation they wish to enter, and if they see there's not good career opportunities or good pay, they won't choose that at the point of entry. And so industry needs to link up as well and say, okay, we realise we're not paying enough, so then they step up. Yeah. But the two things together need to work, and that's where maybe more national policy is needed. Okay. Nectar, for a brief comment, and then we'll open the discussion. Just to comment a bit, this is the risk of fragmentation as well, because in Greece we have, for example, different organizations to offer training to different. INSETA is an organization in Greece related to tourism, so offer trainings for related tourist occupations, but then we have the region of Aegean to offer training, we have the public employment center to offer training. So there's on one hand there is a risk of fragmentation, of offering too much trainings in the same area, and most of them are offering the same curriculum as well. So it's not really. There is a fragmentation, there is a coordination, different responses of them. And one last comment is that what I find really interesting in relation to European Union strategy about skills is the term of micro-credentials. That's really Which useful. Is at the core of the Union of Competencies now. Yes, it's very core. We're trying to develop something in Greece, but it's really difficult. It's really innovative, and we don't know how to create it related to micro-credentiation as well. Okay, you have micro-learning, bite-sized learning, and what credentials you take, and how the firms or the agencies that offer credentials validate this bite-sized learning. That's very innovative. That's something I think we'll have to face during the project. So I'll open the floor for questions. If you feel more comfortable in making the question in Portuguese, I'll translate it, no problem. So, who wants to come in for any comment, question? Please make it focused. In Portugal, we have this idea of make long comments, no questions, please. Questions or short comments. Please. I think you have a microphone. Good morning. My name is Alexandra. I'm head of Department for Employment and Vocational Training in a central government body in the Ministry of Labour that deals with vocational training issues for a long time. First, I would like to thank you all, the very interesting perspectives and all things we've heard today, because it's been really, really important and very enriching for me to hear all your perspectives. I'm trying to be concrete with the question. So, about innovation, you have referred several important and relevant aspects like relation, the importance of relation with the engagement and the communication. And in that sense, I would like to hear your perspective on how to innovate the system, because I do agree that main of it is a governance problem. How to engage three different actors, for the young people in particular, the families, the labor market, considering that in some of our countries, if not all, we have a very high percentage of small and medium enterprises. And also, last but not least,
how to capacitate our own trainers and teachers and technicals that work inside the organizations, and to hear them also and how to improve the capacity. Last comment, I have to say to Domingos, thank you so much for your summarization, in particular concern the regulated professions, because I have that responsibility under me and we will speak later. Oh, you should talk. Thank you. Yes, Michael. I can answer the question in relation to the industry engagement. We found now at a national level, when we're developing new programs, we set up consortium steering groups, and they're industry-led, and they build the curriculum. And so basically, we'd appoint a chairperson of the consortium, and they would be a leader in a certain area. So, for example, a sales apprenticeship, we'd have someone from the motor industry who would lead that out, and they would know the skills that are required for that particular program. We also integrate the learner voice into the actual development of the programs, and that's a key thing. The third part about the engagement with the teachers and trainers, at the moment in Ireland, as I said, FET is very new, but the governance structures haven't caught up yet to the actual delivery, and that's where industry relations arguments happen, and that's an ongoing negotiation strategy. So there are three things that we found, and we also do that in the we're rolling out the micro qualifications in Ireland. So there's around 100 rolled out at the moment, and we use that exact same model where they're industry led. So you identify a niche area that you want to develop, and you will get funded by the national agency to develop it, but you have to have an industry partner that's willing to become the lead of the steering group that leads it out, because teachers and trainers are the best willed in the world. If they're teaching in a college or an institution, they'd be there all the time, whereas you need someone that has the industry experience on the ground to come in and tell you what industry want. Okay, rather than going out doing surveys and trying to ascertain, if someone from the industry side leads it out, we found that's been very successful, and that's relatively new in Ireland at the moment, but I'm involved in a few of those projects, and it seems to be working very well at the moment. So there's a co-development and also a co-leadership approach, yes, at least when it comes to the engagement of the private sector. Yeah, and the trainers, the teachers, the academic sides have the skills to write it in the way that write the modules and the curriculum the way it needs to be written, but the industry is definitely feeding into those, and that's the key. Thanks, Michael. Further comments on engagement of families, engagement of companies, trainers? Domingos, do you want to come in? Claro que eu costumo dizer que o sucesso educativo se constrói com três tripé, com tripé, quer dizer, o aluno, a escola e a família. Se uma destas partes falha, a taxa de é menor. No entanto, eu gostaria de trazer aqui à equação uma outra situação que não é menos importante do meu ponto de vista para o sucesso, que tem a ver com, nomeadamente no nosso sistema educativo e no nosso sistema de formação profissional, que tem a ver com os tutores das empresas. Porque a formação em contexto de trabalho é um momento muito importante de aprendizagem e deve merecer, do meu ponto de vista, um outro tipo de acompanhamento nas empresas. Devia haver formação de tutores para que as empresas pudessem receber os estagiários e acolhê-los e dar-lhes aquela componente de formação que eles não podem obter na escola, mas de uma forma organizada e de uma forma pedagógica e científica. Mas esse é um sistema que ainda não existe? Não. Tem-se falado muito, tem-se discutido muito, mas no final do dia as coisas não têm mudado. E acho que era muito importante, porque era um passo fundamental, até para as empresas perceberem que aquilo que ali vai não é um produto acabado. É um jovem que iniciou a sua formação e que está pronto a começar a aprender, como eu costumo dizer aos empresários. E para isso tem que ter um acompanhamento adequado e de alguém que tenha conhecimento para fazer esse acompanhamento. É fundamental para o êxito da formação, do meu ponto de vista. Aliás, não é nenhuma inconfidência, está aqui o Dr. Rui Tencourt, eu vi há bocadinho alguns por aí, que no tempo dele criou o programa o Estagiário T. E o Estagiário T tem uma restrição, que é quando vão para as empresas, uma empresa se não contratada durante X tempo, deixa de ter a possibilidade de receber estagiários. E na altura dizia ao Rui que fizesse de outra forma, que não pusesse esse limite e esse travão, antes do contrário, exigisse que as empresas que quisessem receber estagiários tivessem monitores ou tutores da empresa qualificados.
Isso seria, do meu ponto de vista, muito melhor, porque uma empresa pode ser muito boa a dar uma boa formação a um jovem que acaba o curso e não tem capacidade de absorver, mas fica um ativo no mercado capaz de ir para outra empresa e ser uma mais-valia. Sim. Portanto, era essa a nossa perspectiva. Just to translate quickly, was focusing on the role of tutors, the need for training, also for a better engagement and integration of students in the labor market at early stages when they are starting their learning process. Nectaria and Francisca, I don't know if you want to add some comments to the first question. Okay, just there is a report in Greece, Future of Skills, that mentions something very good and idea is we have to learn how to learn. So this applies to all of us, to all of the system, either industries, vet teachers, or people that participate in the system. That's the first one, I think, that's most crucial that we have to do in order to learn how to collaborate, to learn how to innovate all together. The second one is that have to, something they've done from vet providers in Greece, they have to communicate a lot about the advantages of technical occupations in our regions, have to go out to the public. They have done it a lot. They organize the info days, they organize public events. They've done it a lot, have a lot of communicating, what we can do together. So it's a good idea, that. And I think I agree with all of the other previous speakers talk about the leadership, about the industry participation, that. It's totally so the need of a collaborative system this to reach out to. That's something very crucial. It is not only a responsibility from vet providers. They have to work collectively with other partners. Francesco, what would you like to add to this? I strongly agree with my colleague, because I think we have to systematically collaborate to improve the public image of vet pathways, and especially if we want to involve more the families that are a very sensitive target to, especially for vet students, because very often maybe they are the typical vet students are from difficult social context, so they are very difficult to reach, because they are not so interested in their children education, so they are the most sensitive target. We have to work together in a systematically way. Yeah, not to be presenting as well, or to be, but I would add in the case of families that, and following what Francisco said, and I had that experience in different contexts, working in the third sector. The crucial moment of change is when the parents, sometimes for the first time, they listen good news from schools. And that sometimes happens when they go to a vet school. So departing from a good communication, a positive communication, might be a changing moment. But then you have to work based on that. You have to move forward based on that. So a really positive good news is also very good. Any other questions, comments? There are two. Oh, okay. So one there, and then a second one here, and we'll bring it together for a final round. Please. Paulo Rocha, da Fruteiro Coop. Eu só queria fazer uma pergunta aqui aos comentadores. Se eles não acham que os alunos, quando estão naquela fase de decidir que curso irão tirar, se têm muitas dúvidas e que não há uma divulgação, orientação das profissões a nível das escolas, naquela fase em que os alunos terão de escolher. Vi que já há alguns outdoors com alguns alunos que foram medalhados, isso já é um passo. Mas eu acho que eu queria perguntar a eles se eles não achavam que era importante haver uma divulgação das diferentes profissões a nível da escola, com apresentações até mais interativas, porque as crianças têm muita tendência em escolher cursos a nível tecnológico, mas hoje em dia quase todas as profissões
exige tecnologia, exige conhecimento informático, exige a especialização. Portanto, incluindo a agricultura. Eu acho que se houvesse uma explicação Sim. mais interativa, com vídeos demonstrativos, as saídas profissionais, o que é que aquela profissão faz, talvez o aluno na parte, quando fosse para escolher, tivesse mais o espírito mais aberto. Então, que alternativas é que existem e que tipo de exemplos é que podem dar em termos de orientação experiencial, não é? Terem alguma experiência da própria área. Eu já vou perguntar, eu vou recolher aqui mais uma pergunta da professora Piedade e depois então... I will try to do it in English. Okay. I'll translate the other one after. It's about that indecision of the students. It's innovated when you use the young students that already had made an option for the vocational, and they speak about their own experience. Peer-to-peer. Yes, because a young person is better than an old person speaking about... It depends on the old person. Okay. And the other thing is also to use, for example, a young lady speaking in informatic or mechanic, because you have a very gender separation in terms of offer of education. So if you have someone coming from, for example, a boy speaking about health care, or a girl speaking about mechanic or informatic, it's important to change the status, and also to give this new view of that choice. And also, there is something important, that it's not a choice closed. It's a choice that you can go up if you want. They may see the future, not finish something in a certain level. They're not closing doors. Yes. I think the young must be used as a marketing way of going, not only outdoor, but speaking about. Okay. I will combine both questions because they're connected. So Paul was mentioning if you could provide some examples of practices that you might be using in terms of orientation, because he was adding this comment. It seems to me a bit difficult that very late in their choice pathway, they are choosing without information. So what can we do to improve they're not only the information they have, but also the experience about some areas? He's coming from the agricultural sector, where we struggle to have new people coming in, and they're not aware, for instance, about the technology that is used nowadays, and they get very impressed with how much technology is used in agriculture. So if you have examples of how orientation can be made and how you can implement it in earlier stages. And I think we can connect also with this. How can we integrate students in this peer-to-peer approach, which is actually a good idea for the program we have to develop. Yes. Thank you. In order to make it more efficient. So could you comment a bit on that, on orientation schemes? How do you do it? Examples? Michael, I think you want to come in. I have two specific examples of that. Firstly, our national agency, there's a double funding stream. So our employers get grants if they take on apprentices, but if you take on a female apprentice in the engineering area, you get a double grant. So they incentivise them in that way. So that's national policy. Also, we're running national ad campaigns now that FET is now the first choice, or VET is now the first choice. And we're working really hard on that at the point of decision, it's no longer a case, do you go academic route or do you go to the FET route? It now becomes the first choice for learners in Ireland. And that takes a national effort. Everyone needs to get that message out there. But the figures that we have in Ireland specifically are showing that more and more people have done that. And our former Prime Minister was the Minister for Further and Higher Education. And what he did was, we have a national application system for degree programmes. And he put the FET courses on that website at the point of entry. And that was a game changer, because then it wasn't making a choice. You were going to one website and you were looking at both options of courses. So it was national policy, but became an option. So that's the choice. Manipulating how you present the information is also important. I think, Francisco, everything we do in every aspect of life is we're marketing our services, marketing our courses, and we need to be clever about that, because they do make choices. And the peer-to-peer thing, if someone tells a student, like, that's the word of mouth, like, it's all right getting them in,
but you can't do that on a consistent basis. You need to give them a very good learner experience, and specifically in the agriculture program, we're using simulation of calf and cows, simulated tractors, that type of really, they're expensive, but very good learner experience once you get them inside the door. You have to do both together. So. Any other comments? Yeah. We have to be brief because yes, Andre was saying, I think we were saying this is a 5-star round table, but at the same time we have 5 minutes. Okay. There is a bit difference. I'm going to explain a lot. It is the one related to initial vocational training, how one gets to initial vocational training. In Greece, they have, I think 2 or 3 years now, have included when someone goes to get the Panhellenias exams, we call the national exams for getting into the university, and did not succeed in order to get the university, then he has the choice to apply to go to vocational training. So it's, how to say, it's a rotation, how can I say that? So you provide us an alternative yes, to immediately. Immediately, in order, if you get out from the school, in order to immediately go into vocational training. The other one is that in some vocational schools, we have what we call a μεταλλικιακό after-school year that relate, yes, thank you, Stelios. Post-secondary school year that's related to apprenticeships. So someone has the basic knowledge of Lyceum, this is the high school, and then goes to post-secondary level that's related with some occupation, either in agriculture or in wine industry or so on. This is something very good choice as well. They paid as well in there, so it's apprentices paid. So it's paid. Yeah, it's paid one. Okay. So it's very good for them in order to know if they want to go to this occupation or not. They have that incentive. Yes, yes, okay. And we have also what we call pilot vocational centers that relate with STEM. That's the question for the lady there. That's that the women, the female candidates are preferred than the boys, the ones. That's the STEM. That's the STEM. The pilot STEM vocational centers are really related with the local industry. So they're related with rural economy or tourism or. So it's already. Oriented yes, as well. And last but not least, we have what we call fair of vocational center. I don't think I mentioned it before. That's presenting to everyone, or open days in a vocational center. This is about initial vocational training. But when we talk about adult and lifelong training, it's quite different because it's not so easy an adult person to go and take lifelong training experience again because it's adult. And this is quite a huge problem now in Greece, maybe here in Israel, because we have what we call the decarbonization areas. The areas that have to close the factories of power. The people that work in there have to training to do something else. They go to training just to take the paycheck, the voucher. They paid, nothing else, not to learn. That's a huge problem for us. So what we're trying to do now, that's quite innovative, quite experienced, we don't know if it's going to work, I have to mention that, is that we have them, each of one of them, one counselor, one coach. They're talking about different learning pathways and different job pathways in the future, and build upon the transversal skills they already have. For example, you know you are technicians, you are working in this factor of power doing one specific thing. Then you have to take this skill you have to see where we can go, with different sectors we can go. This is done only with the help of a coach. I think that's the most difficult one to do it. I don't know yet. I will soon know in the future to say to you. Thank you. Thank you, Nectaria. Short comment, Domingos, then Francesco, to close on these issues of orientation. Há ali a questão colocada ali pelo homem da Inglaterra. Frutero. É quase parecido, também é da Inglaterra. É assim, do meu ponto de vista, há duas situações que falham.
falha a orientação vocacional dos jovens, que devia ser feita ao longo do ensino básico, com experiências de saída para as empresas e visita a empresas. Um trabalho nesse sentido. E outro trabalho que devia ser feito era de informação aos jovens e aos pais sobre que saídas é que aqueles cursos profissionais dão e que perspectivas é que eles têm de prosseguir estudos. Porque eles podem ir para o ensino superior, nós temos engenheiros civis, temos engenheiros eletrónicos, temos tudo e mais alguma coisa, engenheiros de higiene e segurança do trabalho. Portanto, no fundo, informar os pais sobre as saídas possíveis e os próprios jovens, porque muitas vezes eles não sabem, eles escolhem o curso pelo nome ou pela intuição. É verdade que nós também, no nosso caso, mas é cada vez menos comum, nós fomos chamados à escola secundária em frente e vamos mostrar a nossa oferta formativa e explicar minimamente aos jovens o que é que os cursos que oferecemos. Mas é uma coisa muito básica. Isto tinha que ser uma informação mais bem construída. Os próprios professores do ensino regular ou ensino oficial muitas vezes não têm conhecimento sobre os cursos, nem sabem qual é que regras de funcionamento dos cursos profissionais e isso também dificulta muito a informação correta. Porque assim, se o jovem está num curso que vai de encontro aos seus centros de interesse, com a tal história do envolvimento da família e da escola, é sucesso garantido. Eu, por vezes, costumo dizer às pessoas, a escola secundária fica em frente à nossa escola. E eles, quando atravessam a rua, vêm para a profissional. E muitos deles atravessam a rua e começam a ter boas notas. E eu digo aos pais e às pessoas, eles não ficam mais inteligentes por atravessar a rua, nem menos inteligentes. Nem nós damos notas a ninguém, eles lutam por elas e de que maneira. O problema é que eles estão motivados e estão a fazer uma coisa que gostam. E quando nós gostamos de qualquer coisa, viramos o mundo do avesso. Eu já não, mas tempos. So, in short, need for earlier experience orientation programs and also more robust information because it's still residual. In our case, in the Azores, sometimes schools take that initiative, but it's not yet a structured program. It's up to us to develop it. Francesco, to close down. Right now, Euroform is trying to run new and innovative projects with third sector non-profit youth organizations to reach the young people from the most socially difficult contexts. So we will let you know how it works. Great. Thank you, Francesco. So before we close down, just something that I missed to say in my first presentation. I would really like you to give a hand of applause to the team that organized this session, this conference, especially to André Melo, who is coordinating the session, coordinating the team. And to Teatro Michelense, who welcomed us from the first hour to be here. It's an amazing room. I really love this room. I didn't ask specifically for the room, but I said, well, if it could be there, that would be nice. We are restarting at 2 o'clock, so we'll have now lunchtime, and we hope to see you back in the afternoon. Thank you very much, and thank you to all our speakers. A big hand of applause for them. Muito obrigado. Aproveito para informar que o almoço será servido no piso 0 do Teatro Michelense. Informo também e pedimos o favor de a quem não vai participar nos trabalhos da parte da tarde de entregar o equipamento de tradução à saída. Obrigado e bom almoço. O teatro é que é expulsá-lo, portanto, deve aparecer lá embaixo. Não sou esse tipo. És o 35, mas foi conjunto para os shows frontal e trazer do 45 AMG, das que é marca. Não é marca, mas contaram-me ontem ou anteontem que a Ministra de Sai em novembro vai fazer uma mostra de carros semi-novos. Vai trazer uma data de carros de empresas e coisas assim. Isso é fixe para dinamizar. Pode, são estambados. Espetacular. Só para criar um ambiente. Só para criar um ambiente. Muito bem. O André, vai falar
estava-me a dizer, não dás notas biográficas, não mandei uma mensagem, só vi agora. A única coisa biográfica que há é aqui esta parte. Eu estava a dizer, mandei uma mensagem a dizer que era quem anunciava a parte biográfica era o administrador da sessão. Pois, mas supostamente se devia ser. Há uma coisa para ajustar agora. Pois, a comida está atrasada. Deixa eu abrir o... Acho que tu recebes
e que integra aqui os parceiros internacionais do Overseas, faria aqui uma breve apresentação. Cláudio Chaves construiu uma carreira no setor energético, passou pelos grupos Shell, Repsol, Holvis, e foi responsável pelo negócio do gás nos Açores durante cerca de 20 anos. Desde 2013 lidera a atalhos de lava limitadas na área de consultadoria e mentoria. Desempenha atualmente funções de presidente da delegação Açores e vice-presidente nacional da ARES desde 2020. É licenciada em estudos europeus, possui formações em coaching emocional, auditoria de qualidade, ISO 9001, pedagogia e gestão estratégica. Duarte Pimentel, doutorado em Ciências Empresariais com especialização em Gestão, é atualmente o diretor executivo do Terinov e professor auxiliar no ISPA. Integra diversos órgãos estratégicos, incluindo a Startup Portugal, a APPE, a Câmara de Comércio Industrial e Turismo, o Programa Açores 2030 e a Comissão Instaladora da Nova Escola Superior da Universidade dos Açores. É também autor de diversas publicações científicas, orientador de múltiplas dissertações na área de gestão, inovação e comportamento organizacional. Por fim, Laura Pimentel é licenciada em Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão e Engenharia da Qualidade. Atualmente é diretora de Serviços do Emprego da Direção Profissional e Emprego. Tem vasta experiência na área de gestão de qualidade e integra também várias estratégias profissionais, como as comissões de apoio à vítima, SAPA e a rede para os jovens NIT. Destaca pela sua atuação na gestão de programas e articulação com o sistema regional de qualificação. Agradeço obviamente a vossa disponibilidade e a partilha que certamente darão e o comportamento que darão a esta discussão. E eu começaria pela colocar aqui à Cláudio Chaves que perspectiva, no fundo, e enquanto responsável na região, mas também vice-presidente da ARES, Associação de Empregadores da Hotelaria e Restauração, que perspectiva é que tem sobre o ensino profissional e que contributo considera que o ensino profissional tem dado ao setor na região. Que exemplo de boas práticas eventualmente poderia destacar? Falámos disso ainda há pouco. Sei que a própria associação tem uma academia, um projeto, a Academia ARES, também gostaria de ouvir um pouco sobre isto e falarmos um pouco sobre isto. Muito obrigada. E, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, estar aqui de alguma forma, tentar da melhor maneira que eu consigo os setores empresariais que a ARES defende. São oito, já agora, só para não pensarem que é só restauração. Portanto, tem a restauração rápida, tem o catering, tem o alojamento ao ar livre, a hotelaria, restauração, animação noturna. Portanto, são vários setores que nós representamos e defendemos. Também agradecer ao painel que me acompanha, que é sempre uma delícia estar convosco, pelo Sr. Diretor a moderar. Em relação à formação profissional, a ARES tem todo o interesse que ela aconteça, porque nós tentamos que a formação profissional não seja só uma obrigação legal para as empresas. É isso que tentamos falar com os empresários, mas que seja algo que todos os empresários percebam que vão qualificar, vão melhorar, vão dar o salto qualitativo e, ao mesmo tempo, vão desenvolver os negócios. Isto traz negócio. Portanto, é nisto que nós tentamos abordar. Daí que sondamos os nossos empresários, os nossos associados, voltando só um bocadinho atrás, a vantagem de eu pertencer à mesa da Direção Nacional faz com que os Açores sejam mais vistos a nível do contexto nacional, porque é muito importante que aquilo que é negociado
a nível político e onde a Aresp tenta influenciar a alteração ou melhoria de legislação, que é normalmente feito a nível nacional, que consiga enquadrar também as necessidades dos Açores. E claro que com o Governo Regional também temos as melhores relações possíveis. Voltando atrás, sondamos os nossos empresários 2 vezes por ano, no sentido de perceber as suas necessidades formativas. E se nós não tivermos essas formações na academia, tentamos criá-las. E então foi exatamente a fazer isso que a Aresp foi aumentando os seus setores de formação. Eu trouxe a minha cábula, porque eu não sei de cor, mas as áreas de formação que a Academia Aresp está certificada pela DIRETO são a restauração e similares, a hotelaria e alojamento, desenvolvimento pessoal e interpessoal, marketing e publicidade, gestão e administração e o direito. E nós juntamos aqui a gestão e a administração e o direito, esses 2 setores, agora mais recentemente, exatamente porque percebemos que nesse levantamento das necessidades formativas existe um grande desconhecimento da parte de gestão de topo, ou seja, da gerência e dos próprios empresários, de como é que legalmente se fazem as coisas, de desconhecimento financeiro, portanto, falta de literacia financeira, gestão do negócio e adaptarem-se à parte digital. E então também focamos essa área, como também sobre o RGPD, a legislação de trabalho, portanto, tudo isto são formações que nós estamos a fazer. Qual é, exatamente porque queremos que as pessoas estejam qualificadas, nós fazemos formações rápidas. A maioria das formações tem 20 a 25 horas, são feitas no formato presencial, online e e-learning. E o e-learning basicamente surgiu para a gestão de topo, que tem às vezes dificuldade em horários e de se enquadrar. E então no e-learning podem ir fazendo, tem um período, mas podem ir fazendo, ajustando ao seu próprio horário. Portanto, a formação é muito importante. Nós não chegamos lá, não chegamos à excelência, que é o que eu defendo, sim, se não tivermos qualificação para tal. E é importante este mindset de todos e trabalharmos em conjunto com as escolas de formação, as IPSS, que também muito dos formandos que saem daí vêm trabalhar para os nossos setores. E considera que neste momento os jovens estão suficientemente preparados técnica e com conhecimentos técnicos para integrar o mercado de trabalho, ou ainda necessitam de alguma preparação? A formação é contínua, mas já vem com o início, com o arranque, que é muito importante. O que é importante nas empresas? Já o professor Domingos dizia isso, que é os tutores. É muito, daí que nós focamos muito em pôr a gerência, os responsáveis de turno a terem formação para poderem pegar nestes formandos que estão a iniciar a sua vida, têm qualificações técnicas e depois falta-lhes serem expedidos e a prática. E depois cada espaço tem a sua forma de trabalhar. Eu tenho lidado com alguns empresários que dizem: mas eu não quero nem buscar ninguém à escola hoteleira, que eles vêm com aquelas mariquices todas. E desconstruir isso não é fácil. Mas perceber que aquelas mariquices todas é o que o cliente procura agora. Portanto, veja lá a mais-valia disso. Portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito tudo em conjunto. Inclusive, tudo em conjunto, para também não nos motivar quem sai de uma formação profissional que vem, claro, às vezes é o melhor qualificado que está na empresa e fica desmotivado porque sofre de bullying na empresa com esse tipo de situações. Portanto, é um trabalho constante e a Aresp está muito focada nisso. A pressão, obviamente, das necessidades do mercado de trabalho muitas vezes leva a que o próprio empresário não acautela a formação inicial das pessoas ou até de alguma forma possa interromper a formação dessas pessoas. É verdade. Eles já entram e têm que estar prontos. Sim. E isso nem sempre é possível. Seria sempre, o cenário ideal era terem o primeiro mês de integração e adaptação, mas isso não acontece. E então, com a falta de mão de obra que nós temos,
estão a chegar naquele dia e já estão no ativo, no batente, como nós costumamos dizer. Eu colocaria também uma questão semelhante ao Duarte, vindo e tendo a experiência, uma perspectiva da parte da inovação e das startups que estão incubadas ou de alguma forma acolhidas no Terinov, o impacto que a formação profissional tem tido nos últimos anos, qual é a perspectiva que tem e a importância que tem para a atividade do Terinov. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos. É um verdadeiro gosto fazer parte deste painel com caras tão reconhecidas e tão válidas. Portanto, é com grande orgulho que aqui estou. Um agradecimento também especial, em particular ao Francisco Simões, por também ter confiado ao Terinov um conjunto de funções no âmbito do Overseas. Portanto, o Terinov é um dos parceiros efetivos do consórcio, que muito nos orgulha, porque toca num tema que é muito querido àquilo que é a atual equipa de gestão e administração do Terinov, que tem a ver com esta excelência, e redobra esta palavra, que nós pretendemos obter. Depois também um cumprimento especial àqueles que nos assistem remotamente, obviamente que creio que serão alguns. Aqui a sala está muito bem composta para um período pós-almoço, portanto também me deixa muito satisfeito, mas essencialmente o que me deixa satisfeito, e respondendo à pergunta do Renato, são duas realidades que eu me cruzei ao longo destes já quase 8 anos, mas que me cruzei também a semana passada. Portanto, os Açores não deixam de me surpreender pela positiva, em particular aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelas escolas profissionais. Okay? Portanto, por um lado, e a minha primeira intervenção vai também numa palavra de reconhecimento àquilo que foi o programa Açores, que aconteceu a semana passada na Praia da Vitória, promovida também pela Secretaria Regional do Emprego, surpreendeu para positiva porque eu fui convidado para um júri onde também estavam, não é? Portanto, o programa vai do segundo ciclo do ensino básico ao superior, mas há uma grande participação e uma das grandes representações é das escolas profissionais, o que é muito interessante. E uma coisa que me surpreendeu, e aí o voto de louvor àquilo que são as equipas de gestão e aos professores e a todos os formadores das escolas profissionais, é que começou a haver uma preocupação que no meu tempo não havia. No meu tempo as escolas profissionais eram literalmente ensino profissional, portanto eram profissões técnicas, eram os tais técnicos de gases que falamos, era a malta de manutenção industrial, ou seja, era a malta que só fazia componente técnica, que estava dentro das oficinas quase. Eu a semana passada tive um banho e acho que muita gente teve um banho de humildade e um banho de frescura, porque a malta, os miúdos da escola profissional que lá foram, e tendo em conta o trabalho que tem sido feito ao nível também das competências transversais, que muitas vezes se esquece no ensino profissional, portanto a malta está muito focada nas competências técnicas e esquece as competências transversais, da boa comunicação, de um pensamento crítico, da capacidade de orar e intervir em público, e os miúdos fizeram apresentações brilhantes. Eu diria que as melhores apresentações que foram feitas no concurso de Novos Açores foram as apresentações das escolas profissionais. Porquê? Porque eles têm orientação para o mercado que as outras escolas não têm. Eles têm um trabalho que é feito com os seus professores, de um ponto de vista de preparação de pitch, de apresentação de ideia de negócio, de estruturação técnica de ideia de negócio, que o ensino dito regular não tem. E eu acho que temos que ver nisso um potencial brutal. Portanto, muito me orgulhou. As 12 escolas profissionais que tiveram a concurso, se não estou em erro, são 17 na região, foram 12 a concurso com projetos muito interessantes. Obviamente que isso depois num ecossistema como o Terinov, dando a segunda parte da resposta, obviamente num ecossistema como o Terinov isto é fundamental. E é fundamental porque empresas que são startups muitas vezes não podem ter percursos de formação dentro de casa que outras empresas mais consolidadas podem oferecer. E eles vêm com uma capacidade técnica de resolver problemas na hora que às vezes um licenciado em Computer Science não tem. Prova provada disto. Estão a começar os estágios das escolas profissionais. Eu já perdi a conta a quantas caras novas é que estão no Terinov este ano. Porque, sensivelmente, eu diria à vontade, são mais de 30 estagiários que lá estão. E são 30 estagiários que estão em áreas críticas para nós. A agroindústria, tecnologias de informação e comunicação e uma coisa que é mais transversal, mas que as escolas profissionais têm trabalhado muito bem, e neste caso eu conheço o trabalho da Intese, que tem a ver com o técnico de comunicação. Sim. Que depois são estruturas de apoio muito importantes àquilo que é o negócio. Uma startup, vou dar agora um exemplo muito pragmático, uma startup, por exemplo, que está no Terinov, que esteja a desenvolver, por exemplo, sensorização remota para a agricultura, ou que esteja a desenvolver a internet das coisas para a recuperação de artes de pesca perdidas,
ou que esteja a desenvolver uma solução para a imersão de servidores tailor-made, não é? Porque cada vez mais sabemos que os data centers em algumas regiões já estão a ser cancelados e proibidos. Por exemplo, o Norte da Europa está a fazer isso, tendo em conta o impacto ambiental e os consumos energéticos. Portanto, o futuro passará para um conjunto de data centers mais tailor-made, portanto, mais pequenos, específicos para uma determinada operação, e cá uma empresa do Terinov que está a submergi-los nas marinas dos Açores para as questões de arrefecimento, para ser mais sustentável. Porque sensivelmente 70% de um custo de um data center é refrigeração. E fazemos isso de uma forma arcaica, que é soprando vento lá para dentro. São ventoínas, ok? Não, aquilo é rocket science, mas depois estão ventoínas lá a soprar vento lá para dentro. E, naturalmente, com uma empresa destas que está preocupada com um conjunto de tarefas, se puder ter o apoio de um recurso e de um ativo que é extremamente válido, por exemplo, de um ponto de vista de técnicas administrativas, de comunicação, de marketing, e alguém que sai rapidamente e que tem uma curva de aprendizagem para as tarefas que tem de desenvolver mais curta do que alguém que vem de um ensino superior ou de um ensino regular, é um recurso brutal. E nós vemos isso no Terinov. O Terinov é super democrático, o Terinov não diz a ninguém que deve ou não receber estagiários e devem estar neste momento lá, e à data de hoje, sensivelmente 30. Portanto, num universo de 300 pessoas, portanto, 10% já é muito significativo. Obviamente que fazem o seu percurso curricular, 200 ou 300 horas, fazem o estágio que têm que fazer, às vezes ficam, às vezes não ficam. Mas as empresas estão cada vez mais com essa abertura porque são recursos que, no imediato, dão respostas muito válidas. Ok. Eu pediria também aqui um olhar à Laura relativamente ao funcionamento dos serviços de emprego, para também, de alguma forma, podermos caracterizar o tipo de empresas e o tipo de oferta e as características dessas empresas na região autónoma dos Açores e, no fundo, a perspectiva que os serviços de emprego podem ter sobre a formação profissional e a ligação entre a formação profissional e o mercado de trabalho, designadamente as empresas, o setor produtivo. Muito boa tarde a todos e a todas, e uma saudação aqui especial aos colegas de painel. Nós no Centro de Emprego realmente a maior parte das ofertas que nós recebemos são nas áreas do turismo, especialmente na área de hotelaria, restauração e também na área da construção civil. Nós, há muito pouco tempo, fizemos um levantamento das últimas 1000 ofertas de emprego que foram submetidas no nosso portal de emprego e realmente revelavam isso mesmo. A carência e a escassez de mão de obra é efetivamente a maioria nestas áreas. Podemos ter uma leitura aqui com vários fatores e a verdade é que o turismo na região tem vindo a crescer em grande escala, mas não deixa de ser, no nosso ponto de vista, um setor ainda jovem e que trouxe aos Açores uma força de trabalho que nós não estávamos habituados. E aqui estou a falar especialmente no trabalho por turnos e também nas exigências de uma qualidade de prestação de serviços muito maior, que também não havia esta necessidade. Portanto, tudo isto vem mudar um bocadinho o modo como as pessoas estavam habituadas a estar no mercado de trabalho. Nós no Centro de Emprego, e é verdade que estamos a viver, em termos de números, o desemprego está realmente a baixar subejamente. Nós neste momento estamos com 4.400 desempregados, mais coisa, menos coisa, na região, e estamos com a maior população empregada desde há muito tempo. Portanto, nós no Centro de Emprego, quando nos aparecem essas ofertas de emprego, temos alguma dificuldade e alguma resistência dos jovens e não jovens em aceitarem estas ofertas de emprego. Muitos alegam o facto de não terem transporte próprio, outros alegam porque são mães jovens e têm filhos menores e não têm com quem deixar os filhos, e
Além de tudo isto, nós verificamos, enquanto técnicos que trabalhamos na área do emprego, que estas pessoas também ainda não têm as competências certas, nem têm o perfil adequado para ocuparem estes postos de trabalho. E isto leva-nos a perceber que temos que realmente agir ainda de modo e fazer políticas ainda mais integradas e reforçar ainda mais a necessidade da formação profissional, porque quer queiramos, quer não, e todos nós sabemos disso, a formação profissional ainda é uma das melhores políticas para elevar as competências e para aumentar a empregabilidade. E eu creio que o caminho será precisamente este. Okay. Eu pegaria nisso, ou seja, também esta perspectiva de que nós temos um outro tipo de desemprego que não, se calhar, aquele que há uns anos atrás nos Açores tínhamos, e interpelava também aqui a Cláudia no sentido de perceber de que forma é que acha que se poderia ser inovado esta colaboração entre ensino profissional, empresas, através de mais estágios, fomentando a participação das empresas nos currículos. Ouvimos na parte da manhã também a questão da orientação vocacional desde cedo, mas a pressão também do mercado de trabalho muitas vezes exige que essa orientação vocacional seja feita no imediato e, portanto, não há muito tempo às vezes, para esperar por um percurso formativo. Queria também perceber um pouco. Sim, essas... Faz todo o sentido haver aqui sinergias, intercâmbio, entre colocar as empresas a falar mais em relação às necessidades. Muitos empresários nem sabem eles exatamente o que é que precisam. Daí que o associativismo é extremamente importante, que é para direcionar e ir fazendo uma atualização de conhecimentos e de que tipo de turismo nós estamos a receber, que tipo de... Porque, por exemplo, até 2020, as necessidades que o turismo tinha, não só em alojamento como na hotelaria, portanto, não só na hotelaria como na restauração e tipo de alimentos, é totalmente diferente do que está agora. Certo. Ou seja, qualquer pessoa que tinha formação até 2020 tem que fazer reciclagem. E essa reciclagem tem que passar pela gestão de topo, tem que passar pelo empresário, tem que passar pelo gerente. Portanto, haver esta ligação é extremamente importante. O Governo Regional, através da Secretaria do Emprego e Qualificação Profissional, está a fazer... Eu estou impressionada com as alterações que tem estado a fazer e está-se a aproximar muito mais do que as empresas precisam. Esse trabalho tem que ser contínuo, tem que continuar. Os estágios deveriam estar mais... ou seja, vou voltar atrás. Deveria-se voltar a olhar para as empresas atuais, não serem sempre os mesmos a receberem estagiários, e tentar perceber se estão disponíveis para receber estagiários. Portanto, isto seria importante. Depois, é nós estarmos sempre em colaboração. E que eles, porque, por exemplo, há alterações que nós sabemos que é necessário fazer, de adaptação. O facto de trabalhar por turnos, que cada vez vai empregar mais gente, e as dificuldades que a doutora Laura falou, que é que nós, na área do turismo, mais temos. Então, se o marido e a mulher tiverem os dois a trabalhar, se o casal tiver a trabalhar os dois na área do turismo, não podem ter filhos, porque o sistema não está feito para isso. Portanto, há que intervir aqui, toda a gente tem que intervir. As creches têm que intervir, os transportes públicos têm que intervir, tem que se alterar, portanto, tem que haver aqui uma adaptação. E tudo isto a funcionar de maneira que se possa dar qualidade a quem trabalha nessas áreas, que são profissões de grande desgaste. Lidar com um público
constante, que não quer esperar e que quer ser servido bem, são pessoas. Isso vai ser a área da restauração e da hotelaria vai continuar a ser um negócio sempre de pessoas para pessoas. Daí que há que valorizá-las. A Aresp fez algo que eu gostava muito, fez a nível nacional, eu gostava muito que viesse para os Açores, mudamos exatamente para tornar, era o professor Domingos também que dizia isso, tornar sexy a profissão. E há uma área que há uma grande dificuldade e uma grande lacuna, que é o serviço de mesas. O atendimento. E nós, porque fazemos parte da negociação dos contratos coletivos de trabalho a nível nacional, mudamos a terminologia do serviço de mesas para assistente de sala. Correto. E isso, como é que dizer, a analogia foi muito interessante, que é, imaginemos as hospedeiras de bordo, que agora são assistentes de bordo. Estão ali a servir também, a servir o cliente. Foi dar aqui algum glamour, trazer algum orgulho. Eu vou só, para não me perder aqui no meu raciocínio, eu vou ser uma pessoa muito feliz e sentir que conseguimos quando os familiares das pessoas que trabalham como assistentes de sala e na restauração têm um orgulho que o seu filho ou a sua mulher ou o seu marido, ou o seu pai, estão a trabalhar na área da restauração e hotelaria. Isso significa que nós conseguimos tornar tudo mais atrativo. A questão conceptual inerente às profissões parece-me relevante. Referiu, obviamente, a questão dos hospedeiros para assistentes de bordo, o impacto psicológico que tem sobre o profissional a meu ver, relevante, mas o Overseas, o projeto em si, também parte aqui da premissa, ou pelo menos é um dos pressupostos. Ouvimos aqui de manhã o professor Francisco Simões a frisar esse ponto, de que as empresas também estejam envolvidas, e as pessoas, não só as empresas, mas também os formandos na elaboração de currículos piloto ou na definição disso. Eu gostei muito da história do projeto piloto e testar. Claro. Portanto, Francisco Simões, eu estou disponível para desafios. Pois, eu queria perceber também, na perspectiva, na sua perspectiva, enquanto empresária, como é que vê essa... Extremamente positivo. E de que forma é que isso pode ser, de facto, um desbloqueador em profissões que, de facto, não são atrativas para os jovens. Os jovens trabalham, ainda têm muito esse conceito que é como é que eles fazem noutros países. O facto deste projeto estar a envolver outros países da Europa, isso vai mexer tudo. Isto é espetacular. Isso vai dar aqui uma... eu acredito muito que ao fim desses 48 meses deste projeto implementado, nós já vamos estar a falar de outras coisas para fazer, porque a forma como isto está montado, com várias informações de como é que se faz noutros sítios, é muito importante essa comunicação vir para o exterior. Isso é crucial. As empresas estarem envolvidas, a academia estar envolvida, a parte da investigação, tudo isto faz um upgrade ao trabalho. E quem é que não quer estar atualizado e, como é que dizer, na linha de topo na sua profissão? Toda a gente quer estar. Muito importante. Nós temos... Isso é uma das coisas que eu tento fazer com os empresários que nós representamos e falar com eles no sentido de nós temos de estar sempre a atualizar. Não é só os jovens que têm que receber formação, nós temos de estar sempre a atualizar. Aquilo que sabíamos há 2 anos já está desatualizado para este. Portanto, a legislação está sempre a mudar, algumas coisas se mantêm em base, mas estamos atualizados. Portanto, todos nós entramos nesse esquema da formação. Aliás, há um estudo recente salvo erro, da Fundação Manuel dos Santos, que refere que em Portugal os empresários atualmente têm menor nível de qualificação. Por isso é que eu disse que muitos saem das escolas de formação a saber mais que às vezes com o patrão em si. E isto
tem que ser aqui. Deixe-me lançar também aqui a mesma questão ao Duarte, relativamente ao projeto Overseas. Vai ter um impacto, ou pretende ter um impacto naquilo que é a dupla transição, a transição digital ecológica, a agricultura sustentável, o turismo rural, áreas que também estão na abrangência do DIRETO e das empresas que estão a ser incubadas. E, portanto, a minha pergunta aqui é o que é que este projeto, ao fim e ao cabo, pode contribuir para aquilo que é a atividade do DIRETO e para a missão que o DIRETO tem? Sim. Há uma abordagem que o DIRETO tem tido, e a administração do DIRETO tem tido, que tem a ver com esta questão do co-design, da co-criação, da co-creation. Portanto, isto é parte basilar e é um dos pilares deste projeto. Okay? Mas é os pilares deste projeto feito de forma estruturada. O que acontece é que andamos todos um bocadinho, e há bocadinho eu elogiei muito um conjunto de coisas que são merecidas de serem, são meritórias e merecem ser elogiadas, mas também há coisas que podem ser melhoradas, não é? E uma das coisas que tem a ver, muito se fala da questão da cocriação, muito se fala da questão de auscultar os empresários, muito se fala da criação da oferta formativa, está alinhada com aquilo que são as fileiras económicas dos Açores, mas às vezes falamos muito e fazemos pouco. E a verdade é que, por exemplo, o Overseas vem estruturar isto. Esta questão da cocriação e do co-design, e, no fim de contas, saindo das palavras fancy, sentar à mesa com quem emprega e alinhar aquilo que são expectativas de quem emprega e de quem paga de salários é crítico. Por exemplo, nós tentamos fazer muito este trabalho no DIRETO, de um ponto de vista daquilo que é o meu boné ou a minha responsabilidade dentro também da Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologias e Administração da Universidade dos Açores. Vai, agora em setembro deste ano, vai abrir novamente um curso, um CTESP, que se chama Assessoria e Gestão Administrativa no campus de Angra da Universidade dos Açores, e que a primeira coisa que nós fizemos foi sentar à mesa com a Câmara de Comércio e perguntar à Câmara de Comércio, enquanto representantes dos empresários, a Terceira, Graciosa e São Jorge, se efetivamente este tipo de curso e o currículo que estava previsto faziam ou não sentido. Disseram-nos que sim. Por outro lado, também houve uma tentativa de fazer um curso mais alargado, de um ponto de vista de tecnologias da informação, onde os empresários nos disseram não faz muito sentido, porque nós, neste momento, o nosso modelo é recorrer a um serviço de outsourcing de um conjunto de empresas que já estão instaladas e que nos, por uma mensalidade ou por uma anuidade X, nos garantem aquilo que é a operacionalidade do sistema em formato que nós temos. E esta auscultação é crítica. E quando fazemos isso de uma forma estruturada, vamos acrescentar valor, porque o que estamos a fazer agora é um bocadinho à solta. A entidade X faz, a Y diz que vai fazer, mas depois às vezes não faz bem assim. Uns dizem que estão disponíveis para ser auscultados, mas às vezes também não estão assim tão disponíveis para ser auscultados. Outros dizem que querem auscultar, mas a gente depois quando pergunta, mas auscultaram, está no cronograma, está no timeline, a gente está de chegar lá. Há outras prioridades. Portanto, eu acho que o Overseas vem, acima de tudo, trazer, de uma forma, estou a olhar para os smart skills, vem também fazer de uma forma smart e de uma forma estratégica estas efetivas cocriações. Porque aí é que vamos deixar de ter de uma vez por todas, até porque eu se me sento à mesa com alguém, só fazendo estes parênteses, eu se me sento à mesa com alguém e alguém diz-me que tem aquela necessidade, é que essa pessoa também tem um compromisso. E eu acho que aí vamos conseguir ter uma coisa mais estruturada e uma coisa mais capaz de dar resposta às tais necessidades. Por outro lado, há uma coisa que foi falada aqui esta manhã e que eu vou ser bastante sucinto, mas que eu acho que é crítico, também de uma experiência que nós temos tido, que tem a ver com a questão do ensino profissional não seguir aquilo que seja uma matriz formativa muito rígida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que o ensino profissional também tem que começar a olhar para uma oportunidade de negócio. O Domingos falava de negócio, não é? Eu achava que ia ganhar dinheiro com isto. Pode ganhar algum dinheiro, eu vou-lhe dar aqui uma ideia porque vem do contexto dos negócios. Okay? Pode não dar em nada, mas pelo menos é uma tentativa de ajudar. Eu acho que o ensino profissional, tendo em conta aquilo que são os formadores que fazem parte dos corpos docentes das escolas, tem uma grande oportunidade de trabalhar as questões dos módulos, quase módulos de forma individual, okay? Quase no modo de microcredencial. Isso é cada vez mais crítico. O que nós vemos, por exemplo, esta experiência da ESTA tem-nos mostrado isto, toda a gente está muito satisfeita com a assessoria e gestão administrativa, mas já nos começaram a dizer que o que era interessante era ter, por exemplo, o último semestre do curso direcionado ou para a agroindústria, ou para o turismo, ou para a economia do mar. Obviamente não vamos conseguir fazer isto já, porque depois há acreditações, há um conjunto de coisas legais, mas eu acho que temos que começar a ter a sensibilidade de olhar para o ensino profissional também como entidades de formação contínua e avançada. Não há problema nenhum um diretor executivo ou um administrador fazer um conjunto de formações modulares e flexíveis, onde eu monto quase tipo puzzle aquilo que quero fazer
dentro daquilo que é a oferta formativa da escola, não estamos a pedir aqui algo fora da caixa, e que me permita ter um conjunto de microcredenciais. O que é que está a ser feito neste momento? Muitas vezes estas pessoas vão fazer essa formação fora. E eu acho que as entidades açorianas têm capacidade disto. E têm capacidade disto, e também a experiência do TER9, muitos daqueles que são responsáveis e promotores de projetos do TER9, desde o co-work ao desenvolvimento empresarial, dão aulas nas escolas profissionais. E eu acho que o ecossistema está montado. O ecossistema tem que ser mais estruturado. E é isto que eu acho que o Overseas vem trazer um bocadinho. Estruturar, de um ponto de vista de orientação estratégica, para onde é que nós queremos ir, porque nós temos um conjunto de ferramentas, temos RIS3, temos mapeamentos, temos listagens, temos diagnósticos após diagnósticos, mas falta haver uma visão comum de estratégia. Ou seja, para onde é que nós, esta pergunta é feita muitas vezes, mas o que é que o ensino profissional dos Açores quer ser daqui a 10 anos? Não é daqui a 2 anos, não podemos ver no imediato. É daqui a 10, 15 anos. E como é que se vai preparar para dar respostas a um conjunto de profissões, que esta manhã também se falavam, que ainda nem foram inventadas. Voltando um bocadinho atrás, só para reforçar, eu lanço este repto e este desafio àqueles que têm responsabilidades no desenho das matrizes curriculares das escolas profissionais, tenham em atenção, até porque o mercado pode ser outro, não o miúdo que está a começar a sua carreira, nesta questão de haverem alguma formação avançada ao nível de um conjunto de módulos e que isso atribua algumas microcredenciais. Portanto, isto parece-me muito importante para o futuro do ensino profissional, que não é só o ensino profissional, é o tal VET, não é? Exatamente. Laura, eu colocaria também aqui, falou-se de manhã também na questão dos jovens NEET, não é? Que embora seja uma realidade que melhorou muito nos últimos anos na região, quer em termos percentuais, quer efetivamente em desemprego jovem registado, que práticas é que podem ser realçadas, ou que boas práticas é que podem ser realçadas na integração destes jovens, que propostas é que são válidas para a integração destes jovens no mercado de trabalho, sendo certo que há uma questão demográfica inerente à própria saída e à capacidade de reter ou de captar talento e, portanto, são jovens com potencial de empregabilidade e que estão subaproveitados no mercado de trabalho açoriano. Se me permite, eu gostava apenas de voltar um bocadinho atrás e referenciar a questão dos cursos de mesa-bar e da dificuldade que é integrar estes jovens nestas profissões. Há bem pouco tempo, isto porque temos uma experiência concreta, temos várias experiências concretas no Centro de Emprego. Nós fizemos uma sessão para cerca de 20 jovens e com o principal objetivo de vender precisamente este curso, de fazerem formação em mesa-bar. Tentamos de modo bastante criativo e apelativo mostrar as mais-valias desta formação e da integração no mercado de trabalho. E no final foram vários os jovens que vieram ter connosco e nos disseram: mas porquê que eu vou gastar tempo, vou gastar o meu tempo, porque se eu quiser ser empregado de mesa-bar, eu vou bater no restaurante A, B, C ou D, eu vou àquele sítio e tenho emprego. Portanto, e nada, este curso eu não vou ganhar mais, vou ser um trabalhador igual ao outro que não tem esta formação. E isto levou-nos a pensar que ainda estamos com a dificuldade de valorizar a formação no mercado de trabalho. Na teoria, todos nós estamos de acordo que ela deve ser valorizada. Valorizar a formação, falamos muito bem desta política enquanto para alavancar as competências e para integrar as pessoas no mercado de trabalho. Mas é preciso distinguir estas pessoas, portanto, e eu acredito que muitas empresas já o estão a fazer, mas também acredito que muitas ainda não. E é preciso fazê-lo.
também acredito que as empresas não estão muito habituadas a medir o impacto da formação nos postos de trabalho. Portanto, é preciso diferenciar com critérios. Portanto, com aquilo que de manhã foi dito, o trabalho de qualidade. Não é? Exatamente. Porque não basta enviar o jovem para a formação, ele volta ao seu posto de trabalho e tudo continua como era antes. Portanto, os empresários também têm que ter essa consciência de que o jovem fez o investimento, ou a empresa fez o investimento na formação, portanto, há que haver aqui esta diferenciação. E isto tem que se refletir em melhores condições de trabalho, em salários mais justos, de modo a que a formação também seja atrativa, porque senão estamos a desmotivar os jovens para fazerem formação profissional. Se nada for feito, há uma desmotivação nestas formações, nestas pequenas formações, que não os diferencia em nada. Nós ainda tentamos, mas o saber não ocupa lugar, porque tu vais te diferenciar na tua postura, na tua maneira de ser, e depois eles chegam aos locais de trabalho e os empresários, e especialmente nas ilhas mais pequenas, onde a atividade económica é menor, em empresas mais pequenas, portanto, o que importa é, como se diz em bom açoriano, é desenrascar, passa a expressão. E se o jovem for capaz de fazer isto, portanto, é o suficiente. Mas não basta, não é o suficiente. E este estudo que o Dr. Renato referiu, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, refere exatamente isto. Que as profissões de ontem não são as de hoje e as de hoje não são as de amanhã. Portanto, nós estamos aqui, e já não estou a falar a longo prazo, a muito curto prazo, a inteligência artificial está a influenciar as profissões. Não é já está a influenciar as profissões. E muitas profissões vão aparecer como novidade e outras até acredito que vão desaparecer. É importante que se pense bem nisto. E também a inteligência artificial vai acabar por afetar também os currículos do ensino profissional e até das universidades, porque sabemos que a base de qualquer sociedade que quer o sucesso é a educação. Portanto, temos que pensar muito bem nesta questão das novas profissões, nas profissões do futuro, o que é isto e que formação é que estamos a preparar para dar uma resposta que não é para amanhã, que é para hoje. Indo à pergunta aqui que o Dr. Renato colocou, como é que nós fazemos para colocar estes jovens que são chamados de jovens NEET, que nós chamamos de jovens que têm potencial de empregabilidade e que são cada vez menos, mas que ainda existem. Portanto, o desemprego neste momento não é, em termos numéricos, não é preocupante, mas as pessoas que lá estão merecem todo o nosso empenho e é para eles que trabalhamos. Os estágios são uma maneira efetiva de os colocar no mercado de trabalho, os apoios à contratação também, e colocamos muitos desses jovens com estes apoios, mas a grande novidade e o aspecto inovador do Centro de Emprego foi efetivamente a criação de um gabinete de orientação vocacional e profissional em 2022. Criamos este gabinete com uma premissa muito forte, que foi efetivamente acompanhar a pessoa desempregada e um acompanhamento de um tu a tu. Portanto, nós ainda apostamos e acreditamos que nas relações, as relações do tu para tu, ainda podemos fazer diferença.
os resultados não são de grandes escalas, mas aquilo que fazemos, temos a certeza que é feito com o intuito verdadeiro de ajudar aquele jovem ou aquela pessoa que está desempregada. Também uma novidade foi percebermos que sozinhos não vamos a lado nenhum. E este gabinete teve esta visão, este gabinete é formado por técnicos que eu tenho muito apreço, porque tem esta visão, uma visão holística da sociedade, e percebemos que sozinhos não vamos a lado nenhum, e fizemos várias parcerias. E às vezes a resposta não está no gabinete, não está no centro de emprego, está naquela entidade parceira que tem a resposta para um jovem que tem uma fragilidade e que, se calhar, uma APPJ, uma arrisca, tem uma resposta que nós não temos. E é esta dinâmica que nós tentamos manter e que acreditamos. Fazemos várias sessões com estes jovens, falamos sobre literacia laboral, jogamos com eles e tentamos criar entre eles e com eles uma relação. E depois, neste tu a tu, fazemos um plano pessoal de emprego em que definimos o percurso profissional deste jovem, ou de um adulto, que também pode acontecer. E aqui, se nos chega um jovem que não tem o 9º ano, mas que diz que quer ser piloto, estou a imaginar, isso é por imaginação, nós não vamos dizer a este jovem que ele não pode ser piloto, mas vamos mostrar-lhe o que ele tem que fazer para ser piloto. Eu colocaria também aqui uma questão, de que forma é que as empresas podem contribuir na definição dos perfis de saída, no fundo, na orientação profissional destes jovens, que contributo é que podem ter no âmbito dos serviços públicos de emprego? Eu acho que muita. Nós também estamos a tentar fazer este trabalho. Muito brevemente, como é do seu conhecimento, saiu um novo instrumento, uma nova legislação sobre o mercado social de emprego. E nós estamos precisamente a ir às empresas, o Gabinete de Orientação Vocacional e Profissional, junto com outros elementos do Centro de Emprego que trabalham no setor das ofertas de emprego. Estamos a ir a várias empresas, explicar estas medidas e tentar vender, entre aspas, estas pessoas mais frágeis, que não têm algumas problemáticas, mas que precisam de uma oportunidade. E estamos a tentar explicar a estes empresários o quão relevante é que possam acolher também estas pessoas nas empresas. Todos nós falamos de responsabilidade social, é um chavão bonito, mas é preciso pô-lo em prática, e estamos a apelar realmente às empresas para o fazerem. E está a ser uma experiência muito positiva, as empresas estão a aderir. Estes jovens, no âmbito do mercado social de emprego, portanto, o mercado social de emprego, é bom que se diga que foi criado para estes públicos mais vulneráveis e com fragilidades várias, onde estão incluídos também um público jovem, mas que muitos deles só precisam de uma oportunidade. E aqui também vamos tentar, aliás, vamos fazer com que, quando estas pessoas passam para as empresas, tenham estes setores que o Dr. Domingos falava e que neste programa faz todo o sentido que assim o seja. Uma última ronda antes de abrir aqui também o debate à plateia. Eu colocaria aqui, o Eduardo falou das competências transversais
Que competências é que acha que atualmente fazem sentido as escolas profissionais, o ensino e formação profissional trabalhar na perspectiva das empresas de inovação? Eu acho que a componente, as escolas profissionais, não é? E não perdendo o seu ADN, há uma componente técnica forte. Mas acho que essa componente, neste momento, certo, se calhar é o menor dos problemas. Okay? Porque as escolas profissionais têm conseguido essa capacidade de resposta, têm formado profissionais muito válidos, tanto é que eles estão no mercado. Não é? Portanto, a gente não podemos estar aqui a achar, eles estão no mercado. Eles estão aí no dia-a-dia. Agora, o que eu acho e o que eu, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, o que eu vi a semana passada foi este investimento em competências que às vezes são, como é que eu ia dizer, não são uma prioridade tão grande, que tem a ver com competências, por exemplo, da própria gestão de tempo, aquilo que nós chamamos o bundle das soft skills, não é? Portanto, questões que depois são muito críticas no contexto empresarial, porque às vezes algum gap ou alguma falha de competência técnica, mais facilmente um responsável de uma empresa tem tempo e arranja tempo para o fazer, porque tem a ver com a operação do negócio, do que propriamente desenvolver estas soft skills em contexto de trabalho. Portanto, estas competências de boa gestão do tempo, de capacidade de organização, de pensamento e espírito crítico, porque neste momento começamos a ter um problema, e eu, como docente do ensino superior, vejo isto, é que a inteligência artificial também, eles são muito bons a usarem a lei do menor esforço. Portanto, esse aqui nós vemos um chat GPT, que apanha sempre a mesma palavra, eu agora vou cometer uma inconfidência, eles vão começar a corrigir, que é quando aparece eletrónico. A gente percebe logo aquilo de onde é que vem. O chat GPT é uma ferramenta brutal. Eu usei o chat GPT para preparar estas intervenções, só que eu a seguir tenho que olhar de forma crítica e construtiva, claro, e alinhar aquilo que o ChatGPT me dá, que é uma ferramenta, o ChatGPT, o Perplexity, o Copilot, o Barb, whatever, que me dá, mas eu tenho que olhar para aquilo de uma forma crítica. E eu acho que, por exemplo, aquilo que distingue neste momento, muito de um ponto de vista dos cursos mais técnicos, o ensino profissional do ensino superior, é que o ensino superior continua a cultivar uma cultura de espírito crítico. E que às vezes é um bocadinho menos no ensino profissional. E eu acho que o ensino profissional tem que olhar para estas soft skills, e depois acabando nas questões da comunicação, da mediação de conflitos, portanto há aqui um conjunto que são subejamente conhecidos, das chamadas soft skills, que eu acho que o ensino profissional começou a olhar para elas, vê-se isso já de uma forma muito tangível naquilo que são intervenções públicas e apresentação de projetos e nas próprias PAPs dos alunos das escolas profissionais, mas acho que ainda há um caminho maior a fazer sobre isso, às vezes não tanto naquelas questões dos soft skills ditas mais comuns, como a comunicação, como a assertividade, como estas coisas todas, mas, por exemplo, nas questões do pensamento crítico, nas questões da capacidade de planeamento estratégico e capacidade de planeamento como um todo, porque muitas vezes estes ativos brutais que as empresas podem ter dão um grande contributo, por exemplo, só naquilo que tem a ver com o planeamento da atividade. Que isto é tirar peso, e, por exemplo, esta oferta formativa que vai começar a surgir tem muito a ver com tirar peso a um conjunto de tarefas que os administradores e que os responsáveis neste momento têm. E ter um braço direito com isto e mais uma variável. Agora estou-me a lembrar aqui de uma competência que as câmaras de comércio sempre nos disseram e chamaram muita atenção para isto. E acho que foi falado também aqui, que tem a ver com a ética no negócio. E isto, neste momento, eu acho que nenhuma escola profissional tem uma cadeira de ética no negócio ou tem uma unidade curricular relacionada. Eu, quando digo ética, estou a falar de um ponto de vista geral, não é? Mas estas pessoas podem vir a ser braços direitos de administrações, que é o papel, e de componentes mais operacionais, a questão da ética, a questão do planeamento, a questão de uma visão de overview, não é? De zoom out sobre a coisa. Isto tudo é treinável. Nós nascemos todos prontos para ser treinados. É a grande característica que o ser humano tem. Mas a seguir temos que ser treinados. Okay? E eu acho que o ensino profissional tem um grande contributo a dar nisto, porque pode, para além das componentes técnicas que estão muito robustas, pode começar a ter esta preocupação de um conjunto de uma mala de ferramenta de soft skills, para que, se eles quiserem pregar um prego, não vão lá com a chave de fendas. Claro. E eu acho que isto é importante. Claro. Também uma última questão, falou também, a Cláudia falou aqui da alteração do turismo e do paradigma do turismo que se verificou aqui nos Açores, é extensível muito certamente a outras regiões do mundo, numa lógica de turismo mais sustentável, e nesse pressuposto que a minha pergunta é de que forma é que gostaria de ver evoluir esta corresponsabilização entre a formação profissional, entre as instituições de formação profissional, entre as escolas de formação profissional e as empresas, de que forma é que gostaria no futuro de ver esta evolução pela corresponsabilização da formação profissional? Sim, para já a formação
e já tive a oportunidade de dizer isso em algumas reuniões com quem tem a pasta, que é, eu não concordo que a formação seja toda gratuita, acho que devia ser paga, principalmente a formação obrigatória, as tais 40 horas obrigatórias que as empresas têm que fazer. Isto porquê? Porque às vezes inscrevem-se porque é obrigatório, não estão nada motivados para fazer aquela formação e depois não aparecem. E isso acontece. E a entidade patronal rapidamente diz assim, olha, vou ter a casa cheia esta noite, portanto vais ter que vir preparar, vais ter que vir mais cedo e subestima completamente a formação. Portanto, passando por aí, toda a oferta que está a ser dada deveria ser, de alguma forma, eu não estou a dizer de disparates de valores, mas que de alguma forma a entidade patronal percebesse que havia ali um investimento. Portanto, eu investi em ti. Depois, há uma formação que é extremamente importante fazer, que é aos empresários. Isso pegando um bocadinho aquilo que a Laura estava a dizer, que é muito aborrecido quando se percebe que o funcionário foi receber a formação, entra formado, mas a entidade patronal nem sequer dá valor àquilo, nem o distingue profissionalmente a nível variável de vencimento. Portanto, isto significa que há aqui um grande trabalho a fazer, também haver nas escolas profissionais estas formações para a gestão de topo. Claro. Voltar a insistir nisso. Eles estarem formados. E como é que um empresário percebe o valor da formação? É muito simples. O que é que ele valoriza mais? Valoriza saúde e dinheiro. Então temos que fazer isto. Temos que mostrar que aquela formação que o funcionário foi durante uma semana ou duas, fazer quais são as mais-valias em investimento, que vai trazer em investimento na empresa ou na área que ele está a trabalhar. E isso é possível. É possível quantificar isto. Quando um empresário percebe que, se ele aplicar aquilo que aprendeu, vai trazer, não só no tempo, usando a inteligência artificial, isso é a parte da digitalização, tem que haver aqui uma grande formação a nível dos donos das empresas. Eu estou a insistir nisto porque é onde está a bater e é de onde chegam os formandos, a maioria dos formandos, e vão bater na entidade patronal que não valoriza. E isso é um trabalho que temos que fazer todos em conjunto. Portanto, associações empresariais, escolas profissionais, o próprio Governo Regional, têm que, todos em conjunto, temos de estar aqui a trabalhar em conjunto, senão não chegamos longe. Cada um a puxar a sua bandeira não vai lá. Puxar e perceber que, se o funcionário não tiver aquela formação, as 40 horas obrigatórias deviam ser obrigatórias, parte dessas horas aos empresários. Pronto, estamos a fazer muito bem. Já recebemos um Wi-Fi. 5 minutos, portanto, está muito bem. Pronto, já me calo. Penso que respondi. Sim. Vamos então abrir aqui 5 minutos para abrir aqui o debate. Acho que tem aqui uma pergunta no centro. Boa tarde. Eu estou aqui em representação da AICOPA, a Associação da Construção Civil. Por isso também era importante constitucionalizar um bocadinho o que se passa com a questão da formação profissional e a questão dos empresários e tirar um bocadinho também o dilema e a questão que a Cláudia também levantava e que nem sempre é assim. E eu represento um setor em que a literacia do empresário é bastante baixa, mas temos vindo a mudar esse conceito e facilmente já se consegue apreender um bocadinho essa diferença. O que é que acontece? Nós estamos ainda a falar toda a manhã em inovação, mas é preciso ter alguma atenção na questão de inovação, não esquecer que a inovação também é muito importante dentro dos chamados setores tradicionais. E uma das coisas que consegue-se perceber perfeitamente esse problema foi o que se passa neste momento. Nós temos um problema de mão de obra que dificilmente vai ser resolvido se não resolvemos o problema da habitação. O que vem a enquadrar logo no problema que é precisamos de mais gente na construção civil, mais bem preparada para construir mais rápido e em condições em que possa facilmente facilitar depois habitação para quem vem trabalhar no turismo, para quem quer trabalhar nas várias áreas. Por isso, há aqui, de facto, cada vez mais uma necessidade do enquadramento do que é a formação profissional
a inovação dentro dos vários setores e perceber de que forma é que esse enquadramento vai ser feito de forma a perspectivar um futuro. As políticas têm sido feitas muito, um bocadinho, digamos, sem grande sentido ou sem grande perspectiva de futuro. E, no caso da construção civil, houve um claro desinvestimento muito grande dos vários governos regionais na questão da formação dentro do setor. Não existem cursos, existe muita dificuldade em fazer novos cursos porque não existe formandos e porque se passou a ideia de que em determinados setores não vale a pena investir. No caso do Overseas, por exemplo, a construção civil não faz parte, não foi chamada, não foi perguntada. Há setores, por exemplo, que se começa a ter alguma noção que existe essa necessidade, nomeadamente na área da agricultura, porque há de facto uma relação direta com o tipo de turismo e com o turismo que nós estamos a desenvolver aqui nos Açores, mas temos que perceber também para desenvolver o turismo, para desenvolver a habitação, para desenvolver todas essas áreas, vai existir a necessidade de investir em setores chamados setores tradicionais e é fundamental criar inovação e criar capacidade dos setores de desenvolver. Por isso, o meu comentário tem muito a ver nisso. É preciso ter muito cuidado com a questão de inovação. Nem tudo na inovação passa pela digitalização, nem tudo na inovação passa pela inteligência artificial. Acho que tem que haver uma mudança de um bocadinho do mindset, porque há muitas profissões que não existem hoje em dia, mas que provavelmente vão ser em sectores que no futuro ainda vão ser tão ou mais importantes do que se pensava há 10 anos atrás. E o caso da construção civil e da habitação é paradigmático disso, porque nós precisávamos construir em 2 anos o que não se construía em 20. E não existe gente sequer preparada para isso. E não existem cursos de construção civil neste momento, tanto no ensino regular como no ensino da formação profissional nos Açores, para dar resposta a isso. Ponto. Acho que tinha uma pergunta também ali atrás, eu vou juntar essas duas perguntas, depois peço-vos um comentário rápido, final, está bem? Boa tarde a todos. Idílio Fernandes, do Fundo Regional do Emprego, ligado há mais de 30 anos ao financiamento de políticas de emprego a nível do Governo Regional. Só para chamar a atenção que, em termos de investimento, e o investimento que é investimento do Governo Regional, tem sido elevadíssimo a nível da formação e programas de apoio à contratação. Isto para dizer o quê? Para perguntar, aproveitando a presença no painel de alguém ligado às empresas e ao associativismo, se conseguem sentir ou contabilizar os ganhos de produtividade que a evolução que a formação profissional tem tido e, mais importante que isso, se a rentabilidade tem crescido em função disso. Obrigado a todos. Pronto, vou só, e porque temos mesmo muito pouco tempo, pedir-vos um comentário. As perguntas não foram dirigidas, foram dirigidas ao painel, portanto, quem quiser avançar. Eu começava com a questão da construção civil. Eu entendi o que tu quiseste dizer, mas a inovação eu acho que se aplica na construção civil, porque a forma como se fazia e construía há 10 anos atrás não é a atual, não deveria ser a atual. E então preparar as pessoas para com esses novos skills. Pronto, foi só uma parte. Em relação à outra questão, que é se nós sentimos... é verdade, tem havido aqui um investimento, um esforço enorme da parte do Governo Regional em reforçar e para incentivar as empresas a contratar. E claro que muitas empresas têm aproveitado e ficam mais, principalmente as empresas, felizmente estão a acontecer com gestão jovem, novos empresários que não vêm com vícios antigos, tiram, ou seja, dão valor a isto, sem dúvida, às pessoas que têm formação e com os incentivos que o Governo Regional tem dado e que tem feito um grande esforço para que as empresas possam mesmo contratar. Eu queria só buscar esse que... Depois estou roubando o tempo da Antena. Só temos 1 minuto. Pronto, então passa. Só um comentário. Eu digo em 30 segundos e deixo os outros 30 para a Laura. Relativamente à COP, o Terinov tem empresas que o seu core business são construção civil e estão a trabalhar processos de inovação lá dentro.
o pedreiro, ou o carpinteiro, ou o trolha, de há 20 anos atrás não é o 2. A forma como tem que trabalhar com determinadas ferramentas foi uma evolução drástica. E o que é que nós vemos de um ponto de vista depois daquilo que é a lei do mais forte do mercado? É que, pelo menos na realidade que eu conheço, okay? As empresas de construção civil que dotaram, e quando falamos de inovação, às vezes é preciso desconstruir isto muito rapidamente em 10 segundos. Quando falamos de inovação, a inovação pode ser de processo, pode ser de gestão, não tem que ser com o computador à frente, nem com a realidade aumentada. E o que nós vemos, por exemplo, são plataformas de gestão de obra, que neste momento quase que substituem os empreiteiros, que estão a inovar e estão a ganhar muitas obras à conta da capacidade que têm de serem, no fim de contas, a pessoa que monta o puzzle. E isso é inovação na construção civil. E temos trabalhado, temos processos de legislação dentro da construção civil, mas temos, acima de tudo, inovação de um ponto de vista de processo e inovação de um ponto de vista de gestão. Qual é que é o grande problema que vocês têm e que eu compreendo? É que a construção civil não é área de especialização estratégica. E isso traz um conjunto de limitações, que, de um ponto de vista de financiamento europeu e etc., que complica o boneco. Mas sem casas nós não conseguimos também fazer os projetos. Portanto, estamos perfeitamente de acordo. Claro. Eu reitero aquilo que disse. Então, roubei os 30 segundos. Só para terminar, agradecer a vossa presença, fazer também só aqui um agradecimento público também a quem ajudou a montar e em nome da Direção Regional a quem ajudou a montar e que está aqui a colaborar nesta organização. Acho que vamos agora para um intervalo de 15 minutos, não sei se 10 minutos. Obrigado, então. Obrigado. Vamos interromper os nossos trabalhos por uma curta pausa para café. Regressamos dentro de 10 minutos. Obrigado.
Vamos reiniciar os nossos trabalhos com as conversas na primeira pessoa. Aprender com as experiências no ensino profissional. Para moderar esta conversa, convido a subir ao palco a Cir Meireles, Presidente do Conselho Diretivo do Centro de Qualificação dos Açores. A Cir Meireles é licenciada em História pela Universidade Nova de Lisboa. Entre outras funções públicas, foi coordenador do Profis e da Rede Valorizar. Membro da Comissão de Análise da Educação Extraescolar e embaixador em representação de Portugal, da Plataforma Europeia da Educação para Adultos. Juntam-se a ele os nossos distintos oradores, Matilde Ferreira, medalha de ouro no Skills Portugal 2024, Nelson Ponte, também medalha de ouro no Skills Portugal 2024, Acácio Oliveira, ex-formando do ensino profissional, formador e jurado em provas regionais, nacionais e internacionais, e Paula Rego, ex-formanda do ensino profissional e empreendedora. Obrigado. Então, muito boa tarde. Vamos conversar aqui um pouco com esses 4 jovens campeões. Eu antes queria deixar aqui uma nota muito pessoal, porque falou-se muito da valorização da formação profissional, e bem, mas é também preciso lembrar que é a valorização da formação profissional do presente, não é a valorização da formação profissional do passado. Só para terem uma ideia, o Centro de Qualificação tem publicitado os seus cursos no Facebook, como todas as outras escolas profissionais fazem, e hoje eu recebi, por acaso, mas nem de propósito, o seguinte post, um comentário, não é? Estes e outros cursos que existiam antigamente e que foram extintos após o 25 de abril. Agora acabam o 12º sem competências nenhumas. Pronto, isso é uma... O interessante é que o curso que está publicitado aqui é Mecatrônica Automóvel, que é um curso que não existia antes do 25 de abril. Mas pronto, isso são outras questões. Pronto, mas é preciso nós termos aqui essa visão de que a formação profissional está muito voltada para o futuro. O passado teve o seu momento, mas já não é este momento. Nós não vamos regredir quando nós estamos aqui a valorizar a formação profissional, não é no sentido de regredir para um tempo idílico, mas sim para um futuro que nós estamos a construir. E o futuro são esses 4 jovens que tenho aqui conosco. Eu tenho a Matilde Ferreira, que está a tirar um curso agora no Prozec de técnico de apoio à gestão, foi medalha de ouro no Campeonato das Profissões, no último que houve, no Porto. Foi das provas mais disputadas de contabilidade que eu me lembro de um campeonato. Foi mesmo muito duro, essa medalha é um ouro muito pesado. A doutora Cristina andava de olhos em lágrimas nos corredores, eu dizia, calma, Cristina, que isso vai dar tudo bem, vai correr tudo bem, e de fato correu. Temos aqui um outro campeão, que é o Nelson Ponte, em Web Development, e que agora já está a cursar uma licenciatura em Informática na Universidade dos Açores. O Acácio Oliveira, que também é filho da formação profissional, tem um percurso interessante, e ele vai expô-lo aqui, porque o Acácio não fez um curso de dupla certificação, fez um curso de qualificação. Ele era um teenager e eu trabalhava na Escola Profissional de Capelas, mas isso não o impediu, e não sendo um curso de dupla certificação, de fazer todo o seu percurso. Por isso que hoje é um jovem licenciado, mesmo assim, e se eu fosse ler aqui todos os locais onde ele trabalhou, era mais ou menos como se fosse aqui o TripAdvisor, portanto, todos os bons restaurantes, eu não vou nomear todos, mas todos os bons restaurantes dos Açores, o Acácio já passou por lá e foi mudando de restaurante, nunca por ter sido despedido, mas por ter sido sempre recrutado por outros restaurantes. É um bom exemplo de uma mão de obra qualificada que foi sempre progredindo na sua carreira e hoje é chefe de sala no grande hotel Açores Atlântico. Por fim, aqui a Paula Rego, que também tem um curso de restaurante-bar na Escola Profissional de Vila Franca do Campo. Depois aproveitou uma oportunidade
no Ideia Açores, foi 2 vezes campeã, com produtos que hoje nós conhecemos, o queijo do Vale e os bombons do Vale. Eu costumo dizer que eu tenho aqui pelo menos 2 quilos que devem-se aqui a Paula Rico, e é um exemplo de alguém que passou pela formação profissional e depois enveredou pela via empresarial de uma forma muito inovadora e criou de raiz um produto que não existia antes. E para começarmos aqui esta conversa, eu acho que devemos começar mesmo do início, ou seja, em que momento da vossa vida vocês disseram: agora eu vou tirar um curso profissional? Vamos começar por aqui. Boa tarde a todos. Eu decidi ingressar no curso profissional depois de não me contentar com o que o regular me dava. Então eu decidi ingressar na Prozec e foi aí que eu percebi que a área de gestão era mesmo a área que eu queria. Era a área que me fascinava, e sem falar que a escola dava-me tudo o que eu precisava. Dava-me um bom ambiente, bons formadores. A formação no ensino profissional é totalmente completa e super equilibrada entre prática e teoria, o que é totalmente uma grande oportunidade para que depois a nossa aprendizagem seja muito real, muito concreta, muito útil para depois ser aplicada no mercado de trabalho. E foi isso que totalmente chamou-me a atenção. Foi que depois eu posso ir trabalhar, posso ir para o ensino superior, que é o que eu quero, mas que eu já fico certificada, já fico qualificada, e isso é totalmente bom. Ao longo dos 3 anos do curso, isso só comprova aquilo que eu já sentia, o que é que era o profissional para mim. Só me fez acreditar e gostar ainda mais do curso, do ambiente, dos formadores, e a gente ganha diversas competências, seja as técnicas, porque nós vamos ter as competências técnicas do curso, que é o objetivo, mas também diversas pessoais, que é muito importante. É isso que se faz um profissional também, é das competências pessoais, da educação, da responsabilidade, da comunicação, de trabalhar em grupo. É tudo isso que faz-se o profissional e que nós aprendemos, não só pelos objetivos, mas também pelas nossas competências. Ok. E deixe-lhe perguntar uma coisa, Matilde. Foi do 9º ano diretamente para o ensino profissional ou teve alguma experiência no secundário? Tive uma experiência no secundário. Não é que não me tenha corrido bem, mas não me identificava com o curso que tirei. Okay. Então decidi ir para a gestão. Ok. Nelson, quando é que foi web? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Nelson e, bem, antes de ir para o ensino profissional, eu estive no ensino secundário, onde eu estive fazendo história, coisas assim. Só que vi que aquilo realmente não era para mim, porque acontece, o ensino regular foca-se mais na teoria e são matérias mais abrangentes. E eu sou o tipo de pessoa que prefere colocar a mão na massa e ver a prática. E foi isso que o ensino profissional forneceu a mim. Ou seja, a escola profissional realmente deu-me esse aspecto. E como eu também, no início não tinha ideias de seguir o ensino, entrar no ensino superior, então eu decidi por optar pelo entrar no ensino profissional. Só que... Se quiser pode digitar. Ok. Tá bom. Obrigado. Desde já, obrigado pelo convite. É sempre bom podermos partilhar o que temos vindo a fazer e o que é que me levou a entrar no ensino profissional. Talvez naquela altura era a via que eu não gostava muito de estudar, e então a componente prática era uma área muito boa. Lembro que o meu professor de História disse: eu só vou-te passar se tu fores para as capelas. E eu disse: pronto, está bem, minha mãe está aqui. E então tinha 17 anos e fui para a Escola das Capelas na altura, hoje sei que é. Entrei num curso de qualifica, que de facto era só um ano, e não havia essa possibilidade da dupla certificação, ou ter o 12º. E claro que ao concluir foi facilmente integrado no tecido empresarial. Passado alguns anos, tornei-me formador da área de mesa bar na mesma escola, nas Capelas.
isso por volta de 2005, já vão há alguns anos, e por isso também, aí a determinada altura, houve alguém da direção, nesse caso o Artur Veríssimo, que estava na altura lá, e disse-me: era importante tu entrares na universidade. E disse: pai, não gosto muito de estudar, isso não vai correr bem. E então entrei na segunda turma de licenciatura em turismo. E claro que normalmente com o processo de Bolonha seria os 3, mas tive que fazer em 5 anos porque trabalhava, depois estudava. Para além disso, tive que dar algumas formações para pagar as propinas, que eram um bocadinho mais caras do que hoje. E claro que depois também, a meio do percurso, também comecei a construir família e fui pai. Por isso, normalmente aquela definição de 40 horas semanais é algo que passa um pouco pela cabeça, porque muitas vezes são muito mais. E há bocadinho falámos no coffee break qual é que é a razão da área da restauração e da hotelaria. Primeiro, temos que gostar. Segundo, temos de trabalhar um bocadinho mais do que as outras pessoas, porque na realidade nós trabalhamos quando os outros estão-se a divertir, ou ter uma boa refeição, ou ter um bom momento de festa. Por isso, aí o ensino profissional trouxe-me essa mais-valia, e que ao longo dos anos também tem retribuído, dando formação a vários alunos. Aliás, no cartaz anterior que se passou de parte de manhã, o Gonçalo, da Escola da Praia, que levamos em termos de região, serviço de mesa e bar no último campeonato, foi medalha de prata, e que faz com que todo esse treino, toda essa passagem tenha sido retribuída para os formandos da forma que eles possam evoluir e crescer mais. Acho que é bom ficar por aqui, senão depois... O acaso foi modesto, mas não citou aqui que ele foi 2 vezes campeão nacional nas provas de mesa bar. Também fica aqui uma proposta para ser discutida no futuro, o fato de que, por exemplo, o Acácio entrou para a universidade com um curso de maiores de 23. Por que para os cursos de nível 4 nós não podemos ter uns maiores de 17 para jovens que não têm o 9º ano? Fica o questionamento. Então vamos agora a Paula. Quando é que disse: agora eu vou tirar um curso profissional? A Paula foi uma má experiência no ensino regular, para fazer aqui uma diferença. Eu estava no meu 11º ano, o meu sonho desde os meus 8 anos era ser veterinária, mas como muitos dos alunos, o nosso problema é matemática. E então a minha média não ia de maneira nenhuma, sonhei muito alto na altura, mas a matemática não me ajudou, e então houve a opção de ir para a escola profissional. E ir para a escola profissional foi aquilo ao encontro que a Matilde já disse. Eu acho que nós encontramos o maior conforto em questão de prática. Aliás, nós, família, sempre fomos ligados mais à prática, pessoas que sempre foram mais desenvolvidas nesta questão. E isso para mim foi fácil nesse ponto. Ter a oportunidade de também ter formadores que acho que há uma grande diferença entre professores no ensino regular e os formadores nas escolas profissionais, que a meu ver, a minha experiência, foram pessoas que foram muito mais atenciosas. E um deles foi o professor Elato, que atualmente é diretor regional da Juventude. Foi uma pessoa que apostou muito em mim. Aliás, já no meu 7º ano tinha sido meu professor de inglês, mas foi uma pessoa que pegou em mim, uma aluna que minimamente passava de ano, ok, mas chegou ao ensino profissional, ele decidiu apostar, eu decidi apostar nele também, e nós corremos esta aventura de ganhar estes prémios. Mas sim, foi realmente a escola profissional que deu-me esta visibilidade e a oportunidade de ter uma maior visão na parte profissional. Okay. E trabalha com matemática hoje todos os dias, todos não é? Os dias. E uma das coisas que metia-me impressão era a regra de 3 simples. Eu uso-la muito. Exato, ok. É interessante aqui essa questão do percurso escolar, porque há um estudo do Observatório do Emprego que faz um inquérito a ex-formandos que vão de 2001 a 2014. E quando nós estudamos ali o percurso escolar, vemos que o fato do formando ter algum insucesso escolar
no terceiro ciclo, ou mesmo no segundo, não influencia em nada no seu sucesso escolar no ensino profissional. Ou seja, não se distingue no ensino profissional um formando que nunca teve insucesso escolar de um outro que já teve insucesso escolar, o que eu acho que é um ponto muito positivo para aqui. Ok, agora eu vou colocar algumas questões mais precisas a vocês, mais individuais. Matilde, depois de acabar o curso, onde é que se vê? Eu vejo-me no ensino superior, primeiramente, a tirar gestão. Muito bem. Na universidade? Ainda não sei, mas pronto, pode ser cá, pode ser fora. Muito bem. Gostaria muito de fazer os módulos para ir para a ordem dos contabilistas e até mais tarde, quem sabe, tirar um mestrado mais ligado com finanças. Sempre segui essa linha de gestão, contabilidade. Ok, pronto. O ensino profissional agora é um primeiro patamar para depois seguir. Ok. O Nelson já está no ensino... Sim, posso falar sobre o meu percurso? Exatamente. Pronto. Então... Nelson, eu quero também que me explique, agora que está no ensino superior, se isto faz muita diferença. Se o Nelson pensa, olha, agora que estou no ensino superior, ainda bem que eu te dei um curso profissional. Ok, já vou explicar isso. Primeiro só vou explicar como é que foi o curso, e depois eu vou supor. Ou seja, eu fiz o meu percurso no ensino profissional e fiz na escola para Prozac, porque como eu já referi, sempre gostei da prática e a Prozac foi a minha escola que forneceu isso. Durante as aulas, durante o curso, eu tive uma boa experiência. As minhas notas eram razoavelmente boas, porque eu sempre fui muito dedicado e eu também estudava muito, até porque eu gostava dos conteúdos que os professores transmitiam e eu queria aproveitar ao máximo aquilo que os professores ensinavam. Já que eu estou falando dos professores, vou falar sobre o ambiente com os professores. Era um ambiente espetacular, os professores explicavam a matéria de forma clara, estavam sempre disponíveis e sempre que estavam sempre disponíveis para tirar as dúvidas e isso de certa forma confortou-me, porque eu podia tirar as dúvidas com os professores e eles me ajudavam. Eu também tive a oportunidade de participar em campeonatos, como já foi referido, já participei no regional, em desenvolvimento de aplicações, dispositivos móveis, também no nacional, e participei no regional de Web Development e também no nacional de Web Development. E no momento eu estou em seleção para ir para o europeu. Assim, participar nestes tipos de campeonatos foi boa, porque, pronto, é só da minha zona de conforto e eu também posso colocar em prática aquilo que eu aprendi no curso, que aprendi no curso. E também melhorar certas coisas, como trabalhar sob pressão, trabalhar com entregas de projetos, trabalhar com a gestão do tempo, isso tudo é importante no mercado de trabalho e o ensino profissional deu-me isso a mim. Pronto, no terceiro ano do curso eu tive a possibilidade de fazer estágios, como qualquer curso profissional tem que fazer estágios. E eu fiz 4 meses para a empresa PMA, uma empresa situada no Nonagon, de fazer desenvolvimento de aplicações. E foi bom, porque eu pude aplicar aquilo que eu aprendi nas aulas e também aprender coisas novas, como trabalhar com colegas e o que eu já fiz antes sobre gestão de tempo, metodologias de desenvolvimento de projetos. Isso tudo é importante, porque nós aprendemos a teoria, que é 20%, mas também tem a prática, que para mim é o que vale mais a pena colocar a mão na massa e entender como é que funciona as coisas, e não apenas ficar na teoria, que é o que aconteceu quando eu estava no ensino secundário. Foi por esse motivo que eu também alterei de trajetória e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque se não tivesse continuado do ensino secundário, não sabia o que estava fazendo isto. Provavelmente acabou do ensino secundário e, ok, o que é que eu vou fazer da vida? Se usar a forma de bráscara, se fazer, sei lá o quê, e não tinha essas qualidades para entrar no mercado de trabalho. E foi isso que o ensino profissional transmitiu, essas qualidades, tudo para conseguir-me adaptar. A minha experiência na Prozac, eu posso dizer que foi uma fase muito positiva da minha vida, não me arrependo nada de ter entrado. E respondendo à questão do senhor sobre se havia muita diferença entre o ensino superior e o ensino profissional, na verdade o ensino profissional só me favoreceu. Porque o ensino profissional só me favoreceu, porque quando entrei na universidade, o que aconteceu? Os módulos, as cadeiras que eu tinha lá, eu já tinha dado no curso profissional, ou seja, eu chegava lá, eu podia estar tipo 1 hora e tinha 17, 18, não tinha esse esforço, então para mim valeu super a pena ter entrado no ensino superior, se fosse licenciatura, não tem muitos problemas com os módulos, porque é uma coisa que eu já sei, já estive no mercado de trabalho, em estágios, e foi bom.
e formando no História também tive a oportunidade de fazer Erasmus. Eu tive 2 meses na França, onde eu também estive fazendo História numa empresa de desenvolvimento de aplicações, coisas assim. Isso te favorece para quando acabou o ensino superior, já tem experiência, já vai estar muito mais à frente do pessoal que acabou o ensino superior. Então, estou a responder. Muito obrigado. Acaso, olhando aqui de uma outra perspectiva, ou seja, quando entrou para o mercado de trabalho em 2000, 2001, e hoje que recruta pessoas, quais são as diferenças que nota? Bem, penso que nos últimos anos, e basta recuarmos aqui um bocadinho em 2015 com a libertação do espaço aéreo, o fluxo de turismo, a região ganha muito mais notoriedade nos últimos anos. Quando vamos para qualquer destino, falamos em Açores, as pessoas o conhecem, já estiveram cá, existe essa pequena, grande mais-valia. Na área de... Claro que isso, o que é que despertou? Uma necessidade de maior quantidade de pessoas a trabalhar na área da restauração e da hotelaria, e há bocadinho falávamos, a dificuldade, a diferença entre a oferta e a procura está um bocadinho desajustada porque esse ritmo foi mais feroz, não é? E também nós, também se calhar não estamos totalmente focados, ainda é visto aqui como uma profissão não tão sexy como o Domingos falava de manhã. A parte da cozinha muito mais sexy porque os programas de televisão vieram trazer esta mais-valia. A parte de sala, já se fez um programa na área do bar e que também veio à moda de cima, mas temos ainda alguma dificuldade em ter a necessidade da mão de obra que precisávamos hoje com a oferta que temos. É mais difícil contratar hoje, sim. Por acaso eu tenho um bocadinho esta parte de contratar e de termos esta componente de pessoas. Eu talvez comparo que 20 anos atrás tínhamos mais força de vontade da parte do colaborador em querer fazer e ter mais disponibilidade e força para agarrar o projeto. Hoje acho que as pessoas às vezes vêm mais preocupadas com os direitos, não é? Qual é que é o meu horário, qual é que é a remuneração, quantas folgas são. Existe uma preocupação, e acho que o paradigma mudou, não é? Eu noto isso muito. As pessoas hoje, aliás, pós-pandemia, acentua-se muito isso, que as pessoas na área da hotelaria e restauração habituaram-se àquele período que tivemos completamente parados, e aqueles que nunca tiveram à noite em casa porque faziam turnos, começaram a valorizar mais o tempo familiar, priorizaram mais as suas tendências e se calhar migraram para outras áreas. Alguns deles trabalhavam na área de hotelaria e restauração e passaram para entregas. Porquê? Porque ele sabe que às 6 ou fazendo uma hora extra ou algo mais, às 7 horas vai estar a jantar em casa. E claro que isso mudou, não é? Mudou, e acho que esse conjunto total de opções e de oferta também disponível em outras áreas levou com que as pessoas migrassem para outras áreas. Por outro lado, também talvez ainda não seja uma profissão tão sexy e temos que lutar mais. Se calhar temos que comprar um slim fit mais. Okay. Nesse caso, essa área da restauração lembra-me um pouco a construção civil e a questão que já se colocou aqui da construção civil, que nas capelas eu fui formador do último curso de pedreiro. Não foi o último curso por culpa minha, obviamente, mas o curso terminou em 94, por um motivo muito óbvio. Foi um momento do boom da construção civil e as pessoas deixaram de ir para um curso de pedreiro e passaram a ir diretamente para o mercado de trabalho. Portanto, nós estamos vivendo agora esta realidade um pouco no setor do turismo. Não é boa nem má, nós temos que saber nos adaptar a ela e dar respostas a elas, não é? Para ali. Paula, se não fosse
um curso de restaurante e bar na Escola Profissional de Vila Franca do Campo haveria o queijo do Vale? Eu acho que não. Quer dizer, havia. Talvez o conhecimento que eu tive é que seria um pouco mais difícil. Mas sabe aquele provérbio, não há nada que não fecha uma janela que abre uma porta? Foi literalmente o que aconteceu comigo. Eu, quando eu fui me inscrever para fazer a apresentação para a Escola Profissional da Vila Franca, eu só me perguntava a mim, eu na altura já estava a trabalhar umas experiências de queijo, e eu pensei, ok, só na Ilha Terceira é que tinha um curso de lacticínios. E eu na altura ia fazer 16 anos, meu pai não me deixava ir sozinha para a Terceira. E então fiquei ali sempre, o que é que eu ia fazer? E então, tendo essa oportunidade de ir para a Escola Profissional de Vila Franca, eu perguntava-me a mim mesmo o que é que ia fazer para ali. Porque o meu sonho era ser veterinária, não seguir veterinária. Eu estava a começar a fazer as experiências de queijo, não estava a seguir a área de lacticínios. E entrar num curso de mesa-bar, não tinha nada a ver com aquilo que eu queria. E aí entra o provérbio, que é, eu lá sonhava um dia mais tarde que abria uma restauração, ok? E é tudo aquilo que eu aprendi na escola profissional, eu implementei no meu negócio. Mas a parte da questão aqui de as pessoas a contratar, acho que cada vez mais os jovens têm que ser mais maduros. E há muita imaturidade, as pessoas... Eu falo por mim, como gerente, não existe 8 horas. Isso não existe. Em qualquer gente não existe 8 horas. Há 10, há 12, há 14... E às vezes as pessoas perguntam... Há um provérbio também do meu pai que é muito interessante, que é um dia vai crescer a vida e faltar dinheiro. Porque as pessoas pensam, vamos viver hoje, nós chegamos amanhã. É que nós vivemos tudo hoje. E depois chegamos mais tarde, não temos o dinheiro, mas depois cresce-nos vida. E isso é uma coisa que me sempre fica na cabeça, que é, ok, precisamos de gozar a vida, com a nossa família, é verdade, mas é preciso dar o trabalho, ok? E isso na minha família sempre funcionou muito bem. Aliás, o meu pai é de umas pessoas que sempre apostou mais nos filhos, na questão do trabalho, sempre fui uma pessoa dura, mas um dia mais tarde, eu sou aquilo que sou, é devido à família. Ou seja, eu estou preparada para lidar com 3, 4 coisas ao mesmo tempo, porque aos 10, aos 12 anos de idade, eu ia para a lavoura e estudava ao mesmo tempo. E aquilo na altura era um pesadelo, porque era uma estudante menor de idade, que acompanhava a lavoura e ao mesmo tempo estudava. E fazia confusão. E hoje em dia, isso quase que um crime. E não pode ser. As crianças têm que realmente perceber o que é o mundo. Porque nós, hoje em dia, pegamos numa criança e metemos dentro de uma bolha. E quando eles chegam ao mundo profissional, apanham-se de surpresa. Isso é a minha experiência e aquilo que eu vejo. E quando nós contratamos pessoas, às vezes há essas quando digo pessoas, é pessoal jovem, né, adolescentes, que chegam ao mundo de trabalho e qualquer mínima coisa entra em stress, entra em depressão. Porquê? Porque não souberem lidar com as coisas antes. Isso é a minha maneira de ver. Mas a escola profissional foi a melhor aposta. Não sei, respondendo, não sei o que é que havia de ir, mas literalmente fechei uma janela e abri uma porta. E eu tenho que agradecer muito a isso. E nós ficamos muito contentes com isto. Agora eu pedia, em 1 minuto, cada um de vocês lançassem aqui uma mensagem para os jovens que estão agora terminando o 9º ano ou estão no secundário e ainda não se acharam, uma mensagem para eles relativamente às opções que eles têm também no mundo da formação profissional. Eu tenho a dizer a todos os jovens que o ensino profissional abre muitas portas. Dizem que é só o ensino superior, que tem muitas áreas, o regular tem muitas áreas, mas não, o ensino profissional tem muitas portas, tem muitos cursos, e nunca é tarde para mudar. Eu mudei, e nunca é tarde para mudar se não gostarem do curso, existem outros cursos. E tem muita gente que depois, se os jovens não quiserem ir para o ensino superior, vão trabalhar, possam ir trabalhar, são certificados. Abre-se muita porta aí para o profissional e... não me arrependo nada de ter ido, e a todas as pessoas que estão no 3º ciclo, que eu conheço, eu digo, aposta no ensino profissional, porque é sem dúvida uma grande oportunidade. Muito bem. Pronto, para os jovens que estão acabando do 9º ano, não existe a resposta certa. Depende do vosso caso. Se vocês querem acabar o 12º ano com qualidades suficientes para estar no mercado de trabalho, eu digo e recomendo entrar no ensino superior. Se querem entrar na universidade, podem entrar no ensino regular, depois ir para o ensino superior, mas também conseguem entrar no ensino superior através do profissional. Então depende realmente do que vocês querem fazer da vida. Eu dou, pronto,
nós primeiro precisamos de mudar a forma como o ensino profissional é visto. Porque ainda há um certo preconceito, como se fosse uma escolha menos boa. E quando eu entrava no ensino profissional, eu reparei nisso. O pessoal dizia, vai entrar no ensino profissional, não vais fazer nada. O que é mentira, o que já acabou o 12º ano, qualidade suficiente, entrar no mercado de trabalho. E eu acho que a sociedade em geral, hoje em dia, deve de apoiar os jovens que optam por seguir esse caminho. É isso que eu tenho que dizer. Ok, a Cássio. Bem, talvez o conselho que eu daria era quando nos preparamos para fazer uma viagem e vamos preparar a mala. Temos que levar a roupa, temos que levar a aprendizagem, vamos levar a prática, vamos levar várias viagens, várias experiências e no nosso regresso, quando desmontamos a mala, encontramos coisas que até pensávamos que não tínhamos levado. Não é? E acho que este talvez seja um bocadinho o meu reflexo também, porque quando entrei eu não exigi nada, mas depois tive a possibilidade de representar os Açores em campeonatos internacionais como concorrente e como jurado. Tive a possibilidade de partilhar com jovens campos e profissionais também essa experiência. Por isso acho que esta mala de viagem será a minha definição e a mensagem para eles, de forma a que possam preenchê-la de acordo com as suas necessidades de viagem e alocando cada vez mais souvenirs, nem que seja um simples imã, eles vão-nos fazer uma recordação fantástica. Ok, muito obrigado. Depois dessas respostas todas, está mais alguma? Não, mas acho que vale tudo a pena. Não é preciso ser um aluno, eu falo por mim, não foi preciso ser uma aluna expert, a melhor da escola, e cheguei ao ensino profissional e foi uma referência, foi um exemplo. Eu acho que a escola profissional dá essa facilidade, dá-nos a conhecer a muita coisa, e é isso. Mas o aluno tem que perceber de uma coisa, que é, o aluno é que tem que ir atrás das coisas. Eu acho que o problema dos jovens hoje em dia é esperem que as coisas cheguem até ele. Isso não existe. Isso não existe. Eu talvez já tinha passado por isso é que eu posso estar aqui e falar desta maneira, que é, nós quando precisamos de alguma coisa, ou queremos realmente aquelas coisas, nós temos que lutar por aquilo. Okay? Não é espera que as coisas cheguem até nós. Essa é a mensagem que eu dou aos jovens, e não existe caminhos novos, mas sim diferentes formas de caminhar. É isso. Ok, muito bem. Vamos abrir agora então para algumas questões que o público queira colocar aqui a estes jovens campeões. Já tiveram aqui tantos comentários, tantos comentários incisivos para ali. Isso ainda é cedo para as barraquinhas, ainda não abriram, portanto dá tempo. Não sei se... Bom, em primeiro lugar, obrigada a todos pela vossa inspiração e o vosso exemplo, de facto. A minha pergunta tem um bocadinho a ver com aquilo que também já foi sendo falado nos painéis anteriores e que tem a ver com esta questão da atratividade, de como chegar aos jovens. A pergunta final já foi muito nesse sentido, mas eu queria focalizar aqui numa coisa muito concreta. Há um bocadinho a ideia de que os jovens hoje em dia, e eu vou aproveitar porque estão pessoas muito jovens aqui, só respondem a determinadas formas de comunicação, só respondem a determinadas formas de chegarem até eles. Designadamente redes sociais, para não fugir de um clássico. Na vossa vivência, na vossa experiência, e pensando nos outros jovens e em vocês próprios, acham que faz algum sentido do ponto de vista até do modo como a administração e as políticas públicas se relacionam com os mais jovens, irem atrás dessa forma de abordagem? Ou seja, vou dar um exemplo que pode extremo e ridículo até, eventualmente. Acham que devia haver uma aposta em influencers para que os jovens consigam perceber a mais-valia do que é o ensino profissional, ou isso é uma coisa que é absolutamente secundária, porque o que interessa é a mensagem e não a forma como chegamos até aos jovens? Ou seja, isso é um mito ou é uma realidade, no fundo? Obrigada. Redes sociais, sim ou não? Eu acho que sim. Eu, como usuária das redes sociais, acho que sim, acho que é uma aposta, porque não é que seja mau, é bom, mas nós nos influenciamos, ainda por cima mais jovens, nós estamos sempre, constantemente nas redes sociais.
E é isso que nos influencia. Eu acho que sim, deviam apostar em influencers para dar a conhecer o ensino profissional. Bem, sim, eu acho que é bom a escola compartilhar nas redes sociais, os projetos que os alunos fazem, os estágios que os alunos fazem, tudo de bom que acontece que a escola profissional pode proporcionar aos seus alunos. Porque também, pronto, porque a escola profissional também pode mostrar que através do ensino profissional nós conseguimos ter uma carreira de sucesso. Não é preciso ir para o ensino regular para ser o expert da vida, não é? O ensino profissional também possibilita isso. E quanto mais nós mostrarmos as vantagens do ensino profissional e o que o ensino profissional oferece, eu acredito que mais pessoas, mais jovens, vão ingressar e escolher, optar esse caminho. É isso que acredito. Bem, acho que cada vez mais essa ponte entre os dois lados tem que ser construída de ambas as partes, sendo que nós seremos sempre o responsável maior por esta comunicação. Eu, durante a minha formação, tento trazer sempre o conteúdo atual e o mais... é uma mais-valia porque estou no terreno. Há exames práticos que são muito bons para partilhar porque são aprendizagens. Não é? Vamos pensar, alguém entra no restaurante, as duas pessoas estão a discutir, já temos um bom mau princípio. Né? A partir dali tudo pode correr mal. O desafio é transportar e criar esse momento em diferença. Por isso, essa adaptabilidade entre os dois pontos, temos que estreitá-la e nos últimos anos tem-se feito cada vez mais forcing através das publicações, através dos outdoors que se fez agora recente. A valorização tem vindo mais ao de cima do ensino, das próprias pessoas que ganharam, né? E que fizeram este percurso e para também potencializar o esforço que elas dedicaram. Há pouco falava-se porque é que eu vou ter um curso, porque é que eu vou dedicar tão de tempo, porque eu depois já posso entrar. Sim, mas talvez a diferença entre uma pessoa que tirou o curso e a outra que não tirou, os skills dela serão muito mais corretos, muito mais organizados, a projeção dela em carreira será muito melhor e monetariamente também. Quer dizer, não há uma sem a outra, não há empresas que pagam a pessoas para estar paradas, porque isso é um negócio, não é? E por isso nós vamos potencializar sempre as pessoas que há um win-win, não é? E daí é a razão que as pessoas têm que ter esta opção e valorização também. Sim, eu concordo plenamente, mas eu nunca deixo de dizer que tem que haver vontade própria. E antes desses influenciadores, antes de tudo, a vontade é sempre nossa, a opção é sempre nossa. Basta a gente, não é preciso a gente todo o dia a ver os influencers e depois no fim não dá em nada. Eu acho que a vontade própria e a garra e a vontade de querer fazer as coisas e chegar ao nosso topo é o mais importante. Ok. Vocês dois gostaram de ver-se nos cartazes? Foi uma boa experiência? Foi. Ok. Pronto. Aqui o Dr. Ricardo, a doutora Lalanda. Só um minuto. E depois dizem que só tem 1 minuto, portanto... Não, estava a dizer o primeiro lugar. Vamos ganhar. Okay. Sim, Dr. Ricardo, muito boa tarde a todos. Antes de mais, deixar aqui uma palavra de louvor a esses jovens formandos. É extremamente gratificante para quem trabalha na área do emprego, para quem trabalha com desempregados ao longo de tanto tempo, ver esses bons exemplos, que tanto foram referidos já como forma de comunicação, ou melhor, são uma forma de promoção do próprio ensino profissional. Mas eu deixava aqui uma pergunta muito concreta aos 4. Vieram todos, ou passaram todos pelo ensino regular e depois é que foram para o ensino profissional. Que influência é que tiveram as vossas famílias nessa opção inicial pelo profissional? Ou melhor, pelo regular? Okay? A pergunta é esta porque eu acho que muita da imagem que o ensino profissional tem que chegar também àqueles que são da minha geração, que têm filhos prestes a entrar no ensino, no ensino secundário. Portanto, por isso deixava aqui essa questão. Ok. Então, vamos passar aqui para a doutora Piedade e depois nós respondemos. Só um minuto. Que tem... olha, é necessário aqui o microfone, se faz favor. Não, é para aqui. Para aqui.
Antes de mais, parabéns, obviamente, porque são tudo exemplos de sucesso. Mas a minha questão desperta-me ali a propósito da Paula. Da Paula, quando fez referência à sua experiência nas vacas, portanto, na lavoura, e a importância que isso, no fundo, lhe deu também para enfrentar as dificuldades e amadurecer, né, e tornar-se mais madura. Nem todos têm essa oportunidade e, portanto, isso não se pode propriamente generalizar, mas e ela dizia que achava que as crianças deviam ter experiências diferenciadas. Eu acho que também falta um ensino regular, apesar de já se fazerem parte com a música, uma integração de outras dimensões que não apenas a dimensão cognitiva. A música, a arte, a dança, a atividade física, o desporto organizado, podem ser formas de expressão de alunos que, do ponto de vista cognitivo, até podem ter dificuldades, mas que se expressam bem, ou que têm, são êxitos, né, na área do futebol ou no outro desporto qualquer. Eu acho que a escola não está muitas vezes aberta a essas outras dimensões da pessoa, e isso também transformaria o ensino regular num ensino mais atrativo. Outro aspecto importante, eu dou aulas na Escola Superior de Saúde, na área das Ciências Sociais, e vejo que, por exemplo, a propósito de uma disciplina que eu sou titular, eu proporciono sessões de autoconhecimento. Pilates, yoga, meditação, convidando obviamente pessoas externas, e isto também é extremamente importante, ou seja, as pessoas também precisam dessa outra dimensão, de um olhar para si própria. Não fazia mal nenhum se os currículos do nosso ensino regular também proporcionassem esse autoconhecimento e não apenas preocupar com a história, com a matemática e com o português. Portanto, a escola se também for mais quase que diria complexa, mais holística, talvez os alunos não tenham tanto esta ideia de que só no ensino profissional vão encontrar a proximidade, o reconhecimento pessoal, etc. A escola também poderia, não desistindo da sua vocação de preparar pessoas para eventualmente irem para o ensino superior e para um ensino mais abstrato, se calhar mais abstrato, mais teórico, mas também trabalhar a pessoa, e aí a pessoa se calhar sentia-se melhor consigo própria, né? Acho que isso falta um bocadinho no ensino regular. Muito obrigado. Pronto, nós agora eu pedia uma resposta de vocês relativamente a essas questões que foram colocadas. Portanto, está muito ligado aqui à família e a importância do ensino regular. 30 segundos para cada um, começávamos ali na ponta. Eu acho que a minha família nunca surpreende a questão de somos 4 irmãos e os 4 foram para a escola profissional. Acho que sempre na nossa mentalidade a escola profissional era mais facilitada e, aliás, a escola profissional não é mais facilitada. A escola profissional faz as coisas por moldes, ou seja, nós damos aquela matéria, aquele molde e realizamos depois um teste. E por isso a questão da família, esse não foi o meu problema, que eles sempre nos apoiaram. Por isso, não, os 4 filhos foram para a escola profissional, não foi um problema. A questão aqui daquilo que a senhora tinha referido, é verdade, tudo aquilo que a senhora disse é verdade, porque eu como tinha referido, nunca fui uma aluna expert, mas eu quando cheguei à escola profissional, realmente eu conheci-me quem que eu realmente era, porque o meu gosto era pela lavoura, e ainda é, aliás. Eu literalmente descobri porque é que eu gostava de ser veterinária, era perder o contacto com os animais. E eu atualmente ainda continuo a fazer este mesmo percurso, que é, tenho a oportunidade de levar os nossos clientes à nossa exploração. Mas sim, eu sou exemplo disso, porque cheguei à escola profissional e transformei-me completamente noutra pessoa e agradeci aos formadores que apostaram em mim. Bem, em relação à família, sempre foi um suporte e também tenho um filho também, mais dia, menos dia, é uma das opções que também será e que vou falar pelo menos da parte do percurso, mas vou ajudar nessa decisão. Aqui a parte de fugir um bocadinho à regra curricular e que também estamos muito agarrados, né, por vezes, de cumprir aqueles parâmetros e estar muito focado, é real. Hoje as empresas e o mundo todo empresarial está-se a falar muito no salário emocional, que é em várias empresas pelo mundo fora, já o temos um momento que em vez de fazer um coffee break, há uma aula de pilates, há uma aula de yoga, há uma aula de zumba,
criando duas variáveis, que é o team building e as pessoas fazerem uma atividade e relaxarem e quebrar aquela regra. Cada vez mais isto está-se a espalhar e está a ser uma grande mais-valia que está provada, porque as pessoas não estão focadas só a fazer aquela tarefa e depois conseguem fazer outras. Não é? E nas escolas também, é claro que isso é importante fazer esta paragem e dar-lhes um extra, porque falou-se há pouco, de facto aqui para sermos bons profissionais vamos ter que ser boas pessoas, porque está tudo interligado. Vocês, os vossos encarregados de educação, acharam bem ou não? Não, no início da minha família nós vamos mudar do ensino regular para o ensino profissional porque era uma mudança enorme. Porque tinha que mudar para a cidade, porque era impossível usar transporte público. Então tinha que morar sozinho, e morar sozinho vem com responsabilidades. Tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que deixar a casa arrumada. E isso para a minha família foi um stress enorme. Mas ainda bem que eu sempre tive... Os dois. Mas eu sempre fui uma pessoa organizada e conseguimos desenrascar. Eu sempre tive o apoio da minha família e ainda bem que eles deixarem-me e apoiarem-me nessa mudança, porque se não fosse o ensino superior, hoje em dia não sabia o que estava fazendo da minha vida. Olha, deu-me um ruim enorme do que fazer. Para a minha família foi um choque, porque apesar do meu irmão, da minha cunhada, dos meus primos estarem todos no ensino profissional, eu sempre tive boas notas, sempre fui muito empenhada na escola, muito estressada com a escola, e a minha família, vais sair do secundário, de regular para ir para o profissional. Mas eles não davam devido valor, foi o que o Nelson disse há pouco, tem muitas pessoas que não dão devido valor à escola profissional. E a minha família começou a dar o devido valor. Mesmo deles já terem, eles começaram agora a dar sem muitas oportunidades, se és empenhada, consegues sim agarrar todas as oportunidades que o ensino profissional dá. E a preocupação deles era, ias para a universidade, e ver para a universidade. Quero ir trabalhar, vou trabalhar, quero ser trabalhadora estudante, ser trabalhadora estudante, mas tenho que conseguir ir para a universidade e faço a minha vontade e a vontade deles. E leva o ouro para casa, não é? Leva o ouro para casa. A título pessoal, eu só posso também aqui referir muito rapidamente que o ensino profissional tornou-me uma pessoa humilde. Eu entrei para as capelas em 1994, licenciado, eu achava-me assim o supra-sumo. E lembro que de uma semana depois eu comentava com a minha mulher, eu não sei fazer nada. Aquela gente faz eletricidade, carpintaria, desenho, eu não sei efetivamente fazer nada. E, de fato, eu hoje sou uma pessoa mais centrada e muito mais humilde devido aos grandes profissionais que eu conheci ao longo do meu percurso a trabalhar com a formação profissional. Nós já não temos mais tempo, o André está ali quase a bater-me, e, portanto, muito obrigado a todos por esses minutos. Obrigado. Muito obrigado. Para encerrar os trabalhos desta conferência e apresentar as conclusões possíveis, cenários futuros para os próximos 10 anos, convido a subir ao palco Rui Marques, coordenador do Relational Lab. Doutorado em Sociologia Económica e das Organizações. Rui Marques foi fundador do Fórum Estudante, do Círculo de Apoio à Integração dos Sem-Abrigo, do Instituto Padre António Vieira e da Academia de Líderes Ubuntu. Então, muito boa tarde a todas e a todos, Sr. Secretário Regional, Sr. Diretor, caríssimos amigos. Chegar aqui é sempre uma festa, particularmente ao encontrar todos aqueles com quem fui construindo uma amizade e um conhecimento muito próximo em torno deste grande desafio, primeiro da agenda e agora deste Overseas. Um grande abraço ao Francisco, parabéns por todo este trabalho, também ao André, que aqui tem um papel muito relevante. Claro que eu não vou apresentar conclusões nenhumas, porque isso seria um grande abuso, mas estou muito contente do dia que aqui pude viver convosco. Poderia começar pelo final, por este cereja no topo do bolo, este momento extraordinário que aqui tivemos e que nos inspira seguramente a ter um outro olhar, que já lá chegarei, em torno das narrativas que somos capazes de construir. Mas, claro, começámos o dia com o Sr. Presidente do Governo Regional, com tudo o que isso quer dizer de apoio, de empenho, de envolvimento, com um conjunto de intervenções, de tópicos de intervenção muito interessantes, que também já se irei salientar, e depois, ao longo de todo o dia, fui ouvindo, fui pensando e tomei um conjunto de notas para partilhar convosco.
A primeira ideia é que, quando se olha sobretudo numa perspectiva prospectiva daqui a 10 anos, é bom trazermos para o nosso pensamento pelo menos duas dimensões. A primeira é que nós estamos a viver um tempo muito desafiante. Eu tenho-me referido a este tempo como o inverno relacional. Estamos a viver um tempo muito complexo no que diz respeito às relações. Em várias dimensões isso é visível, desde o social ao político, desde o cultural às nossas famílias, desde a grande reconfiguração da infância em torno dos ecrãs, com todos os impactos que isso reflete. Nós vivemos um inverno relacional com déficits relacionais muito significativos. E a outra dimensão que gostava de deixar no diagnóstico para os próximos 10 anos tem a ver com uma realidade. Aqui há 3 semanas visitei em Barcelona um conjunto de escolas e de centros de formação e uma das escolas apresentava-se da seguinte forma: o nosso projeto educativo é educar para a incerteza. Eu nunca tinha ido a nenhuma escola que se apresentasse assim. Mas isto traz-nos um tema muito sério para este projeto OVERSEES, que é um projeto de grande ambição, laboratório de futuro, capacidade de desenhar algo diferente, que é como é que nós educamos para a incerteza. Porque é evidente, não só nós vivemos um inverno relacional, com um conjunto de impactos muito significativos na nossa forma de viver, com fragmentação, com polarização, com dificuldade de vivermos juntos, como ainda por cima, agravando ainda mais todo este inverno, vivemos um tempo de crescente incerteza, de grande volatilidade, de enorme complexidade. E então é bom partirmos daí para termos consciência, por exemplo, de que um dos grandes desafios que o OVERSEES tem pela frente é como é que lida com este tempo que vivemos. Como é que na próxima década vai ser capaz de, por exemplo, trazer as dimensões da adaptação, da flexibilidade, da agilidade, do mudar de repente. Eu chamo só, por exemplo, a vossa atenção que há pouquíssimo tempo estávamos frenéticos a pedir que os jovens fossem seguir carreiras de programação. Hoje dizemos, se calhar já não vai ser preciso assim, porque o que a inteligência artificial nos proporciona hoje em termos de programação, se calhar já não precisamos de tantos programadores. Se há 3 anos, não precisávamos mais, se há 3 anos se colocasse em causa o dogma de que era preciso formar programadores, dir-se-ia que estava muito mal informado e não tinha a mínima consciência da realidade. Ora, o OVERSEES tem esse grande desafio, de ser capaz de olhar para um tempo de déficit relacional, para a era da incerteza e inovar. Foi uma palavra que aqui atravessou todas as intervenções. Inovar, nomeadamente nesta perspectiva permanente da adaptação, da flexibilidade e da agilidade. E depois vou referir-me a 3 tópicos que estão no programa e que foram muito bem sublinhados em vários momentos ao longo do dia. Esta ideia dos smart skills, não é? É muito interessante que não se optou pelo clássico soft skills ou algo parecido. Fomos a esta ambição de competências inteligentes. Mas o que é inteligente neste momento? Atrevo-me a trazer 3 propostas que também aqui foram passando, a primeira das quais, em muitas intervenções, que tem a ver com esta centralidade, enquanto smart skill, da capacidade relacional. Dizia-se logo de manhã, como agora até ao final, nesta intervenção fantástica da Paula Rego, que as relações constroem-nos, sejam as da nossa família, sejam aquelas que nós estabelecemos com quem nos forma, sejam as relações com os nossos pares, seja a relação, como o Francisco dizia, com a nossa terra. Nós somos fruto das relações que ao longo da vida nos foram construindo. Há um psicólogo social americano que diz, de uma forma muito interessante, alguns pensam que as pessoas constroem relações. Eu, porém, penso que as relações constroem pessoas. E, portanto, a dimensão da competência relacional como competência inteligente para o futuro é chave. Mas não só na relação interpessoal, mas outras relações que o ensino profissional, que esta área de VET que aqui nos une, pode ter atenção e tem, creio eu, vantagens competitivas para poder dar atenção. Nós precisamos de gerar uma capacidade relacional, por exemplo, na escala do tempo. Nós precisamos saber ligar o passado, o presente e o futuro. Precisamos saber trazer o relacional para a escala do espaço, olhar o micro da nossa ilha até ao macro do mundo. Nós precisamos ser capazes de trazer esta dimensão relacional para o conhecimento. Amanhã falava-se do tema da
disciplinaridade ou transdisciplinaridade, a capacidade de integrar conhecimentos, de criar relações e de, dessa forma, por exemplo, a relação entre teoria e prática ser muito mais óbvia. Já sabemos, ouvimos aqui, que esta área que nos permite ter uma visão muito mais clara da realidade prática e poder depois perceber a utilidade da teoria. Esta conexão teoria e prática tem aqui, neste Smart Skills, da capacidade relacional, também uma dimensão muito importante. Mas, por outro lado, creio que para o vosso roteiro dos próximos 4 anos e pensando nos 10 anos que aí vêm, nós precisamos claramente de ter nos Smart Skills, no top 3 essencial, a questão do pensamento crítico e do pensamento sistémico. Com toda a ascensão da inteligência artificial, nós vamos precisar desesperadamente que os nossos jovens e que todos nós possamos ter uma capacidade de pensamento crítico muito mais fina, muito mais robusta. Nós vamos cada vez mais ser desafiados a fazer boas perguntas. Tenho dito algumas vezes que no futuro os testes não vão ser de perguntas para darmos respostas. Vão ser, diga-me lá que perguntas é que faz sobre este tema. E quando chegarmos a este ponto, nós percebemos que chegamos ao cerne da questão. A nossa capacidade de perguntar. E aí recuperar, por exemplo, dimensões que estão no ensino regular e que nós nos afastámos também delas, tal como da matemática, como, por exemplo, da filosofia. Nós precisamos de perceber que o ensino profissional precisa da filosofia porque precisa de pensamento crítico, bem como precisa de pensamento sistémico. Segundo Smart Skill. E o terceiro, enfim, eu estou a fazer um entendimento de skill bastante livre e abrangente, vão-me perdoar, também já é final do dia, já passa assim pela vossa paciência. A terceira dimensão que me parece fundamental e que esta mesa foi absolutamente extraordinária, que tem a ver com sentido e propósito. Nós precisamos desesperadamente para o futuro, para tempos de incerteza e de complexidade, de sentido e propósito. Estamos aqui porquê e para quê? E quando falamos de percursos formativos, quando falamos de um trajeto que me é proporcionado, isto é para quê? Isto é porquê? E, portanto, gerar sentido e propósito quer dizer uma transformação extraordinária. O que nós ouvíamos nos 4 convidados deste painel era esta capacidade extraordinária de ter encontrado sentido e propósito. E isto leva tudo à frente. Não há dificuldades, porque quando se encontra sentido e propósito, tudo parece, evidentemente, muito mais fácil. Já sabemos isso desde a logoterapia, do Viktor Frankl, esta ideia terapia pelo sentido, que quando temos sentido e propósito, as coisas tornam-se muito, mas muito mais fáceis. Por isso, Smart Skills, poder ter esta centralidade do relacional, a capacidade de investir em pensamento crítico e, finalmente, um fortíssimo investimento em desenvolver sentido e propósito, parecem essencial. No entanto, há também aqui o grande desafio da sustentabilidade, dos futuros sustentáveis, está também no título da conferência. E isso, um dos oradores trazia-nos muito a perspectiva do sistémico, do holístico, de conseguirmos perceber a realidade no seu todo, como é que ela se liga, como é que se conecta a esse sistema. E gostava aqui de vos trazer um desafio que o Sr. Presidente do Governo Regional deixou também no início, que são, falamos muito de transições, e estamos sempre a falar das transições digital, ambiental, incluindo sempre a perspectiva da inclusão social, mas eu gostava de vos propor também nesta reflexão do Overseas há 10 anos, outras transições. A transição do ultraperiférico, clássico, quando ouvimos falar sobre a realidade dos Açores, e é verdade, visto sobre um determinado ponto de vista. Mas visto por outro ponto de vista, o Sr. Presidente do Governo Regional falava, por exemplo, da importância estratégica dos cabos submarinos e das conexões, para a ideia do hiperconectado. Quer dizer, nós podemos ser, em termos espaciais geográficos, ultraperiféricos, mas podemos estar completamente no centro do mundo porque hiperconectados. Não só no digital, é logo uma primeira grande vantagem, mas também porque, evidentemente, hoje o mundo se tornou mais pequeno, os Açores se tornaram uma realidade com grande notoriedade mundial, porque hoje há dimensões como os nómadas digitais, porque, enfim, há um conjunto de razões que nos permitirão sonhar com ser uma sociedade hiperconectada, no sentido de ligados ao mundo, com grande oportunidade. É uma transição que, porventura, vale a pena ter em consideração e com ela... Peço desculpa, esqueci-me dos tradutores. Eu vou desacelerar um pouco, peço desculpa.
Estava a ouvir o som ali, enfim, vou... E com ela, uma outra narrativa que vem a par, normalmente, do ultraperiférico, que são os territórios de baixa densidade, com pouca gente. E visto isso sempre como uma desvantagem significativa. E, nesse sentido, também, em relação aos nossos parceiros, que saúde de uma forma muito especial, que quem veio da Irlanda, quem veio da Grécia, quem veio de Itália, nós muitas vezes temos uma narrativa sobre as nossas realidades ultraperiféricas ou de baixa densidade. Mas também a baixa densidade pode ter uma contraposição, uma transição para a alta densidade relacional. E o Francisco, de novo, lembrava aqui, por exemplo, da importância das redes locais, de como é que isto, quer de uma forma próxima, quer os Açores com toda a sua diáspora, pode ser a força desta alta densidade relacional. E depois, o último tópico que vos trago, que é a importância das narrativas. E creio que esteve muito bem presente ao longo de todo o dia. Eu tenho acompanhado, nos últimos anos, este trabalho e vou sentindo diferenças no que tem acontecido, na forma como nós, por exemplo, como aqui foi referido, começámos esta pequena grande revolução de abandonar os NIT e falar de jovens com potencial de empregabilidade. As narrativas são essenciais e sublinhar muito isto para os nossos líderes, sejam líderes políticos, sejam os líderes das diferentes instituições de educação e formação aqui presentes. O Hariri diz uma coisa muito interessante. Diz que os humanos conseguiram dominar o planeta porque têm níveis de colaboração a uma escala que nenhuma outra espécie conseguiu desenvolver. E conseguiram-no fazer, diz o Hariri, porque constroem narrativas partilhadas. Ou seja, são capazes de construir uma história na qual muitas pessoas acreditam, que as une, que as faz trabalhar juntos e que as faz vencer obstáculos praticamente impossíveis de vencer. Por isso, as narrativas que nós construímos são muito importantes. E começo pela questão dos NIT. Não é? Ora bem, como é que alguém pode ser o que não é? Como é que nós continuamos a descrever realidades a partir do que não tem? Já viram coisa mais miserável que dizer que alguém não estuda, não trabalha, nem está em formação? Reparem, bem sabemos que é uma nomenclatura europeia e que hoje está consolidada como tal. Mas também nós já tivemos tempo que era, enfim, os pobrezinhos, os aleijadinhos, os malucos ou outras coisas que hoje, evidentemente, não nos passam para a cabeça como narrativa. Nós precisamos de construir uma narrativa positiva, uma narrativa que mostra este brilho e este entusiasmo, como também das várias vozes que fomos ouvindo, dos responsáveis de todo este sistema de educação e formação, para poder, através de uma narrativa positiva, quando saírem, voltem a olhar para o cartaz que está lá embaixo, que é notável, é assim que nós conseguimos construir uma outra narrativa, que por uma narrativa positiva se valoriza esta oferta, se lhe atribui o verdadeiro valor social que tem e que até não é compreendida cada vez de uma forma mais clara como uma oportunidade de segunda, porque, por exemplo, e sublinho a importância de pequenas medidas que por vezes nós não vemos o seu alcance ou que até temos dúvidas, mas faz sentido ter acesso à universidade via profissional? Claro que faz. Todo o sentido, mais que não seja por narrativa. Porquê? Porque antigamente era o sítio que os que não iam para a universidade nunca. Agora é o sítio que, se quiserem, também podem ir para a universidade. E estas pequenas mudanças mudam a narrativa sobre esta realidade. E sobre narrativa deixo-vos mais 4 pistas e calmo. A narrativa da inovação. Foi muito sublinhado aqui, e este projeto OVERSEES tem o tópico da inovação muito presente. Cuidado com o enviesamento típico de pensar que inovação se refere, pura e simplesmente, a tecnologia, a digital, a mais máquinas e mais coisas. Hoje a inovação mais importante a fazer é a inovação no nosso sistema operativo que está a funcionar mal. Vou recorrer à linguagem dos computadores para percebermos. Tal como um computador precisa de um sistema operativo para que depois todo o software e hardware funcione bem, os humanos, enquanto pessoas e enquanto grupos, precisam de sistema operativo.
E qual é o sistema operativo? É muito simples. É o relacional. É a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. É a forma como as pessoas colaboram. É a forma como as pessoas constroem uma sociedade, constroem um projeto futuro. É a forma como as pessoas estabelecem laços de solidariedade. Esse é o sistema operativo que faz funcionar tudo. Por isso, seria muito bom que o Overseas tivesse esta ambição de levar a inovação mais longe e, por exemplo, levá-la à dimensão pedagógica. Porque a inovação pedagógica é aquela que recupera o essencial do último relatório da Unesco sobre o novo Pacto Social para a Educação, que diz isto. A pedagogia é relacional ou não é pedagogia? Não há pedagogia fora da relação. Ou que diz, a propósito da inteligência artificial, que já há pouco referi, que não há duas situações pedagógicas idênticas, o que torna indispensável o papel do formador enquanto relação, que é insubstituível mesmo pela tecnologia mais sofisticada. Ou que eu termino as citações deste relatório por dizer que nós precisamos de repensar o que quer dizer ser humano. E o relatório dos grandes peritos da educação, e que este relatório sobre o futuro da educação no mundo, dizem-nos que nós precisamos de reequilibrar relações. Relações uns com os outros, relações com o planeta e relações com a tecnologia. Narrativa da excelência. Veio aqui, não é? Mas que excelência é que estamos a falar? Eu chamo a vossa atenção que este é um tema muito sensível. Grande parte uma parte da explicação do que aconteceu nos Estados Unidos e que está, enfim, aos nossos olhos de uma forma assustadora, tem a ver com toda a cultura americana de interpretação do sentido de meritocracia. É que há muitas pessoas que não percebem porque é que, além de serem pobres e serem excluídas, ainda por cima são apontados como preguiçosos e incompetentes, porque se os Estados Unidos é a terra onde quem trabalha tem sucesso, só não tem sucesso quem não trabalha, quem não quer. E então como é que se explica aos pobres e aos excluídos outra coisa que não que eles são os preguiçosos e os incompetentes? Nós encontramos nos apoiantes de uma determinada facção um número muito significativo de pessoas com este perfil, que estão zangadas com a vida e que estão prontas a partir tudo. Nós também já temos essa realidade. Por isso a excelência aqui, a narrativa da excelência, é como é que nós conseguimos o melhor de cada um para o bem de todos. Desafios a pensar neste desígnio de excelência. Que cada um possa ser capaz de dar o melhor de si para o bem de todos. Essa é a verdadeira excelência que conta. E saberemos que o melhor de cada um é diferente. Porque cada um tem competências diferentes, tem interesses diferentes, tem níveis de maturidade diferentes. Mas desde que dê o melhor de si, que seja capaz de ir ao melhor que é capaz, para bem de todos, nós temos uma narrativa de excelência. E depois, o Sr. Presidente hoje de manhã dizia que precisamos de passar das necessidades às oportunidades. Eu acrescento-lhe aqui a ideia da narrativa da possibilidade. Há um livro muito interessante, que se chama A Arte da Possibilidade, de um Benjamin Zander, que é um maestro e que faz uma... Enfim, tem também, se quiser, a versão mais curta, um TED Talk que podem ver. E o Benjamin Zander começa a história, a sua intervenção, por dizer há uma história de dois vendedores de sapatos que saíram de Manchester no início do século XX para ir vender sapatos para a África. E chegaram à África e ninguém usava sapatos. Um envia o telex para trás dizendo catástrofe total. Aqui não usam sapatos. E outro diz gloriosa oportunidade. Aqui ainda não usam sapatos. Ora, a narrativa da arte da possibilidade é ver para além do que existe, daquilo que é uma leitura pobre da realidade, dizer que não podemos ir mais longe, isto é a nossa realidade, foi aquilo para que fomos feitos. Enfim, somos ilhéus, estamos longe. Mas qual é a arte da possibilidade? E a narrativa da arte da possibilidade no Overseas, aplicada a esta área, tem um poder extraordinário. E, finalmente, ligada a esta, e termino com ela, nós precisamos da narrativa do esperançar. Esta é uma palavra que me acompanha há vários anos e eu não perco a oportunidade, sobretudo nos nossos tempos, sobretudo depois de tudo o que tem acontecido, onde só apetece desistir, só apetece dizer não é possível, isto vai ao fundo, isto não há nada a fazer. Para trazer a ideia, esperançar é um verbo da língua portuguesa que nós não usamos. E se quiserem, consultem os vossos dicionários online.
porque nós achamos esperançar, isto é uma palavra inventada ao género de miacoto. Não, o dicionário tem lá esperançar. O que quer dizer que é possível conjugar eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos e por aí adiante. Paulo Freire diz isto de uma forma muito bonita, é que há uma grande diferença entre a narrativa do esperançar e a narrativa da espera, porque há gente que pensa que esperança é esperar, mas não, esperança é lançar as mãos à obra, é fazer junto com outros aquilo que não foi feito ainda, é ser capaz de acreditar que a realidade, o futuro, por mais sombrio que possa parecer, está ainda a ser escrito. E nós podemos ser coautores desse futuro. O Overseas é claramente uma aposta de autoria de futuro. O vosso trabalho, que eu tenho acompanhado nos últimos anos, é um excelente exemplo, como vimos nos números hoje de manhã, como vimos nos testemunhos ao longo de todo o dia, como fechámos com chave de ouro, de exercício de esperançar. Esperancemos, pois, para que o mundo não caia em cima de nós e nós não nos deixemos abater. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Concluímos assim o nosso dia de reflexão sobre a excelência na educação e formação profissional nas Ilhas Europeias. Novos caminhos, futuros promissores. Gostaríamos de deixar um agradecimento à Escola de Formação Turística dos Açores pelo apoio dado no decorrer deste evento. E, claro, agradecemos a todos os participantes presentes no Teatro Miquelense, assim como a quem participou e acompanhou nos trabalhos através das redes sociais. Boa tarde a todas e a todos.